See ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Bem, vou começar. Agora sim. Ainda bem que foi com cuidado. Pronto, muito bom dia a todos. Muito obrigada por estarem aqui connosco hoje. Eu sou Lead Organizer este ano do WordCamp Portugal e é com muito gosto que ao fim de vários meses de trabalho com uma equipa fantástica, estamos aqui todos hoje para abrir mais um WordCamp, mais um dia dedicado a podermos partilhar informação. Estamos em tempos de grandes mudanças e penso que isso também nos trouxe a todos com uma vontade extra de partilhar, de conhecer mais e de termos aqui speakers com conteúdos incríveis que vamos partilhar ao longo do dia. Portanto, vou tentar fazer esta apresentação em português e inglês, também temos muita gente que não fala português. Depois cada track vai ter as sessões mais em português ou mais em inglês para ser mais fácil acompanhar cada um de acordo com a sua língua e com o que prefere. So, I will start in English now. I was saying that I will try to do in both languages this opening remarks. We will have two tracks, one of them in Portuguese mainly and the other one in English. We try to do our best to have a schedule that allows everybody to understand and participate, so you can move from one track to the other to find the best one you prefer. So my name is Carolina, I am the lead organizer of the WordCamp, and together with an amazing team we are here today opening the WordCamp Portugal. We have, every year we have a WordCamp. This year is the first WordCamp Portugal, but for more than 10 years we've been joining yearly to celebrate WordPress. So I have some highlights here for the day. And then we'll start in this track and the other more or less in a few minutes. We'll also do our best to keep the schedule. Please help us to, because it's really hard during the day to ensure that everything happens as it should at the right time. So I will start with something really important, that is the Wi-Fi. We have this network, WordCamp, and also there's another one, C Congressos, which you'll find too. They don't need any password, so you can use both as you prefer. We'll have a full day, so a lot of sharings and a lot of social media, of course. Please share with our hashtag so that we can bring you all to our network too. O programa, agora vou passar primeiro em português, depois em inglês. O programa está disponível nos nossos badges, temos o programa connosco, está disponível no site, este é o link direito também. Queria só deixar aqui algumas notas, ver se não me esqueço de nada, portanto algumas já falei, das tracks. Temos também workshops, eles precisam de registro e o registro deve ser feito no balcão do check-in. E portanto ao longo do dia podem escolher o workshop em que quiserem participar e fazer o registro lá. Vamos ter 2 coffee breaks ao longo do dia, um por volta das 11, esperemos que com esta agenda sempre certinha às 11. Portanto às 11 temos o primeiro coffee break e depois temos outro por volta das 5 também mais ao final do dia. A foto de grupo, que é obviamente algo fundamental, que obviamente conto com toda a gente, vai acontecer mesmo antes da hora do almoço, portanto saímos para o almoço por volta da 1 e a essa hora temos a foto de grupo aqui ou na entrada ou lá fora, de acordo com o que passarmos depois de informação. Penso que não me estou a esquecer de nada. Temos a after party, of course, no fim. Portanto, por volta das 8 vai haver ali um intervalo de cerca de 1 hora, portanto, por volta das 8 temos a after party. Just some notes in English to ensure that everybody can follow along. So we have 2 tracks. We'll do our best to keep everything on schedule. Please help us too.
We have 2 workshops, so we have 3 workshops happening on the other second room near the second track. And you need to register at check-in. So please, if you want to participate in any workshop, please do your registration here at the entrance in the check-in. Also, 2 coffee breaks. One is 11 a.m., the other 5 p.m., and the after party will be around 8. So I hope we can enjoy them too. Now, another important stuff. Lunch. So we have lunch. We have 2 diet options. Everybody on the registration decide which one prefer. Please keep your decision so that it ensures that everybody will be fine. Foto de grupo, mesmo antes. Family photo right before. Just do not forget that. Some other considerations that in general we have WordCamps are inclusive events. Of course, we'll do our best to support everything you need. You can keep our t-shirts, our red t-shirts, keep an eye on them, and also come together. And if there's anything we can do, please reach out. I don't know, but I think that's I'm responsible for also the attendees. So if you need something, you just need to reach me out. I'm here to help to ensure that we all enjoy the day. So feel free to reach out if there's anything I can help. Of course, we'll do our best to create the amazing event with everybody. The swag. This year we have t-shirts, bottles, we have an amazing swag, but some tickets, the latest one that do not have t-shirts. I am sorry, but maybe there won't be any t-shirts at the end because we tried to have the right number. So let's see. The bottle, everybody received the bottle and it's really nice. So please use the bottle instead of plastics, or at least it's reusable and we can use it during the day. The sponsors, os patrocinadores. Sem eles não era possível estarmos aqui hoje. Era completamente impossível fazermos um evento desta magnitude sem uma boa equipa de patrocinadores, com a qual temos todo o interesse e todo o gosto em colaborar para que o evento seja o mais agradável para todas as pessoas. E, portanto, vou deixar aqui um agradecimento muito especial a cada um deles e peço-vos também que nos intervalos possam visitá-los, interagir com eles, porque realmente se não fossem os nossos patrocinadores era absolutamente impossível estarmos aqui hoje e termos este evento em que podemos estar todo dia divertidos, a partilhar o que se passa e o que temos de grandes novidades, não é? Num mundo que está sempre em grande mudança. Portanto, vou começar pela PT Servidor e pela If Then Pay. As garrafas e os tote bags tiveram, sem dúvida, foram um contributo importantíssimo aqui dos nossos patrocinadores. A Site PT e o Iglots. Os Global Sponsors, não é? O WordPress.com, Hostinger e Bluehost. A Modular, que está aqui também, a PTSP, EasyPay e o WebHS. The Silver Ones, Naked Cats, Keep Cloud, Elementor, WebTech, Invoice Express, Virgo and Wigilabs. And media partners and partners in general, FTP, Desafio Digital e a Codex. So, let's start today. I hope that it will be an amazing event for all. We'll start in a few moments so that you can decide if you stay in this room or if you want to leave to the track 2. So I just stop here about 5 minutes and then we'll start the main track here. So thank you so much for your presence here today. I hope that event will
it will be amazing. But of course, please reach out if there's anything we can help with. Thank you. Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Bem, vamos começar aqui. Como esta sessão é só em português, é muito mais fácil, não temos que estar a mudar de idioma, portanto, acho que até dispensa apresentações aqui a nossa primeira pessoa a falar nesta track. O José Freitas vai falar, obviamente, é um senhor que costuma andar por aqui. Tem também um podcast muito interessante para quem quiser ir acompanhando o que se passa no mundo do WordPress. É uma pessoa que está na comunidade há muitos anos, que estou certa que não há ninguém que passe por um dos nossos eventos e que não conheça o Freitas. Portanto, é um gosto enorme avançar aqui logo de manhã com o primeiro orador de peso.
e vai-nos falar de dar um rosto à IA, portanto, deste método para criar conteúdo de autoridade em WordPress. Passo-te a palavra, Zé. Acho que eu não tenho grandes apresentações para fazer, acho que nem é preciso. Uma pessoa dedicada aqui à comunidade há tantos anos, um comunicador nato. Obrigado. Olá a todos, bem-vindos. Vamos, ao longo destes próximos minutos, abordar um tema que ninguém aborda hoje. No dia de hoje, exatamente, só umas 15 sessões incluem o nome AI ou IA. E há pelo menos mais uma ou duas que, embora não incluindo o nome, também estão relacionadas. Portanto, algo completamente novo e inesperado. Começo com uma má notícia. Isto, ou uma parte significativa desta apresentação, pode perder a validade amanhã. Lamento. A outra notícia é boa. Parte desta apresentação é a maior fatia dela, não perde a validade amanhã, nem provavelmente nos próximos anos. Digo provavelmente porque não sabemos mais para além daquilo que é um tempo expectável. Ora, o conteúdo mudou e nós vamos falar ao longo desta sessão de conteúdo. E o conteúdo mudou de uma forma muito significativa, em particular nos últimos anos, em particular naquilo que diz respeito ao conteúdo genérico. Esse conteúdo, em definitivo, morreu. Já não tem validade nos dias de hoje. Há uma coisa que surgiu, uma palavra nova que surgiu ao longo dos últimos anos, um chamado AI slop. Alguém não sabe o que é o AI slop? Ok, eu explico a quem não sabe o que é o AI slop. O AI slop é aquele tipo de conteúdo de lixo, que não tem importância, que não tem validade, porque é criado de forma massiva, de forma genérica, de forma inorgânica, em que alguém chega a uma ferramenta de inteligência artificial e então escreve lá: querido chat GPT, ou outro qualquer, olha, quero escrever um conteúdo sobre porque é que a minha empresa é a melhor do mundo a fazer, por exemplo, badges. Ok? Dá-me aí um conteúdo. E o chat GPT... que maravilha, escreve tão bem, melhor ainda do que eu. Então pega, copia, cola, muda algumas coisinhas, só para não parecer. Tira os travessões, muda uma outra vírgula, faz uma outra coisa, porque não está a descrever a minha empresa na exata medida em que eu quero que ela seja descrita. E então, faz essas alterações e publicar. Isto é um conteúdo de AI slop. Ao longo dos últimos anos, o volume de conteúdo de AI slop aumentou de uma forma significativa. O Ahrefs e o Graphite, com base na Axios, recolheram informação do volume de conteúdo gerado nos últimos anos. Foi massivo. Porventura, nos últimos 2 anos, criou-se tanto conteúdo como aquele que já existia em todo o passado, o que já era imenso, o que significa que o conteúdo não falta. Podíamos estar a viver só de conteúdo na internet e não chegávamos sequer a uma pequenina fração daquilo que é hoje produzido e daquilo que é hoje apresentado no mundo online. Ora, o problema é que esse é um conteúdo genérico, um conteúdo vulgar, um conteúdo que não diz, na verdade, nada, porque pode ser dito por uma empresa de badges com o mesmo texto. Se substituíssemos a empresa de badges e o nome, poderia, sei lá, ser usado por uma pastelaria. Produzimos os melhores produtos, fazemos trabalho personalizado e outras coisas do género. Poderiam ser feitos por uma pastelaria, por uma empresa de badges, por uma empresa de sapatilhas, de casacos, camisas, o que quer que seja. Ora, o conteúdo de valor é diferente daquilo que é o conteúdo genérico e vulgar. Este conteúdo de valor é um conteúdo que entrega verdadeiramente alguma coisa. É aquele tipo de conteúdo em que nós consumimos, percebemos o que lá está escrito, o que lá está dito e
ao mesmo tempo extraímos alguma coisa em concreto, algum valor. Conseguimos perceber aquilo que nos é transmitido, sim, mas ao mesmo tempo podemos aprender alguma coisa de novo. E isto faz com que a empresa de badges de que nós estamos aqui a usar como exemplo, poderíamos falar, por exemplo, de um notário, podíamos falar de um contabilista, e esta fase de criação de conteúdo é apropriada para estas pessoas ou para estas empresas e para o público que lhes é destinatário. Um conteúdo genérico, usando por exemplo o caso de um contabilista, é ter um conteúdo, um contabilista experiente, que é essencial para garantir o cumprimento fiscal, melhorar a saúde financeira da empresa, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Um conteúdo de valor é: no último ano acompanhamos uma loja de Braga e fizemos com que essa loja de Braga tivesse resultados fenomenais do ponto de vista de um crescimento de 30%. Passou a decidir com base no saldo bancário. Quando passamos a rever a margem, o IVA e tesouraria, todos os meses a conversa mudou. Ninguém está aqui a falar em procurar encontrar as falhas na legislação para fugir aos impostos. Atenção, ninguém falou disso. Mas podiam ter falado. O desafio é criar conteúdo de autoridade, conteúdo que seja específico e conteúdo de valor. Este é o nosso desafio e é este o desafio que vos proponho para esta nossa apresentação ao longo dos próximos minutos. Há 6 regras para cumprir. Vamos à primeira. Prova própria. E aqui o que é importante apresentar é aquilo que vocês próprios fizeram. Que resultados proporcionaram aos vossos clientes, que resultados permitiram fazer com que os clientes tivessem ou o vosso próprio negócio, se for o caso, permitiram com que pudessem crescer, pudessem desenvolver o negócio. E esta prova própria é algo que vocês têm que ir recolhendo. Já lá vamos à forma como podem depois compilar tudo isto. A seguir temos a experiência em primeira mão, ok? Vamos usar o caso daquela empresa de contabilidade que nós há pouco falávamos. Naquele exemplo que há pouco partilhei, nós estamos a falar ali de que aquela empresa apresenta prova própria, porque fez trabalho, e fala sobre a sua própria experiência, ok? Esta experiência em primeira mão é essa vertente de poder contar casos concretos. É de aquilo que nós podíamos chamar de um case study próprio. Especificidade, outro elemento fundamental. Não queremos conteúdo genérico. Queremos coisas concretas. Queremos os tais 30% de que aquela empresa falava. E se não são 30%, são 32%, são 32%, não são cerca de. Especificidade é algo muito, muito importante para este processo. Quanto mais específico, melhor. Nos casos concretos, sejam realmente concretos e muito, muito específicos. Os tais 30% são 30, 31 são 31, ok, podemos arredondar os 31,5, porque pode não fazer sentido os 31,5, mas específicos. Assumimos também um ponto de vista forte. Isto significa que nós podemos ter que ser contrários àquilo que é a corrente. Sejamos, se a nossa opinião for essa, não vamos fazê-lo só porque tenho que apresentar um ponto de vista forte. Não, se a nossa opinião for condizente com aquilo que é a corrente, então vamos seguir o fluxo e vamos também dar conta de que essa é também a nossa opinião. Mas isso representa já assumir um ponto de vista forte. Nós temos que ter uma opinião e essa opinião tem que ser consolidada, o que significa que temos que pensar nessa opinião e não deixar as coisas fluir só porque sim e não apresentar coisas verdadeiramente sólidas do ponto de vista de pensamento. Podemos sempre mudar esse pensamento, se for o caso. Depois, temos de fazer o teste da LLM e ao olhar para isto é dizer, ok, um modelo de linguagem, qualquer um deles, poderia ter feito aquilo que eu vou aqui apresentar se, nesse caso, esse modelo de linguagem puder ou fizer algo deste género, então não estamos ainda a cumprir a nossa missão. Temos que fazer algo que um LLM não faria.
E há, por fim, a regra número 6, o ganho da informação. O que é que significa isto? Ok. Depois de eu criar esse meu conteúdo, vou ao Google, por exemplo, faço uma pesquisa relacionada com um tema e, a seguir, vou fazer uma avaliação dos primeiros resultados. Se esses primeiros resultados, aquilo que eu apresento, estiver também nesses primeiros resultados, ainda não é suficiente. Eu tenho que oferecer algo novo à pessoa que está a consultar esse meu conteúdo. Que vai ler algo, ou que vai ouvir, ou que vai ver algo. Tenho que lhe oferecer algo que ela não sabe. E agora podem perguntar, com forma muito legítima, mas isto estamos a falar de conteúdo, isto pode ser publicado em qualquer sítio. Pode ser publicado no site WordPress, mas também pode ser publicado num site Wix, pode ser publicado num site PrestaShop ou Shopify, qualquer coisa. Pode ser. A questão é que o WordPress, por um lado, é uma ferramenta que tem mecanismos de otimização para os motores de busca fenomenais. O que significa que já à partida nos ajuda muito sem termos que fazer um grande trabalho de otimização. Uma parte já está efetivamente feita. Depois, o WordPress continua a ser um meio fundamental de facilidade de publicação. Nós podemos criar com relativa facilidade e publicar. Podemos colocar em rascunho, podemos colocar como pendente e depois, quando for o momento, publicar. É uma ferramenta que é de usabilidade muito simples para todos os utilizadores, por isso é que tem 43% da internet, o que significa que a maior parte das pessoas consegue, de facto, funcionar de uma forma muito simples com o WordPress e publicar esse conteúdo. Por isso é que o WordPress continua a importar e é um elemento fundamental desta implementação. Não da estratégia em si, mas sim da parte final da estratégia, que é fazer com que aquilo que criamos chegue ao destinatário, chegue ao público. O WordPress não é, portanto, o destino, é o sistema que temos aqui capacidade de utilizar para fazer com que o nosso objetivo se cumpra. A questão é, ok, como é que agora vamos criar um conteúdo de 1500 palavras, que demora cerca de 10 horas, mais coisa, menos coisa, para podermos publicar. Isto não é uma avaliação sem sentido. Eu demorava 10 horas, mais coisa, menos coisa, a criar um conteúdo de 1500 palavras. Foi assim que fiz durante anos. O que significa que era uma trabalheira significativa. E o processo de que vamos falar aqui era o processo que eu seguia, com as óbvias diferenças. A solução que encontramos para resolver este problema, isto é, deixar de investir 10 horas para produzir um conteúdo de 1500 palavras e que podemos fazer com a ajuda da inteligência artificial, permitiu-nos criar esta coisa que nós chamamos de método FACE. Podíamos ter dado um nome diferente, achamos que fazia sentido porque também tem uma certa representação humana, é algo que nós podemos apresentar como sendo nossa face. E face funciona por função, por atividade, por contexto e, por fim, pela execução. São os passos reais desta face que têm alguns elementos essenciais. Ora, para aplicar este método na prática, há algumas regras a cumprir. Peço desculpa, falei há pouco de 6 regras, agora vou falar de 7 coisas que têm que fazer parte deste método. São 7 documentos. O primeiro é o voz da marca. O segundo, a entidade. O terceiro, o público. Quarto, um sitemap. Quinto, experiências. Sexto, avaliações e prova social. E o sétimo, uma lista negativa. Vamos dar então uma breve apresentação de cada um deles. Voz da marca. Todas as empresas têm que ter uma voz. E quando falo de empresas, posso também falar em pessoas. Se forem uma marca pessoal, tem que ter uma voz. Isso é fundamental. Depois, a entidade. A entidade são a vossa empresa, o vosso cliente ou vocês próprios, se forem, lá está, uma marca pessoal. O público. O público é o destinatário. Não há aqui grande segredo. O sitemap é, obviamente, o mapa do vosso site. E se estiverem a começar, não há um grande sitemap, mas, enfim, ele vai-se construindo ao longo do tempo.
Depois temos as experiências. O que são as experiências? São aquilo que vocês fazem, as vossas experiências do vosso trabalho. São aquilo que falávamos há pouco da prova social, da prova própria que vocês têm que apresentar, os resultados daquilo que vocês fazem, as experiências que tiverem. O nosso amigo contabilista de há pouco, que ajudou aquela empresa de Braga a obter melhores resultados e a ganhar mais dinheiro. E por fim temos a componente das avaliações e da lista negativa. Ora, as avaliações são o que dizem os vossos clientes de vocês. E se para já não dizem nada porque estão a começar, comecem a recolher essa informação e depois passam a ter também esse documento. Okay? Isto são as avaliações e, por fim, temos a lista negativa. A lista negativa são termos, expressões que vocês, a vossa marca, não usa, nem usará. E esta lista negativa é essencial. E à partida pode ser feita logo no mesmo momento, porque mesmo que estejam a começar, que seja hoje o dia zero do vosso negócio, do vosso projeto, esta lista negativa deve existir já. Se não usam a palavra constitucionalissimamente, e não vejo por que motivo iriam usar, a menos que fossem alguém da área do direito e dos tribunais constitucionais e afins, então vão lá colocar a dizer que não usamos esta palavra. Okay? Não precisam de uma lista exaustiva, tem a ver com expressões e palavras que vocês, dentro do vosso ramo de negócio, não usam. A proposta que aqui vos apresento para este método FACE passa por criar um projeto no Cloud. Podem usá-lo também, podem usar o chat GPT para este efeito. Eu prefiro o Cloud porque, na minha perspectiva, é um melhor escritor, chamemos-lhe assim, e é uma questão de preferência pessoal. O chat GPT funciona também perfeitamente para isto. Já experimentei, criei este mesmo método usando aquilo que usei também no Cloud, no chat GPT. Eu prefiro os resultados do Cloud, mas é uma preferência pessoal, ok? E vão transformar este sistema que aqui vamos apresentar com aqueles documentos num modelo de um copywriter altamente personalizado, específico para o vosso negócio e que vos permite oferecer conteúdo de valor e não aquele conteúdo genérico. Ora bem, temos o F da função, que significa a função que estamos aqui em curso a executar. Temos a atividade em causa, que é, neste caso, a criação de um conteúdo. Pode ser o que vocês muito bem entenderem, pode ser a criação de um script para um vídeo, pode ser a criação de um artigo, pode ser a criação de um script para um podcast, o que vocês entenderem que estão a criar. O contexto refere-se ao C, é o contexto que é fornecida à ferramenta para criar esse conteúdo, e a execução é dar a ordem para ela executar seguindo um determinado procedimento. O documento número 2 é o do sitemap, que há pouco vos falei aqui. Este documento é muito importante se o vosso site estiver já com alguns anos de existência. E este exige algum cuidado, porque as ferramentas que fazem a recolha dos sitemaps nem sempre recolhem todos os vossos sitemaps. Eu durante um tempo andei a funcionar com um sitemap meio coxo e não tinha dado conta disso, porque a ferramenta que eu utilizei para ir buscar o sitemap não fez o melhor trabalho possível. E então tive que depois encontrar uma solução mais tarde, quando percebi que havia coisas que me faltavam ali nas ligações. As ligações, refiro-me aos links. E, portanto, aqui o sitemap exige alguma atenção porque não chega a recolher as páginas, é preciso recolher os artigos do blog e nem sempre algumas ferramentas o fazem de uma forma adequada. As experiências, já vos dei conta de que, no que diz respeito à questão das experiências, é importantíssimo nós termos a capacidade de apresentar o maior volume do nosso trabalho. E se tiverem fracassos, devem também colocá-los lá. Todos nós tivemos fracassos. Portanto, não tenham problema, coloquem lá o fracasso ou os fracassos que tiverem, mas coloquem também os bons resultados que tiveram e sejam concretos nesses bons resultados. Nas avaliações, uma palavra de cautela em relação à questão das avaliações, porque ao obtermos essas avaliações, aquela coisa de que trabalho 5 estrelas, excelentes profissionais. Ok, é bom saber isso, mas não diz muito a quem consulta essa nossa avaliação.
As avaliações devemos procurar fazer com que as pessoas que vão fornecer nos digam o que é que fizemos, porque é que fomos uns excelentes profissionais e porque é que o nosso trabalho foi 5 estrelas, não apenas de uma forma genérica. Não podemos obrigar as pessoas a fazê-lo, claro, podemos orientá-las para que elas nos proporcionem esse género de resposta, para que eles nos forneçam uma opinião avalizada daquilo que nós fizemos por essa pessoa. Nas palavras-chave, há pouco falámos sobre um aspecto importantíssimo das palavras negativas, e essas palavras negativas devem ser tidas como regra fundamental de interseção entre vários elementos. E o que é que isto quer dizer na parte das palavras negativas? Que, ao colocarmos estas palavras, devemos ir para além das palavras e das expressões. Podemos usar frases inteiras, se for esse o caso. Não hesitem em colocar frases inteiras como negativas se não querem que elas sejam utilizadas pela ferramenta. Público. Sejamos o mais específico possível. Não chega a dizer há pessoas de Portugal, homens e mulheres, entre os 30 e os 55 anos. Não chega. Okay? Sejam o mais específico possível. Vão à dor que essas pessoas estão a ter. Usando o caso do contabilista, podemos dizer que são empresas que têm dificuldade no dia a dia em gerir as suas contas, que todos os meses sofrem com as inconstâncias e com um trabalho de um contabilista que não é dedicado, que não é específico, que trata o trabalho dessas pessoas como menor. Porque em Portugal há muitas pequenas e médias empresas e muitos de nós sabemos que os contabilistas nem sempre tratam bem essas pequenas e médias empresas. E, portanto, quando colocarmos as especificações do nosso público, sejamos muito concretos. Vamos ao centro da sua dor e, às vezes, temos que adaptar essa informação. A entidade são vocês, o vosso negócio e a vossa empresa. Sejam também concretos. Okay? Vocês não fazem badges nem são contabilistas. Vocês fazem trabalho de contabilidade para pequenas e médias empresas localizadas na área de Braga com um volume de negócios até 10 milhões de euros por ano, superior ou inferior, adaptem, sejam muito específicos no público quando estiverem a preparar esse documento. E aqui está um projeto da Caxi. Este é o projeto que eu chamei de Copywriting Caxi, é um projeto que eu utilizo e uso para este efeito, para vocês terem um pouco de contexto, em que eu forneço ao Cloud, neste caso usando a aplicação, eu forneço os documentos para o projeto que incluem uma análise detalhada da empresa, sobre nós, quais são as nossas missões e valores e por aí fora, qual é o nosso método, o manifesto, o website map, o tom de voz e o documento das avaliações. Falta ali os outros que entretanto eu fiz, isto é uma imagem com algum tempinho. E este é o tipo de documento, o tipo de projeto que vocês podem inserir, criando no Cloud ou no chat GPT. Vejamos então os próximos passos. Primeiro, criar todos os documentos. Okay? Todos, sem exceção. Tem uma pasta, na Google Drive, onde quiserem. Criem todos os documentos, um a um, com a sua denominação específica e também o seu texto no interior. Não precisam de ser muito detalhados, o LLM sabe tudo sobre, quando conseguir ler, ele vai perceber tudo aquilo que vocês estão a colocar. Portanto, coloquem o detalhe, mas não precisam de ser muito específicos na organização do fecheiro. Têm que existir todos estes documentos de que aqui falamos. Se não tiverem algum, não há problema, comecem com o que têm, como naquele exemplo que eu aqui abordei, no caso do Copywriting Caxi, depois vão acrescentando ao longo do tempo. Depois, vamos ter aqui as instruções. Vamos fornecer ao Cloud as instruções sobre este projeto. E cada projeto deve ter as suas próprias instruções e a ser atualizadas em permanência. Isto é, aquela instrução base que nós fornecemos ao Cloud deve ser atualizada em permanência se houver alterações. Não precisam de alterar. Caso não haja, se houver, alteram. Antes,
Antes da instrução, temos que dar um nome ao contexto. Okay? Os documentos devem ser referenciados, é uma sugestão, desta forma. Usa um chaveta, no caso do tom de voz é tom, underscore, de, underscore, voz, doc, por aí fora. Os outros são todos dentro desta denominação. Os nomes entre chaveta são as etiquetas que desta forma nós vamos fornecer à inteligência artificial para saber aquilo que nos referimos. Os nomes devem estar no documento, mas também na instrução. Quando dizemos na instrução global que vamos colocar para referenciar o documento A, B, C ou D, seja o tom de voz, o website, as experiências, avaliações, por aí afora, tudo isto deve estar devidamente referenciado. No tom de voz é importante manter sempre a consistência da marca. Okay? Se houver uma adaptação, uma alteração, adaptem o documento do tom de voz. Não se esqueçam de o fazer. No caso do projeto da Caxi, já por 3 vezes, em 3 ou 4 meses, eu fiz essas adaptações. Em particular, de início, há sempre alguma coisa que nos escapa ao criar o tom de voz, por isso vamos fazê-lo. No sitemap, é a mesma coisa. Claro que ele tem que ser atualizado, porque se vocês publicarem conteúdo, passado algum tempo, o sitemap tem que ser atualizado. Não necessitam de atualizar hoje o site e amanhã vão atualizar outra vez o sitemap, pode não ser necessário, mas, enfim, com alguma regularidade, semanal, quinzenal, mensal, vocês, tendo em conta o vosso projeto, definem. O mesmo nas experiências, porque têm que ir atualizando. Se hoje tiveram um bom resultado, para além do contabilista da empresa de Braga, o contabilista teve um resultado de uma empresa, sei lá, dos Arcos de Valdevez, fantástico, vão lá colocar dos Arcos de Valdevez. Se teve com Vila Verde, vão lá, colocam sobre a experiência do caso de Vila Verde. E por aí fora, atualizar em permanência todos estes documentos, sem exceção, incluindo o público, incluindo a entidade, porque vocês, as vossas empresas clientes ou a vossa empresa também muda. Okay? E o mesmo para as palavras-chave negativas, porque hoje lembraram-se de 7 ou 8 palavras-chave e expressões e amanhã vão lembrar-se seguramente de mais alguma coisa. Eu aprendi isto tudo por experiência própria, porque isto tudo passou-se comigo. Portanto, as atualizações têm que ser em permanência. A instrução. Há a instrução mestre, portanto o prompt mestre, que vai definir exatamente tudo aquilo que nós fazemos, começando pela função, o que é que ele é, o que é que ele vai assumir, o papel que ele vai ser, a tarefa que vai desenvolver, e a tarefa pode ser exatamente criar um conteúdo para um blog, para um vídeo, um script para um podcast, enfim, o conteúdo que vocês forem criar, a página do vosso website, a descrição de um produto, seja o que for, o contexto, e o contexto em que é solicitada esta informação, qual é o objetivo, para que é que este conteúdo vai ser utilizado. E depois temos as questões relacionadas com a recolha da informação. Isto é novo, não tínhamos falado ainda sobre a recolha de informação. O que é a recolha de informação? É dizer, por exemplo, no prompt que ele deve ir procurar as últimas atualizações sobre o código fiscal. Eu não sou um especialista em contabilidade, mas por isso, se eu disser alguma parvoíce, não é bem mal. Quando nós informamos no prompt mestre o Claude para ir à procura da última informação, e sabendo que as coisas vão mudando, o que estamos a dizer, olha, vai à procura em sítios credíveis e, se possível, informar quais são esses sítios, de atualizações sobre alguma coisa. Por exemplo, código do IRS, todos os anos mudam, o contabilista tem que estar a par, o código do IRC, o contabilista tem que estar a par. Enfim, estas questões, no caso do exemplo do contabilista, ele deve ir consultar, seja os documentos oficiais do governo, seja até a própria informação da Ordem dos Contabilistas Certificados. Okay? E é esta informação que vocês vão fornecer para ele ir recolher informação. Deve fazer ao mesmo tempo essa pesquisa e planeamento. Primeiro, pesquisa. Depois, planeia. Depois, então sim, podes avançar com a criação. Okay?
vai lá fora, à internet, faz a recolha de informação, faz a tua pesquisa, faz o planeamento, vê como é que as coisas se podem encadear e a partir daí avanças. Depois, vamos apresentar-lhe os requisitos. Okay? O que é que nós queremos em concreto? Queremos, por exemplo, um artigo que inclua determinados parâmetros, que inclua um volume de palavras que pode ser, por exemplo, 1500 palavras, 2000, 700, isso fica também ao vosso critério, e apresentam também o tempo, o momento em que esta publicação vai acontecer. Tenham em conta que muitas vezes as ferramentas, os modelos de LLM estão atrasados no tempo. O Claude muitas vezes, quando eu ainda comecei, referenciava-me a 2025. E eu não estou já em 2025. E agora tenho que lhe dizer, atenção que eu estou no dia 15 de maio de 2026 e deves referenciar-te a alguma coisa, ok? Portanto, quando apresentar estes requisitos de escrita, sejam também específicos e concretos. Tenham em conta que um LLM ainda não está a acompanhar o nosso pensamento no momento. E depois, podem sugerir-lhe também para para corresponder naquela criação com o SEO técnico. Obviamente que se for para criar um guião para um vídeo, por exemplo, não há aqui um grande SEO técnico para solicitar. Mas se forem criar uma página do site, se forem criar um artigo, se forem criar um produto, uma descrição de um produto, é importante fornecerem esta informação. Ainda a garantia de qualidade, ok? E aqui, esta parte da garantia de qualidade passa muito por vocês. Aqui é que o trabalho do LLM transita daquele lado para o vosso lado. Não é como aquele conteúdo que há pouco falávamos aqui, genérico e sem valor, de copia, cola, faz suas alterações de cosmética e, pumba, publicar. Não é. Garantia de qualidade é aquilo que faz parte do vosso trabalho. Leiam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, as que forem necessárias até perceberem se efetivamente aquilo que ali está vos representa, se cumpre a missão e se está alinhado com a informação que vocês querem passar. Se tem a qualidade necessária para o vosso produto, para que vocês, ao lançarem aquilo para o mundo, possam dizer, orgulhosos, fui eu que fiz. A entrega é quando vocês vão dizer também à ferramenta de inteligência artificial como é que pretendem que o documento seja entregue. Isto é, querem que seja entregue num doc, querem que seja entregue num markdown, querem que seja entregue, sei lá, num XLS. Vão fornecer à ferramenta essa informação de uma maneira concreta, ok? Quero que o resultado me seja fornecido em doc, em MD, em PDF, em HTML, o que vocês quiserem. Mas peçam essa informação. Ele vai oferecer-vos essa possibilidade, mas vocês devem, à partida, também fazer esse pedido. Os fatores críticos de sucesso é aquilo que vocês devem dizer à LLM para corresponder. Olha, amigo, eu quero que este meu conteúdo tenha este volume de palavras, corresponda a estas práticas, tenha em consideração pelo menos 3 ligações internas, que me seja entregue em Markdown, que inclua cabeçalhos, que inclua uma FAQ de perguntas e respostas no fim, que inclua a referenciação a estes produtos ou a estes elementos. Estes são os fatores críticos de sucesso. É aquilo que vocês, ao fazerem a vossa garantia de qualidade, vão verificar isto cumpre com aquilo que eu pretendia. Há casos extremos? Pois claro. Há casos extremos, há aqueles casos em que efetivamente vocês não sabem até muita coisa, mas estão numa fase de é preciso colocar um artigo sobre as alterações do código do IRS que o governo prevê fazer para 2027. Ok, mas não há aqui muita informação ainda disponível. Se quiserem correr o risco de publicar sobre isso, avancem, não há um problema sobre isso, mas tenham em consideração que há casos extremos. E esses casos extremos são aqueles em que vocês vão ter que ter uma avaliação do trabalho feito ainda maior. Cada projeto deve ter as suas próprias instruções e devem ser atualizadas, como referimos,
sempre que se justificar. Se se justificar todos os dias, seja, se for uma vez por semana, ok, e por aí fora. A partir daqui, sempre que pedires um conteúdo, o projeto vai fazer-te algumas perguntas. Porquê? Porque essas perguntas estão na instrução. Onde é que está a instrução? Já lá iremos. A instrução tem ordens explícitas para vos fazer sempre perguntas. Porque às vezes nós esquecemos de alguma coisa. Okay? Está lá, pergunta-me algo. E esse pergunta-me algo é aquilo que a ferramenta vos vai questionar para depois vocês poderem responder. No fim, a revisão é humana. Aquela garantia de qualidade que há pouco vos falávamos não é só da LLM, é humana. Vossa. Não esqueçam nunca este aspecto. É o mais importante deste método FACE. Antes de publicar, façam uma checklist. 1. Isto inclui algo que só nós sabíamos, a prova social, o caso dos 30% daquele contabilista de Braga, daquele contabilista que ajudou a empresa de Braga a crescer, só eles é que sabiam que ajudaram aquela empresa a crescer 30%. Okay? Cumpre, siga. À prova, estamos aqui a mostrar provas disso mesmo, estamos a mostrar um gráfico, alguma informação concreta, é possível? Ótimo, se não houver aqui nenhuma obstrução, informação que obviamente é sensível e confidencial, sigam. Se houver alguma coisa que é confidencial e sensível, obviamente que não vão fazer essa publicação. A experiência é ali abordada a nossa experiência, neste caso concreto, um case study nosso está lá. A opinião, a nossa opinião está lá, apresentada. Ok? Siga. Temos links internos que são úteis. E isso a ferramenta também vos vai apresentar. Lembrem-se que ela tem lá o sitemap. Tem links internos. Avançamos. Há algo novo em relação, por exemplo, ao top 3 do Google? Se há, seguimos. Se não há, temos que fazer um bocadinho mais de trabalho. E, por fim, se está a ponto para publicar em WordPress. Se tem a arquitetura toda pronta, no caso de uma publicação para WordPress. Se tem um título, se tem os cabeçalhos, se tem o texto, enfim, toda aquela parafernália de elementos que vocês querem publicar no vosso site. Se tem, por exemplo, perguntas e respostas, se tem bullets, points, porque vocês acham que faz sentido e se estiver perfeito, siga. E este é um método que funciona se cumprirem com estas regras, se usarem um tom de voz real, se integrarem experiências específicas, se fizer links internos para o vosso site, para as páginas, para os produtos, para os artigos, se evitar uma linguagem genérica e se evitar também a tal linguagem indesejada. É aqui que este método funciona. Se tudo isto se for cumprido, funciona. Dá algum trabalho, de início dá, depois é fazer as atualizações e dar a continuidade. Um exemplo como faço, um exemplo muito breve, obviamente, é este. Em vez de escolhermos aqui um tema como um contabilista pode ajudar a poupar nos impostos, vamos então fazer algo muito específico. Em vez de escrever um artigo otimizado para SEO sobre como poupar nos impostos. Parece que é uma coisa interessante, ok, vamos seguir. Se usássemos o FACE, nós íamos falar a dizer que o público são os donos de pequenas e médias empresas em Portugal. Podemos até ser específicos e dizer em Portugal continental, ou nos Açores, ou na Madeira, porque as regras fiscais são diferentes, como sabemos, em algumas particularidades. A experiência, se inclui um caso real, se o sitemap tem links para uma consultoria fiscal ou uma coisa do género que nós podemos querer oferecer como uma chamada para a ação, se tem um ponto de vista a dizer que poupar nos impostos não começa em dezembro, parece que é uma coisa genérica e é, porque também não dava para pensar muito neste assunto. Então, mas, no fundo, se há aqui alguma coisa que tenha um ponto de vista forte e concreto, e se a lista negativa, por exemplo, tem expressões como soluções à medida ou excelência de serviço, que podem ser removidas, obviamente, se essa lista negativa tiver, o método está a caminho de ter o seu sucesso. Ora, não é apenas
uma questão de usar a IA para escrever mais, é dar um rosto, e esse rosto passa pela tua marca, pelos teus dados, pela tua experiência. E tudo isto faz parte daqueles documentos que ali há pouco falávamos. O tom de voz, de que há pouco eu referia como sendo um dos documentos importantes, todos eles são, mas é um documento extraordinariamente importante porque é aquele que vai definir em grande parte a forma como vocês comunicam, o tipo de linguagem, mas também a forma como vocês interagem com o mundo. E esse tom de voz dá um pouco mais de trabalho porque não chega a pedir a uma LLM porque ela não sabe qual é o vosso tom de voz se vocês não lhe derem informação. Mas se vocês lhe derem alguma informação, ela vai saber e têm que fornecer alguma informação para isso. E para essa questão também temos aqui uma ajuda. Aqui, neste QR Code, está não esta apresentação, mas está um site feito, obviamente, com uma ferramenta de inteligência artificial. Esse site reúne toda a informação que vocês necessitam para replicar isto. Tem lá exemplos de todos os documentos. Tem a informação sobre onde podem criar um tom de voz. Nós criamos, usando, obviamente, a inteligência artificial, uma ferramenta para criar um manual de voz. Esse manual de voz implica responder em um conjunto de 15 perguntas e têm que submeter cerca de pelo menos 500 palavras de texto vosso. Não texto vosso criado com AI. Não tem que seja texto vosso mesmo. Façam um esforço, a sério, não é assim tão difícil. Façam um esforço para criar um texto vosso e depois façam um upload. No fim, vocês obtêm um resultado, que é o vosso tom de voz. Ajustem-no. Não vai ser perfeito. Pode não corresponder na exata medida àquilo que vocês acham que é um tom de voz. Mas estão lá todos os documentos de todo este método. Tem toda a informação que vocês necessitam para o replicar. Se quiserem, podem copiar e colar. Não recomendo, mas se quiserem, podem copiar e replicar tudo aquilo que lá está. Se quiserem, vão falar, obviamente, como um contabilista de uma empresa chamada Fiscal Norte, ou uma coisa do género, que foi um exemplo que eu adotei. Portanto, mas não façam isso. Portanto, peguem nesta informação, adaptem-no, vão ao manual de voz, não copiem aquele manual de voz, usem uma ferramenta específica para criar o vosso. E depois, digam-me os resultados, eu gostava imenso de saber. Obrigado pela vossa atenção. Obrigadíssima. Então eu passava primeiro às perguntas, porque eu acho que, apesar de vivermos com sempre tanta mudança e tantas atualizações, muitas vezes realmente tropeçamos na tentativa fácil de pedir um prompt rápido que não dá os resultados que gostávamos que desse, não é? Já que a inteligência artificial podia responder de uma forma ainda melhor e surpreender-nos. Portanto, acho que faz todo sentido termos esse método e conseguir ter assim também melhores resultados. Questões que queiram colocar, aproveitar aqui o... Obrigado, Zé. Com exceção do Álvaro, se alguém mais tiver perguntas, eu se calhar tenho aqui um suborno relacionado com as perguntas. Mas tu não tens... Não, tu já tens o... já começaste bem, por isso. A minha pergunta era sobre público-alvo. Portanto, imagina que queres escrever um texto e estás a pensar especificamente num determinado público-alvo. Pode ser digamos, o teu público genérico da tua empresa, dos teus clientes, não é? A persona que tu tens para os serviços ou produtos que estás a vender. Onde é que entra neste método, onde é que entra a informação sobre o público-alvo a quem se dirige o conteúdo que estás a criar? A informação sobre o público-alvo entra dentro do documento do público. E como é que se vai obter essa informação? Será essa a tua questão? Também? A informação é, primeiro, já tens um público-alvo inicial base, ok? Vamos falar, por exemplo, da empresa de contabilistas. Já sabe que vão ser, tendo em conta a dimensão da sua própria empresa, aquilo que é capaz de fazer ou não,
Vamos colocar, por exemplo, uma pequena empresa de contabilidade de Braga, como exemplo. Seguindo essa lógica, temos pequenas e médias empresas do distrito de Braga ou num raio de, sei lá, 200 km de Braga, ou os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Vila Real, se assim estiver na disposição de o fazer, que têm um volume de negócios até 20 milhões de euros por ano, focadas no setor da restauração, da hotelaria, com dificuldades relacionadas com a gestão do seu dia-a-dia, das contas correntes e de encontrar as melhores formas de gerir a contabilidade considerando os métodos do setor da hotelaria ou algo do género, as regras da Associação de Hotelaria de Portugal ou do género, tendo em conta também a legislação vigente para... E a parte da dor, que para além daquela componente genérica que aqui referenciava, da dificuldade do dia-a-dia, de encontrar quais são os pontos de dor dessas empresas. Ora, eu não sou um elemento da contabilidade, alguém especializado em empresas de contabilidade, eu não tenho uma empresa de contabilidade. Se eu for essa empresa de contabilidade, eu vou tentar perceber junto das pessoas e dos meus clientes atuais quais são os pontos de dor dos meus clientes atuais, quais são as dúvidas que eles me colocam. A seguir, o que é que eu posso fazer? Porque hoje temos meios práticos e eficientes de fazer uma pesquisa ainda mais alargada, ou uma ferramenta de inteligência artificial, e faço uma pesquisa sobre isso e depois faço a baliza entre aquilo que a ferramenta de inteligência artificial me forneceu e aquilo que eu próprio sei. A especificidade com que eu vou depois criar esse público pode estar aqui. Podemos usar estas ferramentas hoje. Há uns tempos atrás, para fazer uma pesquisa sobre o público, demorávamos muito tempo. Eu investia seguramente 2, 3 semanas a fazer uma pesquisa, não sempre em contínuo, obviamente, mas no total, se calhar umas 15 a 20 horas a fazer uma pesquisa para um público de uma determinada empresa com a qual trabalho. Agora, demoro 5, 6 horas, demoro algum tempo, porque é a forma também como eu funciono, demoro algum tempo, mas já não são as 15, 20 para fazer essa pesquisa. É aqui o Arthur. Foi na esperança de ser elegível para o suborno. Estavas a ver se havia mesmo. É uma garrafinha do WordCamp Europe 2022. Muito obrigado. Acho que é uma coisa que tu aprecias bastante, Arthur. É verdade. Grande surpresa. Uma coisa que na tua apresentação gostava que explorasse mais, se pudesses, não conversamos depois, era a lista negativa. Okay. Tens técnicas, tens alguma dica que possas explorar um bocadinho mais? A lista negativa é algo muito pessoal. Pessoal ou para a empresa, relacionada com a empresa. Mas enfim, vamos colocar aqui como uma questão pessoal. É uma lista muito, muito pessoal. Porquê? Porque tem a ver com a tua própria experiência de vida. Primeiro, remover as expressões genéricas que toda a gente usa. O serviço de excelência, coisas do género, portanto, que toda a gente usa. Essas expressões podem, à partida, ser logo removidas. Depois tens que olhar para o teu negócio. E no teu negócio há um conjunto de expressões que outros concorrentes também usam de uma forma frequente, são genéricas. Sendo genéricas porque toda a gente usa, então vais colocar estas também lá. Portanto, tudo isto exige algum trabalho manual, portanto, algum trabalho que não é de inteligência artificial. Isto funciona a partir do momento em que o trabalho humano deixa de funcionar. Isto é, em que tu já forneceste o teu trabalho à ferramenta e a partir dali ela vai funcionar com aquilo que é o teu trabalho. Mas o teu trabalho não é exemplo. Depois tu regressas na parte da avaliação de qualidade e na parte da verificação, toda a parte final antes da publicação. Mas aquela fase inicial tem que passar por ti, inevitavelmente, incluindo a lista de expressões negativas. Essas palavras-chave negativas devem ser
o mais completas possível, mas não significa que tenhas que ter uma lista gigantesca de 50 ou 60 termos. Podes começar com 5, 6, 7. Um termo pode ser o suficiente. A partir dali vais criando conforme também os vais descobrindo. Vais criando ou vais atualizando conforme também os vais descobrindo. A minha lista de expressões negativas tem para aí, neste momento, para aí uns 20 ou 25 termos, e esses 20 termos não estavam lá desde o início. Estiveram 7 ou 8, depois 7, exatamente. Tiveram 7 e depois foram crescendo. Passaram para 10, depois passaram para 12 e por aí fora, até chegar aos atuais 20. Não sei se respondi à tua questão. Muito bom dia, Freitas. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, como sempre. Uma questão, você falou em relação ao tom de voz, e é uma questão muito importante na criação do prompt. Você teria como dar 2, 3 exemplos só para especificar um pouco mais no momento que deve ser utilizado e qual tipo de tom de voz? O tom de voz tem que ser utilizado sempre. Em todo o conteúdo que tu faças, seja escrito, seja de voz, seja de vídeo, enfim. Todo e qualquer tipo de conteúdo deve ter por base esse tom de voz. O tom de voz é aquilo que é a forma como a tua empresa cliente, tu próprio, vais comunicar. Okay? Se há um conjunto de termos que tu não utilizas nunca, tu tens que estar também a dar essa indicação. E o que é esta parte do tom de voz? És mais sério ou menos sério? Incutes humor, não incutes? És alguém que dá muitos exemplos ou não dá exemplos ou raramente dá exemplos? És alguém que usa uma linguagem coloquial, formal, informal? Usas o tu ou usas o você? Estes são exemplos do tom de voz que é necessário produzir. Portanto, a forma como, em termos orgânicos, tu funcionas. Há empresas com as quais nós trabalhamos que funcionam com o você, há outras que usam o tu. E, portanto, isso também faz parte do tom de voz. Ao ajudar a criar um conteúdo para uma empresa que usa o você, o LLM já lá tem aquela instrução, já sabe que esta empresa usa o você. A outra usa o tu. E, portanto, estamos a falar que cada projeto destes é para uma determinada entidade. Portanto, sejas tu próprio, seja uma empresa, seja um teu cliente. Se tiveres 10 clientes, tens de ter 10 projetos destes, ou se calhar mais, porque pode haver um cliente que tenha 2 tipos de negócio fortes, não é? Se respondi à tua questão, já agora. Tens aqui também uma garrafinha, depois dou-te Eu sugeria, pronto, não sei se estamos mais uma, para tentarmos cumprir. A Marcelo, eu acho que já perdeste a vez. Se calhar vais ficar fora. Mas pronto. Mas pronto, depois podes fazer a tua pergunta nem mesmo, eu permito. José, viva, parabéns pela apresentação, estava Obrigado. muito bem conseguida. Tenho só uma questão na parte da transição da validação, portanto, da LLM para a humana. Na parte em que tu fazes o teu review e tens conhecimento sobre aquilo que estás a avaliar e dás o teu input humano, o que é que estás a fazer depois com esse know-how no que toca a partilhar esse conhecimento, esse loop de feedback à LLM? Fazes alguma coisa ou não estás a tirar proveito disso para que a LLM tenha conhecimento desse teu know-how e nas próximas iterações seja melhor? É aqui que entra a atualização daqueles documentos. Tu, por exemplo, crias um conteúdo, não é? Estás a colocar o know-how em funcionamento nesse conteúdo, certo? Esse conteúdo vai parar ao teu site. Quando tu forneces uma atualização do teu sitemap, a LLM vai buscar essa informação, sabe que há ali, naquele site, naquela posição do site, um artigo sobre alguma coisa que tu fizeste, em que estás a apresentar o teu know-how. Onde é que tu podes mais colocar o know-how? Em cada um daqueles documentos, nos que justificarem, obviamente, no documento das experiências. O know-how é uma experiência que tu tens, não propriamente uma experiência concreta de realizar alguma coisa, mas podes encaixar lá que fizeste um desenvolvimento de alguma coisa em concreto. E na instrução principal. A instrução principal, aquilo que eu chamo de instrução mestre, o prompt mestre, pode e deve ser atualizado também em conformidade com as necessidades.
Não é algo que está escrito em pedra. Aquilo é feito de início, depois há um know-how que tu ganhaste, ok, perfeito. Copias a instrução mestre, ou já deves ter copiado para algum lado, preservar sempre, porque nunca se sabe o que é que pode acontecer, portanto, preserva sempre, e podes transportar isso também para outro lado, para outra ferramenta, com um chat GPT, se usares o Cloud, ou vice-versa, ou outra qualquer, que permita ter projetos. Portanto, no fundo, esse documento, essa instrução mestre, tu pegas nela e atualizas com a nova informação. E a partir daquele momento ele passa a ter aquele know-how novo, aquilo que entretanto aconteceu agora, vais capitalizar apresentando essa nova informação. E portanto, a partir daí ele já lá tem isso. Respondi à questão? Se não respondi, depois questiona-me novamente. É fácil encontrar o Freitas, por isso certamente não será um problema. Se calhar avançava então, fica a pergunta pronto para depois. Avançava então para não perdermos a nossa agenda. Queria-te agradecer. Obrigado. Eu sempre preciso. Bons speakers. Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! É uma comunidade linda, devo dizer. É uma comunidade Obrigada. que vocês, ano após ano, continuam a surpreender, continuam a reencontrar-se e a construir juntos. E Ontem agora no Algarve também, portanto. foi super inspirador o dia da comunidade e eu ia já lá agradecer o convite do Ruben, que tem vindo a dinamizar a comunidade. Ele tem vindo a fazer um trabalho excelente, a colocar novamente o Algarve no mapa. Sim. O Algarve tem merecido, ao longo dos últimos anos, um conjunto de investimentos, um conjunto de trabalho que agora merece ser conhecido, e o Ruben tem liderado a construção dessa comunidade. É um community builder, naturalmente conta connosco, conta com todo aquilo que são os nossos investimentos, quer públicos, quer privados, para alavancar esta comunidade, que é muito meritória. E sobretudo agradecer aqui o vosso Obrigada. convite. Para nós é sempre um gosto ir ao Algarve, portanto estejam. Eu sei que sim, mas vou-vos dar mais desculpas. Eu venho aqui para vos convidar e para vos dar mais desculpas, porque o Algarve não é só praia. Claro que não. Obrigada, força. Muito obrigado. Então, ditas as palavras simpáticas, que eu também às vezes sei ser simpático, eu venho falar aqui um bocadinho, um post-mortem, tá? Para lá do funil. Toda a gente fala de funil, não é? Sobretudo os marketeers. E eu, enquanto marketeer, enchi a minha boca com a palavra funil, até que chegámos a um ponto em que, pela nossa observação, o funil já não explicava o que é que estava a acontecer com as Customer Journeys. As Customer Journeys, neste momento, a jornada do utilizador, como é que as pessoas chegam até nós, como é que as pessoas chegam pelos caminhos digitais até às nossas empresas, mudaram para sempre. Ao ponto de grandes consultoras internacionais, a própria Google, terem chegado a essa conclusão e terem delineado que nós, neste momento, já não estamos a falar de funis, estamos a falar de influence maps. Porque cada um de nós tem uma maneira de chegar até a uma empresa. Ok? Nós éramos um bocadinho os sitting ducks enquanto agências, porque estávamos sem ferramentas para, ponto número 1, compreender, ponto número 2, interpretar,
Ponto número 3, implementar estratégias para dar a volta a isto. Então, em primeiro lugar, a minha apresentação centra-se em compreender e assumir a realidade, que perceber porque é que já não podemos estar a falar exclusivamente de funis na sua lógica linear e tradicional do termo, e perceber o que é que vem aí e como é que nós, enquanto agências, enquanto marketeers, enquanto developers, podemos trabalhar de uma forma mais eficaz para devolver o impacto à nossa comunicação digital. Tá bem? Este é o pressuposto, esta é a premissa. É uma apresentação super rápida, com premissas, com pressupostos. Eu estou aqui à vossa disposição depois para perguntas. Não trouxe foi subornos, não fui avisado que ia trazer suborno, mas pronto. Estou aqui para vos esclarecer. Pronto, então, em primeiro lugar, dizer que a Customer Journey não começa no vosso website. Este é um bocadinho, para vocês, é uma realidade um bocadinho dura, não é? Tipo, e tal, constroem um site, as pessoas vão aparecer. Isso é um bocadinho spray and pray, não é? É tipo, nós temos um wishful thinking que, como sabemos, nem sempre acontece. As pessoas procuram informação, as pessoas chegam até às marcas das mais variadas maneiras e essas maneiras mudam todos os dias, não é? Tipo, o ChatGPT, o TikTok, os Google AI Overviews, Instant Messaging. O Instant Messaging em particular, nós chamamos o Dark Social, tem um papel absolutamente crucial na jornada dos utilizadores. A maior parte das pessoas chegam até nós por uma referência num link do WhatsApp. Quantos de vocês mapeiam isso? Quantos de vocês ativam a estratégia da vossa marca para que possam tirar partido desse Dark Social, do Instant Messaging? É aquela mensagem que eu mando para a minha mulher: olha, vamos jantar aqui a este restaurante hoje. Não é? Tipo, é provavelmente o decisor e a mensagem e o link mais importante que aquele restaurante vai ter naquela noite. Pelo menos para mim e para a minha mulher. Portanto, a porta de entrada da internet está a mudar. Mas também estão a mudar as formas como é que as pessoas chegam até essa mesma porta de entrada. Portanto, estão todos familiarizados com este modelo tradicional, que infelizmente ainda é muito ensinado nas universidades, não é? Quando uma pessoa vai a uma universidade, e tal, tens aqui os modelos, que depois é super engraçado, cada empresa consultora arranja uma forma mais interessante de apresentar o modelo. Há uns que são o AIDA, depois é o TOFU, o BOFU e o MOFU. Já todos ouviram falar desse tipo de terminologias. Cada empresa consultora e cada empresa que vende publicidade tem uma forma de dizer que o funil é uma coisa linear, é previsível, é controlada pela marca. Nada mais ilusório. Nada mais ilusório. Hoje em dia, nós estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Estamos a falar de uma realidade fragmentada. Existem dezenas, centenas de aplicações com as quais vocês interagem até chegarem a uma marca. É perfeitamente contextual, é gerida pelo momento, pela vossa mood. Não é? Se calhar vocês interagem com uma marca de uma forma completamente diferente em diferentes circunstâncias. É mediada pela inteligência artificial, é mediada, digo eu, pelos algoritmos, pela forma como nós somos manipulados, no bom sentido, somos levados a ter determinadas ações, e nós não podemos ignorar isso. Ignorar isso é meter como a avestruz a cabeça na areia. Nós temos que abraçar esta realidade e preparar essa nossa jornada digital. E, por fim, é absolutamente não linear. Nós temos que abraçar que os consumidores não andam assim de uma forma linear. Nós temos que ter a consciência e temos que ter, sobretudo, a capacidade de compreender e de entender que os utilizadores saltam livremente entre as diferentes etapas. Por exemplo, quando tu estás a comprar um carro, tu não vais ao site da marca e encomendas o carro. Ou não, tu vês, por exemplo, um comparativo, depois vais ao site da marca, depois vais ao site de outra marca, depois vais ver uns YouTubes, depois começas a ser impactado no social media, porque, entretanto, os cookies fizeram a sua função, não é? Aqueles cookies que aceitaste. Começas a ser impactado via algorítmica e tudo isto faz um compounding effect na jornada do consumidor.
E nesse contexto é que eu digo que o funil antigo assumia a partir de um conjunto de 4 pressupostos que são profundamente ultrapassados. Desde logo, que os humanos pesquisam com intenção, que as marcas controlam a descoberta, que os websites são destinos e que as jornadas são sequenciais. Todas estas 4 assumptions que nós tínhamos nos nossos programas de marketing, eu sou o primeiro a reconhecer, mesmo na nossa agência, nós assumíamos que as pessoas são profundamente racionais na sua jornada de descoberta e que as pessoas sabem o que querem. Nada de mais errado. Ainda para mais, na geração X e na geração Z, o attention span está reduzido a segundos. Em que as pessoas decidem, quando estão a fazer scroll, se querem ver um conteúdo ou não, em décimas de segundo. Há uns anos atrás, eu recordo-me de receber um estudo da TikTok a dizer, as pessoas decidem em 3 segundos. Neste momento estamos a falar de décimas de segundo. Vocês reparem como é que a velocidade em que a geração X, Z, como é que eles scrollam. E nós temos que adaptar a nossa forma de comunicar das marcas a essa nova realidade. Tenho aqui alguns dados. Eu vou naturalmente no final facultar o link para esta apresentação. Vocês vão ter acesso a todas estas questões, mas eu queria apenas dizer que nós temos que, enquanto marcas, entender e que estamos perante uma nova realidade, um novo paradigma, e temos que evoluir da navegação para conversas. Temos que evoluir da antiga web, em que falávamos de menus, de páginas, de cliques, de search bars, de help me navigate, para uma nova web. Uma nova web que é ligada a questões, a prompts, como o José Freitas muito bem dizia. Estamos perante uma nova web. Temos que preparar as nossas marcas para esta nova web, para conversas, para recomendações e até para utilizadores que se querem colocar nas nossas mãos. Diz-me o que é que eu preciso. Pessoas que dizem ao ChatGPT o que é que eu devo visitar. O que é que eu devo visitar? Não é? Nós temos que preparar as nossas marcas para um utilizador que não sabe o que quer. Grande parte dos programas de marketing, ao longo das últimas décadas, foram desenhados para um consumidor que sabia o que queria. E, se estamos a falar dos baby boomers da década de 50 e 60, esses bravos homens e mulheres que ergueram a sociedade em que a gente está confortavelmente sentados, eles provavelmente até sabiam. E isso fazia sentido nas agências Mad Men. As pessoas sabiam o que queriam. Nós estávamos a falar para pessoas. Neste momento, e é assustadora a realidade, mas é a realidade, não é? E não serve de nada ignorá-la, nós temos que falar para pessoas que precisam que nós lhe digamos o que é que eles querem, o que é que eles precisam. Tá? Muito obrigado pelo nod. Isso é altamente encorajador, particularmente vindo de pessoas jovens, que eles não gostam de reconhecer. Mas os números estão lá para provar isso mesmo. Ok? Pois, então, eles encontram as coisas no TikTok. Ok? O TikTok não me pagou para esta apresentação. Eles podem encontrar no Instagram, mas na realidade 90% deles começam as suas jornadas no TikTok, depois vão ao Reddit, que é para ver o que é que as outras pessoas estão a dizer, não é? Porque eles não têm cabeça para coisa. O que é que os outros dizem, que é para eles formarem a opinião, o que é de certa forma inteligente, não é? De certa forma inteligente, várias opiniões formam a opinião deles. Depois perguntam ao ChatGPT, depois perguntam veem no Instagram, são impactados, mas nada disto aqui é linear. Isto aqui podem ter visto alguma coisa no Instagram e depois perguntado ao ChatGPT e depois ido ao Reddit e depois começarem a ser impactados no algoritmo do TikTok. Esta estrada tem 2 faixas, uma em cada sentido. Não é? Ou então um loop, como eu também mostro aqui. Isto pode ser perfeitamente um loop. A descoberta começa a ser algorítmica, começa a ser controlada a um nível, a um patamar diferente. Esta é também a minha premissa. Portanto, é ao nível de conteúdos hiperpersonalizados, completamente à volta daquilo que vocês gostam, à volta daquilo que vos interessa. Vocês vão desenvolvendo interesses. E como é que as plataformas descobrem o que é que vocês gostam? Vocês ficam lá mais tempo a ver. Em vez de estarem décimas de segundo, se calhar estão 3 segundos.
Então, 5 segundos, partilharam. O algoritmo adora quando vocês partilham. Vocês ao partilharem com os vossos amigos estão a dizer: epá, este gajo está mesmo interessado nisto. Quando vocês começam a partilhar, quando vocês começam a guardar, é assim que funciona. Depois, as AI Synthesis, os Google AI Overviews, tudo isto influencia a jornada do utilizador. E então, eu estive a refletir como é que eu trazia esta realidade em que nós vivemos, enquanto agência, uma realidade profundamente nova, e como é que isto se pode adaptar a pessoas que constroem as presenças web do nosso país e da Europa. Não é? Portanto, eu estou a falar com pessoas que constroem presenças web, em 90% dos casos estão aqui na plateia, portanto são pessoas que, ou freelancers ou agências que estão dedicados a construir presenças web. Então, na nossa ótica, o website em si mesmo evoluiu, o website é diferente, mas é insubstituível. Ninguém, nem o mais radical dos pensadores de marketing, ousa sequer dizer que o website é substituível. É a presença base, é onde se reconduz tudo, ok? Mas em si, ele está a mudar de natureza, ok? O website passa a ser, sobretudo, um interface conversacional. E atenção, o cuidado com que eu digo esta palavra. É um interface conversacional. Passa a ser muito mais bidirecional, passa a ser muito mais uma conversa. Uma conversa implica dois sujeitos a trocarem informações. Ok? É uma conversa, não é falar para, nos websites tradicionais, sobretudo nos websites catálogo, nós mostrávamos o que é que tínhamos e esperávamos que as pessoas clicassem. Neste momento, temos que preparar as experiências web para que sejam bidirecionais. E isso é um desafio. Depois, temos que ter validation layers, que são os sinais de confiança que o Zé Freitas muito bem falava. Porque não é só o consumidor que valoriza isso, é também todo o ecossistema AI. O ecossistema AI funciona sobretudo à volta de validação, à volta de reviews. E nós temos que desenvolver isso de uma forma muito mais profunda nas experiências web que estamos a criar. Temos de ser capazes de criar isso de uma forma muito mais intencional. Depois, temos que ser capazes de criar experiências imersíveis e contextuais. A personalização só funciona se nós formos capazes de responder a cada contexto. E isto requer que os websites sejam desenhados de uma forma muito mais plástica, versátil. Por isso é que eu dizia antes, e provavelmente choquei alguns dos menus e das navegações, o menu e a navegação perdeu importância, na minha ótica, porque nós temos que ser capazes de entregar experiências digitais muito mais plásticas e muito mais fluidas, adaptáveis à forma de cada um de nós explorarmos aquela interface. Okay? E por fim, AI-enabled environments, que são dinâmicos e personalizados e personalizáveis. Ok? Portanto, a homepage está a começar a ser apenas o ponto de partida da interação, não uma brochura, não um website de apresentação puro e simples. Ok? Portanto, nós neste momento temos não só o conhecimento, mas temos as ferramentas. E deixem que vos diga aqui, vocês estão aqui a ouvir estas coisas, temos a obrigação de entregar às empresas que vêm ter connosco experiências mais elevadas, experiências melhores. Ok? Os utilizadores preferem interação sobre a exploração, e aqui já me estou a referir até a alguns dados que nós temos relacionados nesta área. Portanto, as pessoas procuram respostas instantâneas, preferem personalized guidance, preferem, em vez de meterem uma keyword numa search bar, preferem fazer uma pergunta. E porquê é que vocês acham que isso acontece? Porque todos os ecossistemas digitais com que eles estão a interagir permitem que eles façam perguntas em texto natural, que eles promptem. Qualquer ferramenta que sai cá para fora, o ChatGPT, o LLM, o Gemini, tudo
lhes permite fazer prompts. E eles estão à espera de fazer prompts e de fazer perguntas um bocadinho mais complexas e mais personalizadas, mais direcionadas ao seu interesse no nosso próprio website. Ok? A IA, na nossa ótica, está a influenciar as decisões muito antes dos utilizadores chegarem ao nosso website. A IA, e sobretudo os agentes de IA, estão ativos à volta de várias categorias de interesse. E aqui vou só fazer um pequeno parênteses para explicar porque é que estou a usar se calhar nem é preciso fazer um parênteses, eu sou do Algarve, não é? É natural que a gente fale sobre coisas relacionadas com turismo, com real estate. Esses são, na realidade, os nossos core verticals. E nós, naturalmente, estamos a desenvolver agentes e interfaces conversacionais nessa área para aplicar nos websites, ok? Aquilo que eu digo é que, para além disso, para além de termos a experiência agentic, nós temos de ser capazes de integrar isso nos websites, ok? Temos que perceber que os websites devem ser conversacionais by design, ok? Em vez de estarmos aqui a martelar coisas em cima, devemos ser conversacionais by design e temos que pensar a web de uma forma diferente para conseguirmos dar resposta aos diferentes objetivos. Então, o exemplo muito rápido. Antigamente, as hospitality journeys eram desenhadas desta forma. Aliás, antigamente, estou a falar há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, nós desenhávamos aqui uma campanha de anúncios, filmávamos uns vídeos espetaculares nas praias do Algarve, vocês aqui ficavam, maravilha, vou já reservar. Não é? Uns desenhos espetaculares, depois um website magnífico, com call to actions, com CTA brilhante, reserva agora, e depois assim os pop-ups em baixo, só restam 2 unidades. E vocês a ficarem cheios de FOMO, Fear of Missing Out e tal, e depois um booking engine espetacular, funcional, vocês reservavam, aceitavam o pagamento e já está. Pois não funciona assim agora. É um bocadinho diferente, é um bocadinho mais complexo, mas não quer dizer que nós ignoremos, nós temos é que nos preparar para dar esse tipo de respostas, está bem? Então, porque é que existem cada vez mais aqueles couples a viajar e a fazerem conteúdo e não sei o que mais? Porque há aí um incentivo económico. Nós na Dengan temos também, para além da agência, temos um Startup Studio. E no Startup Studio nós organizámos o Dengan Founders Program e uma das startups finalistas, uma startup do Canadá, era precisamente para estes senhores e estas senhoras que fazem conteúdo de viagens possam monetizar de uma forma mais poderosa. Reparem que o negócio é a monetização do conteúdo de viagens. É aí que começam as jornadas e a inspiração da hospitality atual. Já não é nas campanhas que as marcas façam. Portanto, nós, enquanto marcas, perdemos um bocadinho esse controle e temos de estar ok com isso. Temos que compreender que existem também os AI Assistants de recomendação e planeamento. Até posso dar o exemplo aqui de uma pessoa lá na empresa que foi fazer uma viagem ao Japão, programou toda a viagem a partir do ChatGPT. Olha, planeia-me aqui. E foi para o Japão, assim, à aventura, com voos comprados, com hotéis reservados, tudo ao Deus dará. Ele disse, olha, se falhar, falhou a tecnologia em que eu mais confio, por isso deixa estar. Olha, vou à aventura. E pelo menos falhou num sítio organizado, não é? Era um bocadinho mais chato de falhar na Índia. Eu aposto que ele não ia fazer a mesma coisa na Índia, mas pronto, foi para o Japão. As reviews, isto é importantíssimo. O Zé Freitas mencionou muito bem a importância de vocês honrarem esse período, porque o AI é claramente influenciado e inspirado pelas reviews. Os AI Concierge, que é, ao fim e ao cabo, a materialização disto que eu estou aqui a dizer. Como é que nós temos alguém dentro do nosso website que ajuda as pessoas a navegar, ajuda os Generation Xers que não vão navegar em menus. Esqueçam lá isso. Não é? E tal, este menu é intuitivo. Epá, o hambúrguer, eles são vegan, pá, eles não vão tocar no hambúrguer. Eles são vegan. Ninguém vai tocar no hambúrguer, nem sequer vai abrir, mas vai ali haver um pop-up, uma cara simpática, que eles vão clicar e vão começar a falar. E é essa magia que nós estamos a preparar na Dengan com os nossos Digital AI Concierge. Já existem alguns exemplos, depois se calhar vamos falar acerca disso. E por fim,
a reserva tem que ser seamless, tem que ser integrada, tem que ser o mais simples possível e tem que estar preparada para esta agentic web. Então, porque é que nós decidimos apostar nestes interfaces conversacionais? É um bocado redundante neste momento a perguntar isto, porque na realidade toda a apresentação aponta para aqui. Porque é mais simples, porque é mais objetivo, portanto, nós reduzimos a fricção entre a intenção e a ação. Temos uma conversational AI que qualifica, que guia, que converte através de um diálogo natural. Não é? Quanto mais natural for o diálogo, maior é a nossa taxa de conversão. Nós temos vindo a observar isso, já temos nos Digital AI Concierge de última geração que nós lançámos, porque existem várias gerações, começámos com os chatbots, depois Assisted Actions, neste momento já estamos a falar de agentes Digital Concierge que orquestram outros agentes dentro da nossa organização para ajudar os utilizadores a conseguirem concretizar determinadas ações. E isto leva-nos a maior qualidade, decisões mais rápidas e, sobretudo, um engagement com mais significado. E um engagement com mais significado leva a melhores resultados. Por fim, a minha proposta, e se levam alguma coisa desta conversa que eu tive aqui convosco hoje, é que a minha proposta é que nós neste momento temos uma nova jornada, uma jornada loop, uma jornada contínua, em que nós começamos com a descoberta, mas não necessariamente começamos com a descoberta, nós podemos começar com uma interação, mas temos aqui este loop que o pós-venda não significa o fim, alimenta o início da jornada de outros, ok? Porque todos nós partilhamos as nossas viagens e, por exemplo, eu estava aqui a partilhar coisas do Porto, já estava a inspirar pessoas no Algarve a virem a esta magnífica e brilhante e acolhedora cidade do Porto. Portanto, o fim da jornada para mim significa apenas o início da jornada para o outro e devemos encarar estas jornadas de Customer Journey como um loop contínuo. Eu tenho que acelerar, eles estão aqui a mostrar uns painéis aqui está aqui a faltar qualquer coisa, mas pronto. Mas o WordPress também tem que evoluir. O WordPress é a base da internet, ok? Não deixa de ser a base da internet. Nós na nossa agência estamos a continuar a construir as nossas AI Growth Platforms em cima do WordPress e de todo este ecossistema. Continua a ser o ecossistema mais brilhante, mas tem que ter aqui um conjunto de premissas que, a meu ver, são fundamentais. Tem que incluir interfaces conversacionais e AI Assisted Search. Não tem que ter só Search Bar tradicional, tem que ter AI Assisted Search como mínimo. Depois tem que ter experiências de conteúdo dinâmico e personalizado e personalizáveis, ok? Sobretudo se for e-commerce. As pessoas têm que se ver dentro das coisas. Por exemplo, a Sephora lançou a hipótese das pessoas fazerem o upload de uma selfie e verem como é que o make-up fica nelas. Tipo, temos que ter esta abertura para experiências muito mais personalizáveis e que as pessoas possam fazer o produto delas mesmo antes do produto ser delas, ok? Isso tem que ser cada vez mais generalizado. E depois, do ponto de vista técnico, temos que ter sistemas de data integrados e temos que ter Machine Readable Structured Content. E o José levantava um bocadinho esse ponto, e é esse o propósito da criação do conteúdo. Nós temos que ter esse Machine Readable Content. Depois tenho aqui um conjunto de recomendações. Vocês, sei que no Community Day já tiveram a falar disso, mas temos que ter a certeza que o conteúdo é indexável e crawlable, com sitemaps que funcionam, não é? Mas depois temos que ter a capacidade de entender que o AI vai buscar informações a muitos outros sítios. E para citar aqui um filósofo português, todos devem conhecer, o Bruno Nogueira, o mundo não é só isto, o mundo é boas cenas. Pronto, e já citei o Bruno Nogueira, acho que... Ok. O conteúdo deve também falar para as máquinas e devemos ser capazes de alimentar os LLM, onde eles vão buscar informação. Okay? Os LLM não vão buscar informação só no nosso site. Era bom, era fixe, mas o nosso website é apenas uma das fontes de informação que ele vai buscar acerca de nós. E temos que alimentar
as máquinas. Temos que alimentar as máquinas do ponto de vista estrutural, contextual, conversacional e torná-lo legível pelas máquinas. Os cliques já não são suficientes. Nós antes falávamos de métricas como sessões, bounce rate, click-through rate. Nós, neste momento, temos que nos focar em intenção, em profundidade da conversa e através de sentiment analysis, nós neste momento conseguimos perceber a qualidade das conversas e conseguimos melhorar a qualidade das conversas que temos com os clientes. Outra métrica, AI Discoverability, é absolutamente crucial, é como pelo menos 20% das pessoas chegam aos vossos websites através de Large Language Models. Se nós não investimos em AI Discoverability, estamos progressivamente a ficar para trás. Ainda não é absolutamente crítico, mas já representa um potencial de 20% dos vossos clientes. Assisted Conversions, validarmos o impacto destas conversões assistidas e sermos capazes de detectar engagement signals para qualificar e aprofundar o impacto das leads. Eu tenho perfeita consciência que sou eu apenas entre vocês e um coffee break. Deixem-me só terminar a dizer que deixem-se do old mindset, voltem-se para o novo mindset. Nós temos que trabalhar para otimizar as marcas com as quais trabalhamos para contexto, para relevância, para tempo, para interação e para personalização. O funil não está morto, mas claramente não é suficiente no ano do Senhor 2026. Nós temos que acelerar, temos que ser capazes de proporcionar descoberta, proporcionar confiança, proporcionar interação e fomentar a lealdade e a fidelização dos clientes. Muito obrigado. Obrigada. Sim. Obrigada. Estamos realmente assim com um espaço de tempo pequenino até ao coffee break e também não quero atrapalhar o coffee break, mas se houver assim alguma pergunta que queiram fazer... Eu nem sequer trouxe subornos para perguntas, mas estou à disposição para perguntas, está bem? Nós estamos assim numa boa condição. Para perguntas. Está aqui uma. Está aqui duas. Quem dá mais? Olá, bom dia. Bom dia. Aquela jornada que tu estavas a falar do pessoal mais novo, a categoria que eu saí há pouco. Sim. Saímos sábado. Ontem. O Reddit, efetivamente, faz parte dessa jornada aqui na nossa realidade? Faz. Eu não tinha de todo essa ideia. Faz e faz cada vez mais. E faz perante uma audiência que é provavelmente a mais interessante para os negócios. São aqueles que querem saber mais. São aqueles que querem saber opiniões, querem interagir. O Reddit está em claro crescimento em Portugal e, sobretudo, para empresas business to business, tem que claramente apostar nisso. Porque é que nós também falamos no Reddit de uma forma muito clara? Todos os Large Language Models, eu estou a dizer todos, e não estou a escolher palavras aqui, todos utilizam o Reddit como um sinal muito importante para alimentar as suas respostas. Todos. Aliás, a OpenAI começou por aí, admitidamente, ok? Eles não têm outra forma de entender o que é que as pessoas pensam e entender o sentimento acerca de uma marca sem ser os online reviews, os Trustpilots, sem ser os Google My Business e, de uma forma muito mais interessante, o Reddit, de uma forma muito mais profunda, o Reddit, sem ser alimentado por estas third-party platforms. Porque tudo o resto são as marcas a falarem acerca de si mesmas. Eu não tinha efetivamente essa ideia do Reddit. Mas faz sentido aquela ideia de que a malta mais jovem procura um conjunto de validações exteriores. Exato. Para formar a sua própria decisão. Eu tenho uma filha, tem 20 anos, e diz, pá, o pessoal está todo a dizer. E eu, o pessoal quem? Exatamente. eu pergunto-lhe sem ela, fica logo toda... O pessoal quem? Está na net. Está na net aonde? Está no Reddit, está no TikTok. Está no TikTok, está no Reddit, está no Facebook, está no Instagram. Está no... Exato. O pessoal está todo o pessoal está todo a... Pelo menos já sabemos onde é que estão, não é? Já é bom.
Muito rapidamente, então, uma questão é fazermos perguntas a um Google, que era o nosso método tradicional de pesquisa. Outra questão é fazer perguntas a uma LLM. Normalmente nós pesquisamos no Google com 2, 3 palavras, uma expressão curta, mas na LLM isso não acontece. Absolutamente. José, como é que nós resolvemos essa parte? Essa é a observação. Eu procurei incluir, e foi na parte que eu já estava aqui a acelerar na apresentação que eu claramente derrapei. Peço desculpa aqui ao Ruben, à Carolina, peço imensa desculpa, mas a parte da resposta é colocarmos os AI concierge. Okay? Nós sermos capazes de integrar a inteligência artificial que nós conseguimos controlar através das knowledge bases e de tool access, de acesso a determinadas ferramentas, quer externas, quer internas ao nosso negócio, para os ajudar a encontrar as respostas e encontrar as soluções que nós temos para lhes oferecer. Portanto, sim, é possível, temos que otimizar e temos que trabalhar através dos AI concierges. Temos que entender também a homepage como uma forma de conversar com as pessoas e de as acolher da melhor forma junto dos nossos negócios. Obrigado. Portanto, agora fechamos as questões para não atrasar mais o coffee break. Eu vou-vos pedir só alguns segundos, segundos, acho que é uma métrica que ainda, não milissegundos, mas uns segundinhos. Não dá para Vamos fazer despedir o coisas Jorge e vou fazer um breve fecho da sessão da manhã. Muito Obrigadíssima. obrigado. Para lá, é isso. Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hello everyone, welcome to the second part of our morning here on track 1 on WordCamp Portugal. So, was the coffee break good? Okay, so we'll have lunch at 1, do not forget that. But before lunch, we're gonna join for a group photo in the lobby or probably outside, depending on the weather and the will of our photographer. So, how many WP-CLI commands do you know by heart? So first, who uses WP-CLI? Okay, how many commands do you know? WP plugin install, WP-DB query, WP config set. What if you didn't need to know any of them? What if you could just describe what you want in plain English or Portuguese, and an AI engine handle the rest? Juanma Garrido is a web developer and developer relations professional specializing in JavaScript and the WordPress block editor. He lives and breathes developer experience, and lately that means AI-powered developer experience. In this 50-minute session, you'll use Cloud Code, Anthropic's AI coding agent, as a command center for WordPress, live demos, real workflows, generating themes from a design, querying your database in plain English, installing plugins, diagnosing error logs, all from the terminal. Please welcome Juanma Garrido. Thank you, Marco. Sounds right. Let's talk about WordPress development and management with Cloud Code. My name is Juanma Garrido. Marco has done a great introduction, so I'm not going to add anything else. Before we start, how many of you are using Cloud Code for working with your WordPress projects? Nice. Copilot, yeah. One thing I wanted to mention is that I'm going to focus this talk on Cloud Code, but all the things I'm going to explain here can also be applied to any other agent, coding agent, like Copilot or other ones. So yeah, but we are going to focus on a specific agent, coding agent like Cloud Code. So the bottom line of this talk is that we can now talk with our WordPress installation. So for example, as Marco said, we don't really need to remember all the CLI commands. We don't really need to know how to do specific things. Now we can retrieve information from our WordPress, or we can perform actions just by using natural language. We chat with our agent, we ask it for things, we ask it to do things, and we get the results. And this is the overview of what we are going to learn today, or at least what I'm going to show you from my experience, what can be done from Cloud Code. As you can see, Cloud Code is at the center of everything, and I can interact with my site in production. I can interact with my site in the local development environment. I can inject expert knowledge about specific things in the form of skills, and we will talk about that. I can also interact with third-party services like GitHub, Slack, or Figma. And Cloud Code can be like the bridge between all these operations. For example, I can say to Cloud Code, okay, take my, I can work locally with my WordPress instance, and then I can say, okay, push these changes to my production site. Or bring the latest version of my production site to my local site. Or I want a specific information about my production site, like for example, how many plugins do I have, what's the latest post that I have published. I can manage all of that from our AI agent. In order to do that,
we need to give it some superpowers in the form of some things that are called skills, MCP, and also abilities. And we are going to talk about these things and how we can take advantage of them from Cloud Code. Let's start talking about Cloud Code, what it is. This is the definition of Cloud Code from the documentation side. So Cloud Code is an agentic coding tool. This is important because there are a lot of agents, there are a lot of AI agents, but Cloud Code is specialized in coding. So if we work with code, it's a really good option to interact with our projects. So it's an agentic coding tool that reads your code base, edits files, runs commands, and integrates with your development tools. So when we work with Cloud Code, we usually, after installing it, and then you have the instructions because they are different depending on the operating system, we enter into the folder of our project and we launch the command Cloud. And we get something like this. This is a chat from the terminal that we can start talking to and ask the agent for information or to do some operations. There's a lot of things that we can say, a lot of tips, you will find a lot of tutorials. I'm going to share some few tips about how to work with Cloud Code. One important thing is to take care of the context. There are no strict rules, but I think that a good recommendation is to not going over 50% of the context when we work with Cloud Code. The context is the amount of information that the agent is managing during the session. The more we talk with the agent during a session, the more context it manages. If it manages an excessive amount of information, then the agent can hallucinate, so it can invent things, it can say things that are not accurate. So if we take care of the context, we can avoid having like bad information or invented things directly. Also, one thing that I do is to, whenever I have a conversation with Cloud Code, I try to persist the outcome of that conversation in a file. For example, I use Obsidian. I don't know if any of you use Obsidian or any system that allows you to track your nodes can be a really good partner for working with Cloud Code. And then there are several commands that we have available. These are two very useful ones, the skills command and the MCP command. The skills command allows us to see all the available skills that we have during our session, and MCP will allow us to see all the MCP servers that we have available, and that will, this is important because it tells us the type of things that we will be able to do from our agent. And the last recommendation is, before we start implementing things, start in plan mode, because Cloud Code is like a bull. If you don't stop it, it starts doing changes and doing a lot of stuff. So it's a really good recommendation. Whenever we want to do something, let's start in plan mode. Let's check what he's planning to do. And once we are happy with the plan, then we can say, okay, go ahead and do whatever you plan to do. So this is about the agentic coding agent. Let's start with the first idea, the WordPress MCP. The main idea of an MCP is a standard that allows us to connect agents with external services. In the WordPress world, a WordPress MCP means that we can connect our agent with the WordPress installation. The
definition is MCP stands for Model Context Protocol, and is just an open source standard that allows us to connect AI applications to external systems. So this is a standard that is widely used by a lot of third-party services, and that means that any agent can connect to these external services using this system. So there's an agreement that this is a good system, and that simplifies things to connect agents to third-party services. So this is more or less how it works. The MCP server gives the AI agent some tools to do things, and the AI agent can count on them in order to do things. So whenever we ask Cloud Code to do things, it checks the type of things that it can do. There are some things that it can do natively, but some others it cannot do them unless we provide the agent with the tools to do them. And MCP server is a way to provide the agent with these tools. So the agent chooses the right tool to do whatever we are requesting it to do. There are two parts in MCP. There is a client side and a server side. On the client side, we have our Cloud Code agent, and there's a configuration we need to do, and we will see that in a minute. But on the server side, we can connect at a host level, at a development environment tool level, or directly at an instance level. I'm going to show how we can, how this looks like in a real interaction. What type of things we can do once we have the proper MCP connected? We can do whatever the tools allow us to do. So we can ask for content, we can ask the agent to create content, to update labels, categories, to install plugins, whatever we need to do, we can do that from the agent. So let's see a demo. Yeah. I'm going to put this full size. So I have a WordPress installation using WordPress Studio, and I open the terminal. So I launch Claude from the folder of my project, and now I interact from there. But in this case, I'm first going to check the MCP servers that I have available. To do that, I do /MCP, and I see the ones that I have available. In this case, I see I don't have an MCP server to connect with my site in production. So I'm going to add it. In order to do that, I exit the session. I launch this command that, as you can see, is adding a specific MCP server using a specific transport and some things that we are not going to enter right now. But after I have done this, I can enter the session again, and if this is the configuration file that this command has created and that Cloud Code is using. And now when I enter again, MCP, as you can see, we have now a MCP server to connect with my hosting. So now, from this moment on, I will be able to talk with my site in production. So I can ask things such as, okay, tell me what's the last post that I have published. So it's going to check the tools that it has available thanks to the MCP server. And as you can see, it's using the WordCamp MCP, which is the MCP server provided by my hosting in production. That provides my agent with a lot of tools. Among of these tools, there's one that the agent can use to get that information. And here, as you can see, this is indeed the last post that I have published in production. So we can get information, but we can also perform actions directly with our site in production using natural language. So, for example, I'm here at the WordCamp Portugal, and I know that I want to write a post after the event sharing my thoughts, but I want to have
a template already built, so then I don't have to waste time on that. So during the WordCamp, I say, okay, Cloud Code, create a draft for a post with the outline, so then I only have to fill with my ideas, and I can be more effective. So it creates the draft, and then I go to my production site, and I can check how indeed this has been created. I go directly to my production site, and this is the post that it has created, only by using natural language. The LLM translates what I want to do with the proper tool to do that. Then I'm going to interact with my site in my local development environment. So I'm going to ask Cloud Code, okay, how many local sites do I have? And the interesting part here is that I don't have an MCP server, but I can, the agent can interact with my local development tool using the CLI. So as Marco said, I don't need to know the commands, but because the agent is smart enough to know which specific CLI commands it can use to get the information that I want to get. For example, it says that I have these 3 local sites with my local development tool. I can ask for plugins. It is smart enough to read between the lines. Here I have asked XXX, but because I'm asking that from a specific folder, it's getting me the information from the folder of my project. And then if I don't know what Cloud Code can do with my WordPress site, I can just ask it, okay, what can I do with my local site? What can I do with my production sites? And then I can add the configuration required in order to do whatever I wanted to do. Okay. Let's talk now about agent skills. Is anybody familiar with the idea of skills? So yeah, skills, a simplification would be like knowledge encapsulated that we can inject into the agent in order to do things. So a better definition would be the one available in the official repository. WordPress agent skills are portable bundles of instructions, checklists, and scripts that can help AI assistants, for example, Cloud Code, understand WordPress development patterns, avoid common mistakes, and follow best practices. This, at the end, takes the form of a specific markdown file with some instructions and sometimes a script that the skill can use in order to get extra information. So that's basically a skill. I don't know if I can open this. There is a repository in the WordPress organization called Agent Skills. These are like the official skills to work with WordPress. They belong to the community and they can be enhanced. But there is a good set of skills we can use to do things. For example, these ones. If we check the content of a specific skill, we can see that this is just Markdown with some instructions, and sometimes there is a script that can be called from the skill. And we have skills for almost everything we need to do in WordPress. We can summon a skill for blog development. We can summon a skill for theme development, for doing something with the interactivity API, for creating an ability, for example. We can use the specific skill. So once we have the skills available, the agent is smart enough to inject itself with the piece of knowledge it needs in order to perform that thing. But we can also specify, okay, use this skill for this thing that I'm asking you to do. So we can guide the agent to use like the specific portion of knowledge that we know is required for the job. Skills can be at a global level or at a project level. For example, I have all these WordPress skills at a global level. So in any project of WordPress, I have them available. But then
I can also create custom skills for my project. And we can see a demo about this. Okay. Here we can see how with the command skills, I have a lot of skills, but among them, I have these specific WordPress skills. These are at global level, so I have them available in all the projects. And for example, for this WordPress installation, I'm going to ask to Cloud Code, okay, I want to create a blog using the interactivity API because I wanted to use this technology that I know is performant, that I know it generates a code that is modular and that is more organized. When I ask the agent to do that, I do that through the specific skill I wanted to use. And one thing that I do is I switch to plan mode because I don't want the agent to start doing things before me accepting the changes, like agreeing with the specific changes. So it starts doing a thing, it injects itself the knowledge to do that, and it generates a plan. One of the things that the agent does every time we request something, it explores the code base, it understands how it's done, and it knows where to write the code or which files to modify in order to get the outcome we have asked it to do. So this is the plan. I have a look at the plan. And there's one thing that I don't like because the plan says, okay, the blog must therefore be an all-build plugin. I say, no, I want a build process. So what I can do is to guide the agent to say, okay, plan is fine, but I want you to update it to use a build process. So it goes again through the plan and it generates a new plan using the new indication. There are a few more things that I don't like about the plan. So for example, I have detected that with the build process is not using experimental modes that I know is a flag that needs to be used. So I ask Cloud Code to generate a new plan. The cool thing about the skills is that as we detect these things that we have to indicate to the agent, we can incorporate them to the skill so we don't need to repeat them the next time. So this can be done with skills that we have imported from somewhere else, but we can also use them to create custom skills for specific ways we like to do things. So every time that skill is loaded, it's going to be used by Cloud Code as a guide of how to do things. Another thing that I have detected in this plan is that it's using like an old way to register the blog. I know there's a recommended new way of registering blogs, but I don't know exactly the name. So I can just ask, okay, can we register the blog using the last recommended way? And what is doing here, because I have an MCP server called Context7. Context7 is an MCP server that connects to the documentation sites of anything we want to do. So it's a good thing to have because before doing something, it can connect to the documentation site, reads how things are done, and use that information for the implementation. So in this case, is getting the information that the recommended way to register blogs as per 6.8 is this one. So it's going to apply that to the blog we are creating. So it updates the plan and seems good, happy with the plan.
So it's applying experimental modules, it's using this new way of registering blocks. And I say, okay, good, we are good, let's go. It's using this new way of registering the block. And after I'm happy with the plan, what we can do at this point is, if it looks fine, but I don't have enough time to review the whole plan, I can save this to a note, to a different file, and check it later. Or maybe I can also ask, okay, let's go through this plan so I can be 100% sure that I'm understanding the changes. So we can also ask Cloud Code to help us understand the plan and implementation. But in this way, I'm happy. Let's go with the changes. And this is starting with the implementation. While it's doing this thing, I'm opening a new tab and I want to show you the form of the skills. So as you see here, I'm checking the skills that I have at a global level, and they are stored in that location. And this is just Markdown. These are indications that I can add any new things that I consider are important. So it goes with the plan, it's implementing the changes, it's creating a whole new set of files using the indications that I have provided, based on the initial guidance provided by the skill. This is another interesting thing, because the agent is using this skill to test the outcome of our work. So this playwright skill, what it's doing is, okay, the agent has finished, it has created a post with the new block, but in order to check the block in the front end, it's using the playwright skill, so it is going to actually doing what I would do manually, is opening the post in a browser, is checking that there are no errors, and is making sure that what it has done is fine. And it says, okay, I have done all the checks I can do from here, and this is what it has created. It has created the block.json looks good, the edit.js looks good, render.php looks good. From here, we can customize the code, but it's a really good starting point to do something using good practices. Is using the register way, and this is the block we have asked. We asked a block that displays the time in London and in Madrid in real time. And this is the edit view. So this is a good starting point to continue with the development of this block. So we have seen MCP, we have seen skills, and now the third thing we are going to check is WordPress abilities. WordPress abilities is a concept that has been included recently. I think it was the last version when it was officially included in WordPress. And what allows us is to define capabilities in a very specific way that works really well with agents, but not only with agents, with any other systems, internal systems in WordPress. So the official definition, let's read it. The WordPress ability is a registered self-documenting unit of WordPress functionality. The self-documenting part is interesting because when we define an ability, we define the form of the input data and the form of the output data. So we are really specific about how the form of the object that should be passed to the ability in order to do whatever it has to do, and the form of the response from the ability. Once this ability is registered, it can be discovered and invoked through multiple contexts. So we can connect that ability with the MCP server so it's exposed as a tool, but that ability can also be used from other places, such as we can invoke that ability from a command valid command. We can call that ability using the REST API. So
once it's there, we can use it from different places. And it includes authorization and input-output specifications, as I just said. This is the idea of WordPress abilities if we expose them as tools. We have a plugin. From this plugin, we register an ability. This ability can be just an ability, but we can also add some properties to say, okay, if there's an MCP adapter that right now is a plugin that we can add and we can enable, this MCP adapter will take all the abilities that has a specific property that says, okay, if there's an MCP adapter, expose this ability as a tool or as a resort or as any other thing. And this ability will be exposed as a tool. And as we said, as we saw earlier, the agent, once it has access to these tools, it can take them into account in order to do things, or in order to retrieve things. So the final idea is that we can create custom capabilities that can be accessed by an agent. So as we said, the hosting can provide an MCP server, the local development environment can share some tools and capabilities, but also our WordPress instance can also share some specific tools. I'm going to pause here because this is important. If you are plugin developers, this is a very powerful idea because we can now prepare the capabilities provided by our plugins to be accessed by an agent. And in order to do that, we can create an ability that can be exposed by an MCP server. So whatever functionality our plugin is providing, we can create a specific ability, and that ability can be exposed as a tool. So I don't know, an SEO plugin, any plugin that generates content using AI calls to another provider. Whatever we want to do, we can encapsulate that as an ability, and we can make sure that that functionality can also be used not only from within WordPress, but also from a coding agent such as a Cloud Code. What type of things we can do from our ability? Whatever we want. Whatever we can do from a plugin, we can encapsulate that functionality as an ability, and that ability can be summoned, can be called from a command palette command, from a REST API call, or from can be exposed as a tool using the MCP adapter. So let's see a demo of this. Oops. Okay, so we are again in our Cloud Code agent, and I'm going to ask my agent to create a WordPress ability because I know the idea of WordPress of abilities. I like the idea, but I don't know how to create an ability. But I don't really have to know to start playing with that. I can just ask the agent to create an ability. I can try, and then maybe I can learn how it works. So I'm going to ask my agent, okay, create an ability that returns whatever. In this case, the top 5 longest published posts by word account. In this case, I want to make sure that the ability can be exposed as an MCP tool because not all the abilities we want them to be exposed, and we need to specify that when we register the ability. So in this case, I want to make sure that the Cloud Code generates an ability that can be exposed as an MCP tool. And here, as we can see, Cloud Code is auto-injecting itself the knowledge it needs in order to register the ability. So there is a specific API, there are some recommendations. So because I have that skill available, is auto-injecting itself that portion of knowledge. So
it has injected itself the knowledge, it has processed my request, and with all the information, in this case, I have skipped the plan part, although it's a recommended thing to do. But it has created the ability. And now I can access to the outcome of that ability directly from my agent. We have done some work before, because what I have done, and I'm going to show you that in a minute, what I have in my WordPress installation is an MCP server via the MCP adapter plugin. So what I have done is I have done to the MCP adapter repository the latest release. I have installed that as a plugin, and that plugin is enabled. So with that plugin, what I have is an MCP server that is exposing the abilities that are defined as exposable as tools, so to speak. And then also, in my project, I have configured the client. We will see that in a minute. But with all of that, now I can create abilities that can be exposed as tools, and I can access to these tools directly from my coding agent. So this is the information it has retrieved by using the specific tool we just created. This is just an example. We can do the same with any other functionality or plugin provides. This is the config that I have in my WordPress installation, and this is the client. This is, as you can see, it's an npm package that I'm calling through npx. There's some configuration that's available on the MCP adapter repository. Main idea here is that we can add that configuration in our project, so we can access the MCP server that is enabled thanks to the MCP adapter plugin. So we have added a specific password for the admin, and we need to point this to the right URL. All of this is documented in the repository of the MCP adapter. And now if we go to our WordPress installation, we can see how I have here the MCP adapter. This is the plugin that is available from this repository, and also the longest post ability. This is the plugin that Cloud Code has just created, registering the ability. I'm not going to check the code because I think there are several. There was a talk this morning about abilities, and there is a cool workshop that Ryan and I are going to lead this afternoon, where we are going to show the specific structure. So I think that can be a great complement of this talk. But yeah. So going back to this diagram, we have touched all these different interactions. We have seen how we can interact with the production side via an MCP connection, via the tools that are exposed via the MCP server. We have also interacted with our local development environment. We could have done that via an MCP, but in this example that I showed you earlier, we did that through the CLI. We have seen how the skills allow us to inject knowledge in the agent in order to do things. We can summon that knowledge directly, but the agent is smart enough to auto-inject itself that knowledge if that's available. And also, we have seen how we can use NCP or CLI of external services directly from the agent. So, call to action is if you are building plugins, make sure that you build agent-aware plugins. In order to do that, you can create these abilities. So, whatever capabilities are provided by your plugin, they are accessible from an agent like Cloud Code.
these are some resources. I have shared these slides in my social media, so they are available there. And thank you. I'm open to questions. So thank you, Juanma. So do we have any questions? Thank you for the talk. It's more of a meta question for me. So actually, by, let's say, plugging in Cloud Code into this development flow, we're actually, we may be creating a dependency here, right? And on the other end, we have a private company that controls the price per token, right? So in your mind, is there any concern around, adapting as a community, as developers, adapting to this type of workflow and in a way providing that control to a private company? Yeah, that's a really good question. Because there are concerns about privacy, and there are concerns about the cost of these operations, and there are alternatives. And I think those alternatives will get more powerful in time. And those alternatives are the local models. There are open source models that we can use, because at the end, all the magic provided by Cloud Code is because of an AI model behind all those requests and processing all that information. But if instead of the models provided by Anthropic, in this case, we use local models, we can get a similar output. Right now, you can tell the difference of quality, but in time, I think these local models will get more powerful. So we won't have that dependency you are mentioning in terms of privacy, because the information will be processed in all machines, and also in terms of cost, because we won't have to pay for every request. So yeah, I think right now there are alternatives. Some models, powerful models, unless you have a very powerful machine, they are hard to execute them on our local machines. But there are services like Open Router, I think is the name, that provides us access to local models that are hosted elsewhere. So yeah, there are ways to navigate through this thing until local models get powerful enough to be and small enough to be able to be executed in our machines. Okay, just another quick comment. Have you found yourself looking at the screen and thinking, oh, I missed the days where I was actually doing development instead of just doing prompts all day? Have you got there, or? I have changed that with another feeling. That is the feeling of delivering. Okay. So the pleasure I felt as a developer creating the code, I have replaced that with the pleasure I feel now with making my ideas reality in a more effective way. So yeah, I know what you mean. But also, for example, I love to learn. And I find that a tool like Cloud Code is really good to help you learn things and to help you understand complex things. So I now dare to work in very complex projects because I have this partner that can go with me along the way. And yeah, I guess that's what it means evolve as a developer in this AI world. Yeah. So we still have time for some questions, right, Alvaro? You are controlling the time. Still more questions? Existential ones? No? Okay, so I need to go to my backup questions. So skills, MCPs, abilities, APIs. There's a lot of new vocabulary here. If someone wants to start experimenting with AI agents in WordPress right after this talk, what's the first thing they should try? Like the very first wow moment.
I think that going to the WordPress organization, going to that repository, copying those skills in the right folder, all of that is described in the repository, and start playing with that. You can either ask Cloud Code to do things, to develop things and see how it auto-injects itself the knowledge, or you can summon directly a specific skill, and also creating your own skills to adapt to your way of work. I think that's very impactful first thing to do. From there, you can explore with MCP servers, maybe with your hosting, check if it has an MCP server that provides your agent tools. And yeah, there are a lot of things that will allow you to interact with your WordPress installation from an AI agent like Cloud Code. Yeah, so anyone? Oh, there's a question there. So following up on that, because if you, let me just add, if you are a plugin developer, yeah, you just start doing the abilities, because that was the first thing I did. It's really cool. Hello, I have one question regarding the treatment of the data. What's really the point right now? The security of the cloud making the process of analyzing, for example, data from recruitment or something like that. What's really the point? Yeah, yeah, there are several ways to deal with that. One way, at an enterprise level, there are plans that you can agree with Anthropic or with the company that is providing the AI models a specific level of privacy, so that data is not used to train the models, things like that. So that's one thing that at a corporate level can be done. But the second thing is what I mentioned earlier. You can just try to use local models, because that provides you 100% privacy, and also you can control the cost. So I think, I guess it's a matter of exploring the different options. Maybe you don't need a very powerful model for what you need to do, and you can adapt to different models. That's an exploration phase, but yeah, there are options to control the privacy of the data. Okay, okay. Thank you. Anyone else? No? I would have, if you're doing this with public institutions, do not tell it the European Union, because they will hunt you down. Are we done? Wait a moment. Okay. So on the example you showed, you set an admin account to access all the abilities. How can we control what the users can access, so at different levels? Because from what I understood, you use application password, so that's admin access to your account. But what if there is a author or something like that you don't want to access every ability? How do you control that? Well, every ability has an authorization function, and through that function you can control the specific role that is required in order to perform that application. So that's one level that you can apply. Then to access the MCP tools, I'm not sure about this. I think the MCP adapter right now only has this admin password, which gives you full access for the admin. But I guess that if you use a different user, you will get different capabilities from that user. So summarizing, every ability you define can have a specific authorization phase that you can use to control which role can access to a specific tools you are exposing through the MCP adapter. Is that it? We're done now? Okay. Thank you, Juanma. Okay. Thank you.
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hello again. So, show off your hands. Who know that AI is already built into WordPress core? Okay, it's not a plugin, not a third-party integration, it's in core. For most of us, AI in WordPress still means ChatGPT plugins and content generators. But the WordPress project has been quietly building something much deeper. Jorge Costa, o nosso amigo Tuga, is a software engineer and WordPress core committer, one of the people who literally ships the code that powers a third of the web. And in this session, he's going to show us what the core team has been building: the WP AI client, the Abilities API, the MCP adapter, and why WordPress is still the right foundation, even in a world where AI can spin up entire projects from scratch. So, 20 minutes. Pay attention. Please welcome Jorge Costa. Thank you for introducing me, Marco. And here we go. The agenda for this presentation, I will start by talking about what are the building blocks that most of them next week will be released in WordPress 7.0. Then I will tie things together and how the building blocks can be connected to provide nice experiences and solve real problems. Then the question that probably is in everyone's mind: the agents can spin up projects in any stack, can build on anything. In this scenario, is WordPress still the right choice to ask agents or humans to build on? And then I will talk about the world of new possibilities, what is now possible to do in the AI age, and how we should rethink timelines and think about what can be and what cannot be done. The building blocks. Let's start with the first, and this is the consumer-facing building block. Is what users on like without any development, what real users on your website can take advantage of. And the first is the AI plugin. The AI plugin offers the consumer features that users can use. For it, like, think about excerpts. Some teams have them, and normally you needed to manually write them, but it's totally a task that can be done by AI. From the post content, the AI can understand your voice and can generate a shorter version that can be done automatically. This is a plugin, but in WordPress 7.0 there is like a callout, and with a single button, users don't even need to know that plugins exist. With a single button, they can activate this type of AI features. Each AI feature can be controlled individually in a UI. Enabling one does not interfere with the other. Each functionality is independent. And we have things like automatically alternative text generation for images,
automatic image generation and feature image generations with decorations based on your post content. These things, some of these features which we are experimenting and people can already try, some of them may be enabled by default in the future. We never know. Like Gutenberg was the plugin where things were trying for the AI world. The AI plugin is where the developments on AI related features are happening. And then shipping on WordPress 7.0, a new screen, which is like the connectors. Connectors is a pattern becoming common even in AI tools, like how you specify the connections to third parties. And in the world, there are many AI providers. We don't know what users prefer to use, if they have a contract with a provider or with the other. By default, we will include some connectors to the main AI providers. But connectors are not just about AI. Connectors are a centralized, until now, like each plugin that offers some third-party functionality had their own settings page. And people were like putting API keys in the settings page of a plugin. Think like Google Maps, SEO plugins for SEO APIs, payment APIs, things like that. Each one did its own thing, and things were not reused between plugins. That's the thing we want to change. WordPress core does not include by default code of any of the providers, but with a single button you can activate and configure without any page reloads. You configure an AI provider of your choice. For example, an e-commerce plugin can include connectors for payments, and people can configure, and the payment connectors can be used by the e-commerce plugin or by a forms plugin or by any other thing. This is like the centralized place for external connectivity of your WordPress site. Then the Abilities API, which on the presentation before was already talked a little bit, and like it's a functionality, like AI evolves around tools. Abilities are like the way WordPress can specify what resources I have and what actions can you do, like an ability to write a post, an ability to retrieve the posts, or if you had a forms plugin, an ability to submit a form, an ability to retrieve the answers of the form. And this way, like they have types, they are strongly typed, so an agent can know what the ability receives, what the ability outputs. UIs can be generated on the fly based on what the ability receives and what it outputs. The WP-CLI can use abilities to call. MCP can use abilities. That's a central specification of functionality. And it's not just core. The major plugins are right now shipping abilities that people and agents can build and use them, like from forms plugins, WooCommerce, SEO plugins. All of them are including abilities, and many, like even small plugins and many developers, probably some of them in this room, are already experimenting and building things on abilities. Registering an ability is really like not many lines of code. It's simple. You specify a name of ability, a description, so the agent can know what this ability does. You specify a function that executes the ability, and you specify the input and output types. And you can specify the permissions, so you know like this user can do that, but cannot access that. So you have totally granular control. And yeah, abilities are not just PHP. You have an equivalent JavaScript API. For example, if you use the Cloud Chrome browser extension or WebMCP on Chrome that is behind an experiment of Flight, the browsers can use the JavaScript API to connect abilities. So you can, like in the sidebar of the browser, just tell, build me a post about that, or install this plugin. And the agents should be able to use these abilities to, behind the scenes, call the abilities and do the actions you want. Like without any type of configuration, without like things just working. Another building block, which is the WP AI client. Think about, like, you want to generate content or generate images. There are many AI providers. Would you want to understand the internals of each AI provider? Do you want to learn how Cloud works and how the API of Cloud is, or how the API of Google is? What if
next month there is a new model being released that is better than these ones and you want to switch, you would be writing specific code. So WordPress includes an API that is vendor agnostic, and when you like ask to generate like a text or generate an image, behind the scenes it calls the AI providers that the user chooses to connect to. But you can switch any provider. You don't need to rewrite any code. So you can work with AI without being vendor specific. You can use any of the vendors. And yeah, it's really simple. Here I have a function that, given a prompt, will just generate content. It's not hard. It behind the scenes, it may call any of the providers that allows to generate text, and it just returns the value. You don't need to understand what the API or what, like any plugin that wants to just given a prompt generate a set of content can just, this code will work, can just get it, and you don't need to like spending hours understanding what's happening behind the scenes. And yeah, abilities can be passed to in the call. So you can say generate like a post about the top products on my site, and you can pass abilities that provide the top orders on your site or like the products. So to generate the content you are asking, behind the scenes it may call the functions that you say that provide the resources. So it's like an agent. It's an agent. It gets your prompt, it understands what are the resources and what things I can call, calls whatever is needed, and provides you the answer. Another building block, which is the MCP adapter. Like MCP is, the talk before went in detail about this, is a protocol that allows to expose tools to AI agents. Like it's a very used protocol right now, and MCP adapter transforms the abilities that I referred in tools from this protocol that the agents can call. But if tomorrow a new protocol is invented, we can create another adapter for the new protocol that appears. So adapters are what converts abilities to the languages that the agents speak. And MCP adapter can be used to expose the abilities as MCP, which is right now the most used protocol. People are talking about like building agents, having teams of AI agents, like an agent calling another agent, controlling, orchestrating, and this can be done in WordPress. If you think about it, an ability can call, for example, I showed a generate content AI call. An ability can call AI, and AI can call abilities. If you do that, you get in a flow where, for example, you have an ability that generates a draft of a newsletter to send. And then you can say to your agent and pass the generate draft, which specifies your writing style and your information. You can say, generate me 5 newsletter drafts for each of the top sold products on the Portuguese-made t-shirts category. The agent will call the ability to generate a draft and with the context of that product. So it will like spin 5 independent workers that each one will produce a draft. Each one getting only the context of the product. So you have a main like manager orchestrating 5 agent calls. Like this is probably the easiest way to orchestrate this type of agents calling other agents, and you can do that across AI providers, across without needing to understand these APIs. It's probably one of the easiest ways to create this type of AI functionality that can be used today. Now, the question, is a WordPress still the right choice, given that an agent can spin up a project in any stack? And I think the answer is yes, because like think about the security. Security is hard, authentication, all these problems, permissions, what data can be accessed. It's complex problem. And when you create your project on WordPress, even if you use your agents to generate the code, it then reads all this infrastructure that was put together. So things, a big part of what is security is already handled for you. Then
we are adopting AI, we are offering AI tools, but it's an opt-in, and WordPress still works without AI. If you need to edit your content, you can still use the editor and don't need to ask the agent to edit. You can still make small updates. You can still publish a post. If you are doing something totally from scratch, you may be too dependent on the agents. Like in a project, you may get a pile of code that you don't even, and it's not easy for a human even to make a small update, which is not the case if you build on top of WordPress. And then it's easy to deploy. Like you can deploy for like in a $5 web server, or you can deploy on your machine. You can run WordPress inside the browser nowadays with Playground. So you don't have you are not dependent on multiple vendors, which is common in these stacks. Like you have a vendor to distribute content, you have a vendor for the databases, you have a vendor. You just have a single thing, and you can migrate from a vendor to another very easily. And of course, the community is embracing AI. Things are changing. The community, the speed and the development in WordPress is totally changing, and like WordPress companies are like embracing AI and upskilling their staff, investing in making their staff adopts AI. For example, starting next Monday in the Netherlands, I will have 2 weeks of intensive formations on AI with like people from the main from the AI labs and getting really deep into how these things work, and other companies are embracing in the same way. Then I will share some examples of things that can be built in this AI age and in the AI speed. And one of them is the connector screen. When WordPress first beta was released, a connector screen was not a thing. We did a product review with Matt Mullenweg and other people involved in the project, and we decided to implement the connector screen. After a week, in the next beta, the screen was available, and it was working. Like it's not just a form. Like you can register connectors and register connectors. Hosts can provide the connection by default, so users may not even need to do anything. It installs plugins behind the scenes, activates. So there is lots of functionality behind just a very simple screen. And it was one designer that the day after had a proposal, and 2 developers, myself and the teammate, that then implemented the functionality. So probably a year ago, the speed will not be like 1 week to get this. And then, for example, this application, we are making an experiment where, like, during 1 month, engineers pair together and build like things using all the resources they have and try to show what is possible in a single month. And like there is this WordPress project, which is like a new way to manage the site. Like you can put in a single window, for example, your editor and the preview of your content, your editor and the media library, and drag things between. This was like the first version was like a week after was already available for testing. Then I can talk, for example, this application, which is not yet released, but it was like it will be released next week, and it was like from a concept to the first beta version, like 3 weeks, which is like a writing application. Like we have tools to code, and developers have nice tools to help them code, but people communicate a lot. Like those are written text, news, posts, updates, all of this is written text, and there is still not a tool to connect things together and take advantage of AI to do that. And this is an app focused on writing with an editor just for writing, very focused, where people can research, ask the agents to do things, and things are written in their own voice. Like the agent remembers what you told today about like the style and these kind of things. So yeah, like from a concept to a product, the time is shorting. Like the time things take to get built is shortening a lot. And yeah, that's it. That's the building blocks that we have. That's what I invite you all to give it a try and use it on your plugins. Try to like embrace these new tools that will be available next week during the WordPress 7.0.
And thank you. Thank all. you. Yeah, buckle up. We're not in Kansas anymore. So, questions? There you go. George, thank you so much for your presentation. The question that I have for you is, as a senior software engineer in Automatic, is every engineer adopting agentic coding nowadays? Is everybody using either Cloud Code or Codex or? I mean, I cannot talk for everyone. it's a big company. I think a big chunk of we are all invited to try to adopt these workflows. I can say like all the engineers will pass by formations and the AI enablement sessions. I think most of them that I know are embracing AI and are using AI deeply. And of course, like in a big company, there may be people that prefer to not use it, which is also totally fine. Like no one is forced to work in a given workflow. But I think most of it, yeah, most of the engineers, yes, are using AI tools. Thank you. Let me just follow up on that. Do you really believe it's totally fine not to? They will survive in the company? Or in the ecosystem? It's a very tricky question. It's not just about the specific company. It's about like if you were a driver driving people around and in a horses and the automobiles were invented, would you survive driving people around? Maybe yes. Maybe some people prefer to like go around in a horses and like. But there are always preferences. But probably the most efficient way is using the automobile. So yeah, I guess probably embracing the tools, even if in small parts of the workflow is better. I think like, but I can understand for some areas, coding by hand may still be the best choice. Like some people still code in assembly, and there are programming languages because for some scenarios that's the best thing. That's the best thing to do. So here it's the same. Thank you so much for the talk. So I've been hearing about Abilities API, and they can read your posts, they can write your posts, they can install plugins. So all that we can do for free. And using AI to do it takes money. So what, in your opinion, is like the real value of using Abilities API? Where you think it will have the most impact and like real reason to use AI to actually do something with them? Yeah, I mean, the real impact is like in connecting them together. Like, of course, all of these can be done by hand. Like you can, for example, you can ask the AI to write a post about the top 5 sold products on your website. You can go on each, check the sort by order values, check what are the most sold products, and then write a thing yourself. The thing is, with using AI may be faster than what a human will do, like navigating around the UI and compiling the information themselves. It's not that it was not possible to do by hand. It's just that AI may speed up the so time. The speed is the biggest value here right now. The speed and like the possible, not just the speed, like you can try 10 different versions, and then AI can suggest an idea that was not even in your mind, and it is in the 10 versions that you ask it, and then you can iterate and improve. Like a human can still add value. The thing the expectations of quality, like you can try many things, like many post versions before shipping a single thing that may convert better. So it's like the attention to the detail. With AI, you can polish things, like you can generate an animation that being in a post that if a human was using it, it will take lots of time and will not be worth it. But with AI, you can include it because it may take just 1 minute for AI to generate the animation. So it's speed and it's the detail you can go, the things you can build, which previously like you may not have been worth it to do, and now may be worth to do. Thank you. We have another question here.
let's make it short now. So, as a team, how do you share knowledge of these things? Because each developer is using its own, context and stuff. And I see a lot of teams just sharing Markdown files in GitHub. Is there a better way? Is there any best practices for teams where you have designers and account managers and developers, etc.? I think each team will create their own workflows that work better for each case. For example, you are using an agent and the agent does a mistake. The thing you should do is for the agent to, you have a documentation on the project, to make sure to include documentation on the project so the next agent run will have context to not make the same mistake again. And this information and this documentation, agents.md, documentation in the repo, is shared across teams. So when an agent for you does a mistake and you tell the agent, don't make this ever again, make sure the documentation, you can literally type that to an agent. Don't make sure the documentation specifies how to do this thing correctly, so next run it will not happen again, and the agent will think about what are the places in the documentation that will need updates. And then this compounds, is like a flying wheel. Next time your colleague in your team that ask an agent to do something, the agent will not make the same mistake. And so I think it's not just for humans, but documentation and making sure things are really deep, and this documentation is included in the repo is the way to go. Okay, thank you. So before we take the picture and just clap your hands for Jorge. Hey, the present, you need the present. Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Todos, sejam bem-vindos à segunda parte do WordCamp Portugal 2026 na sala número 1. Espero que o almoço tenha corrido bem. Correu? Foi do vosso agrado? Ok, ótimo, fantástico. Um alerta. Vai ocorrer uma nova sessão de fotografia de família porque à 13h nem todas as pessoas estavam disponíveis na entrada, uma vez que a sessão da Track 2 fechou um bocadinho depois. Assim sendo, vamos fazer essa segunda foto de família na altura do coffee break da tarde, ok? Ficou para essa altura, uma vez que era difícil estar a juntar todas as pessoas agora, neste momento, como chegou a ser equacionado. Portanto, fica também este alerta e obrigado por participarem neste WordCamp, por estarem connosco, por depois fazerem parte da foto de família e aquelas coisas todas. Ora, vamos então arrancar esta segunda parte com Filipa Simões de Freitas, que nos vai abordar um tema importantíssimo relacionado com a gestão de clientes. É que uma coisa é o WordPress, uma coisa são os projetos que trabalhamos internamente, uma coisa é aquilo que envolve a dinâmica de colaboração dos elementos de uma equipa, tudo aquilo que acontece dentro de portas. Mas no momento em que se passa para lá destas portas, no momento em que nós deixamos de ser o programador, o designer, o criador, ora, encaixamos na lógica do gestor de clientes. E isso, como muita gente sabe, é um drama porque envolve lidar com pessoas e não apenas com a máquina que está à nossa frente. Quem é que faz a gestão de clientes aqui? Seja do seu próprio negócio ou do negócio de outros? Muito bem, uma audiência preparadíssima para isso. Ora, vamos então, e todos vocês encontram dramas, certo? Verdade? É fácil lidar com os clientes e gerir os projetos. Não é? Todos nós sabemos disso. Ora,
vamos ter uma ajuda. Essa ajuda vai ser proporcionada ao longo dos próximos minutos pela Filipa Simões de Freitas. É designer de comunicação, estratega de marcas e fundadora da Ola Branding Studios. Há vários anos que trabalha com projetos WordPress, ajuda equipas e clientes a alinhar o branding, o design, comunicação e objetivos de negócio através da fase antes da fase técnica começar e depois também ao longo de todo o processo. A Filipa vai demonstrar-nos então como podemos gerir melhor os nossos clientes. Um aplauso para a Filipa Simões de Freitas. É este? É? Pronto. Olá. Problemas técnicos, mas acontecem. Olá, tudo bem? Como estamos? Depois do almoço? Pronto. Então ainda bem que eu não trago aqui nenhuma apresentação, trago aqui uma conversa para nós termos aqui honesta entre todos. Já vi aqui algumas caras. Quem é que esteve no último, no Porto do e-commerce? Ok, boa. Aqui algumas caras conhecidas, muito bem. Então vamos falar aqui um bocadinho de como a gente gosta dos nossos clientes, adoramos e queremos que eles voltem. Portanto, vamos ver aqui se isto funciona. Muito bem, então o mote que eu trago hoje aqui é: o problema não é o WordPress. Vamos tentar desmistificar aqui um bocadinho isto e vamos ter aqui uma conversa, e isto é destinado a qualquer pessoa que já tenha recebido um briefing para fazer um trabalho. Já todos recebemos aqui qualquer coisa para fazer um briefing, seja um site, seja outra coisa, estamos todos aqui no mesmo barco, certo? Pronto. Não executamos só, mas temos que lidar com a quem nos paga para trabalhar. Portanto, temos que lidar com o nosso cliente. Então, quem é que aqui já fez um projeto perfeito, mas o cliente mesmo assim ficou infeliz? Podem pôr as mãos no ar, que eu também vou pôr. Não é? Acontece, não é? É estranho. Não é? Portanto, nós fizemos o nosso trabalho, cumprimos os prazos, o site está ótimo, otimizado, rápido, tudo bem, mas mesmo assim o cliente fica insatisfeito. Portanto, estamos aqui numa questão até... Mas porquê? Porquê que o cliente fica... Alguém tem alguma sugestão? Porquê que A gestão de expectativa, ok. Então acabámos só por fazer o trabalho que nos pediram e não adiantámos grande valor. O trabalho está bem feito, a nossa parte técnica está bem feita, mas entregamos o trabalho e o problema é que o cliente não está satisfeito. Portanto, o que é que acontece quando um trabalho o cliente acha que corre mal? O que é que ele vai culpar? A tecnologia. Ele vai dizer que afinal o site está bom, o nosso projeto correu tudo bem, mas o problema afinal está no código, vamos imaginar. É a primeira coisa que a gente faz, nós entregamos um trabalho bom, mas vamos culpar quem fez, ou vamos culpar a plataforma, ou vamos culpar o servidor. Portanto, a gente arranja 1000 desculpas para dizer que afinal aquilo não está como nós queríamos. E acontece que, quem é que já ouviu algo assim parecido? Estamos no Porto, podemos dizer as neiras ou não? Pronto, podemos dizer, quem nunca ouviu já dizer o WordPress é uma treta, vá. Já ouviram dizer isto? Nunca apanharam clientes a dizer isto, clientes novos? Eu pessoalmente, eu dou aulas de marketing digital também e tenho alunos desde os 20 até aos 40 e por aí fora. E às vezes ouço pessoas a dizer: não vou fazer nada em WordPress, nem pensar, complicadíssimo, tive uma vez um site, aquilo não correu bem. Já vos aconteceu? Já ouviram este paradigma de não, a culpa é do WordPress e eu não quero fazer, agora tenho que fazer um site novo e não vou fazer em WordPress, certo? Portanto, mas a questão é que o problema nunca foi o WordPress. A questão é mesmo essa, independente da plataforma que a gente faça ou do trabalho que a gente faça, o problema não foi aí. O cliente não ficou satisfeito, mas o problema não foi aquilo que nós entregamos. Portanto, não vamos estar aqui a culpar o código ou quem fez, ou até mesmo o WordPress, que eu ouço bastante até muita gente a dizer: não quero um site, mas não vou fazer um WordPress. Portanto, vamos aqui tentar perceber o porquê. E há aqui alguns problemas que ninguém assume, e todos vocês já percebi que estamos aqui na mesma sintonia. Há aqui problemas que as pessoas nós não assumimos, e vamos perceber quais são, que é: o cliente não sabe o que quer, certo? Eu acho que isto é o mais básico que há, que é quando o cliente nos pede um trabalho, efetivamente, ele não sabe. Adoro as vossas cabeças todas a abanar. Estou a gostar imenso. Portanto, quer dizer que o que eu estou a dizer não é parvo de todo, mas realmente o cliente não sabe o que quer, mas mesmo assim pede-nos qualquer coisa.
Portanto, este é o primeiro erro e esta é a primeira situação que nos acontece nesta gestão de cliente quando eles chegam ao pé de nós e pedem-nos algo. Depois, o que é que acontece aqui? Já estou a andar demais. O âmbito não para de crescer. Portanto, alguém nos pediu, um cliente pediu-nos um site. Mas, entretanto, nós começamos a trabalhar. Espera, afinal são 4 idiomas. Então, e agora um chat? E agora um blog? Mas não tínhamos pensado nisso, isso não era suposto. Portanto, nunca vos aconteceu? De repente era um site de 4 páginas com um formulário de contacto simples e já o cliente está entusiasmado e quer mais qualquer coisa. Portanto, este é outro problema que nos acontece bastante e que nós raramente falamos sobre ele. Isto, basicamente, o que nós estamos aqui a falar é as dores que nós temos de quando temos que gerir trabalhos e projetos, certo? Passamos todos por estas dores. E isto é coisas que nós temos que perceber e ao longo do nosso trabalho, acho que quem já está há muitos anos vai percebendo, nós temos red flags. Quando às vezes chega um e-mail, aquele e-mail precisa de um orçamento para um site. Ponto. Obrigado. Para amanhã. Portanto, estamos aqui com várias red flags que site? Mas isto não propriamente, a gente não vai ao supermercado e pede que quer 2,5 kg de WordPress com mais 500 gramas de blog e se calhar 200 gramas de um chatbot. Não é, nós não trabalhamos assim, portanto as coisas não vão sendo assim medidas, não vamos, começamos a fazer um trabalho e de repente vamos acrescentando coisas como se fosse assim algo tão fácil. E depois há aqui a questão da falta de liderança. Quem é que lidera? Somos nós? É o cliente? A liderança do projeto, a liderança do que estamos a fazer. Okay. A falta de liderança também tem muitas vezes a ver com o fato de quem decide. E nós apanhamos às vezes clientes que têm 7 pessoas numa sala a decidirem. E têm uma reunião que depois passa para outra reunião e depois não se decide nada. E esta falta de liderança de quem é que vai realmente mandar, dar prazos, dar trabalho, não é? É aqui um problema que também que nesta gestão de cliente falta muitas vezes. A tradução técnica, o cliente não sabe. Não é? O cliente não sabe, para já o cliente não sabe o que é que nos vai pedir e depois não faz ideia quando ele nos pede um site simples, o que é que isso reflete efetivamente no trabalho. Portanto, e não há estratégia. E isto é se calhar a coisa mais importante, que é, quando não há estratégia, o cliente só quer um negócio a funcionar. E nós queremos fazer o nosso papel, nós queremos entregar um trabalho. E então estes são as grandes dores os habituais que nos acontecem na gestão do cliente, que é, concordam que isto acontece em quase tudo, certo? Portanto, este aqui é o nosso problema. E quando nós temos também aquela questão do já agora, não é? O cliente não nos diz nada, mas passado uma semana, quando já estamos a trabalhar, vamos inserir mais qualquer coisa. E já agora também pedi a opinião à sobrinha, eu tenho um tio que também percebe e olhou para o site e diz que, ou então se calhar fui ao chat GPT e ele diz-me que isto também não está bem. Portanto, isto agora são as coisas que nos acontecem e nós não temos mão, não estamos com mão neles. Portanto, e o já agora é uma questão psicológica, porque nós, ao gerir o cliente, temos que saber dizer que não. Ou então, neste momento, não é isto que estamos a fazer. E não podemos dizer que sim, ou a querer agradar, ou a querer fazer tudo, porque para já não foi orçamentado dessa maneira. E aqui começa a má gestão do cliente, que nós não estamos, o cliente quer já agora mais qualquer coisa, e nós queremos fazer tudo e no fim aquilo vai ser uma embrulhada e temos um cliente outra vez com um projeto feito e infeliz. Depois a tal questão de que, não sei se acontece, raramente acontece, às vezes não tenho já muitos, mas quando são várias pessoas a decidir. Não estou a falar de um cliente, estou a falar de uma equipa de clientes que depois vai internamente e depois volta e depois não decidem quem é que manda e nós ficamos aqui à espera. Ou então queremos adiantar trabalho, então a gente queremos trabalhar, já sabemos mais ou menos o que é para fazer, mas entretanto alguém decide mais qualquer coisa e depois marca-se nova reunião e depois marca-se nova reunião e nós nem avançamos com o nosso trabalho. Portanto, esta gestão, mais uma vez eu vou falar de liderança. Quem é que tem que liderar? A nossa gestão, quem é que vai mandar? E depois, o quero algo simples. Já vos aconteceu ter um pedido? Quero algo simples. Ou então quero uma loja online completamente diferente. E eu pergunto, mas quer vender? Não é? Portanto, acontece. O quero algo simples. Nós temos que trabalhar aqui um bocadinho na nossa tradução. O que é um algo simples para vocês? Que não dê trabalho.
que não lhes dê trabalho, não é? Depois querem fazer dinheiro, depois têm objetivos e querem fazer dinheiro. Portanto, há aqui uma questão de tradução que nós temos que começar a perceber desde o dia 1 que falamos com o nosso cliente, o que é que ele realmente considera um site simples, o que é que ele considera algo simples, para nós efetivamente percebermos que afinal não é assim tão simples, ele quer muita coisa lá dentro. Portanto, estamos sempre a falar, quando falamos de gestão de cliente, falamos de comunicação, acima de tudo. Nós temos que saber comunicar, ouvir e depois responder. E aqui é uma questão que nós falhamos muito. Nem toda a gente sabe ou tem o dom de realmente dizer que não a uma pessoa ou ter que gerir realmente, mas nós temos que aprender a falar e temos que aprender a dizer que o quero algo simples não é um site em branco com botões a preto e pronto, não é isso. Temos que perceber o que é que estamos todos aqui a falar. E a questão mesmo é, sem estratégia não sabemos o que construir. Portanto, quando nós não sabemos o que construir, nós acabamos por estar a fazer retalhos. Okay? A estratégia é muito, muito importante. Se o cliente não sabe o que quer, nós temos que fazer as perguntas certas. Tá bem? Nós não deixamos já fazer o orçamento, começamos a trabalhar porque nos pediram algo e de repente, qual é que é o negócio? O que é que ele é diferenciador? Portanto, senão andamos todos a fazer os mesmos trabalhos iguais, certo? Se não houver uma estratégia, se nós efetivamente não percebermos os objetivos, o que é que o cliente vai ganhar com aquilo, o que é que ele efetivamente trabalha, eu não consigo sugerir plugins, funcionalidades, nem web design que me chegue para lhe fazer uma coisa que ele efetivamente vai ficar feliz no fim e vai ter um site igual aos outros todos. Portanto, a estratégia é algo que falha muito. E eu não sei se vocês deparam-se com isto, com clientes que chegam ao pé de vocês e não sabem sequer, não conhecem o negócio deles. Deparam-se com isso. Às vezes nós acabamos por estar a desenhar o negócio para eles. Acontece-me imenso, que é, nós começamos a fazer perguntas para trabalhar e eu, não pensei nisso. Então e vai vender para que países? Para que países? Por peso? Todos, claro, todos. E por peso, mas tem que pôr peso nas encomendas. Tem que pôr. Dá para pôr mais idiomas. Portanto, o próprio cliente estrategicamente acha que teve a ideia que lhe vai dar milhões, mas não sabe como é que vai chegar aos milhões. E depois quer é que a gente concretize uma plataforma para ele fazer esses milhões. Portanto, estamos a ver aqui esta gestão que nós temos que fazer, que às vezes nós próprios temos que perguntar, fazer as perguntas certas. E o que acontece, e deparo muito com isto, que é, chegam ao pé de nós para pedir um site e, entretanto, eles vão para casa a pensar, ou chorar, depende do objetivo, depende do que aconteceu, mas às vezes vão para casa a chorar a pensar, se calhar o meu negócio não tem assim tantas pernas para andar. Porque acontece. Já me aconteceu. As pessoas acham que têm grandes negócios, acham que nós só vamos fazer uma plataforma e entregá-la e, de repente, eles vão para casa a pensar, se calhar tenho que pensar um bocadinho melhor nisto, porque eu não posso simplesmente pedir um site e isso vai ser a minha galinha dos ovos de ouro. Portanto, são tudo mal entendidos, são coisas que nós não podemos deixar sequer avançar, porque depois, no fim, o que é que vai acontecer? Eles vão culpar o WordPress e vão culpar o nosso trabalho. E nós até fizemos tudo bem, o código está limpo, está espetacular, está rápido, o site não tem erros. Portanto, onde é que foi o erro? Foi em toda a comunicação e nós termos aceito um trabalho que nem o cliente sabia o que é que queria e nós também não o educámos ou não o ensinámos e não fizemos uma liderança nesta parte da comunicação. Portanto, e atenção que eu tenho estado sempre a dizer, eu já estive do vosso lado, e quem é que nunca aceitou um trabalho que depois arrependeu-se? E ainda hoje acontece. A gente está para aqui a falar, mas ainda continua a fazer às vezes os mesmos erros, não é? A questão é que nós temos que... Há muitos livros e há muita filosofia sobre o dizer não, certo? E nós temos que aprender a dizer não. E não é fácil, não é fácil. Mas todos estes tópicos é para nos ajudar a... nós sabermos identificar os erros, sabemos identificar as red flags. A questão do e-mail que pede só um orçamento e acha que a gente lhe vai dar ali um orçamento super detalhado, não quer dizer que eu tenha que dizer que sim. Mas nós temos efetivamente que dizer que não. Seja em que fase do projeto, seja no início, quando nós percebemos, eu não sei se vos acontece, às vezes nós temos um pedido de um e-mail, um trabalho, e vocês dizem logo, este não é cliente para mim, acontece-vos? Não estou sozinha nisto? Não. Portanto, isto não é cliente para mim e até posso recomendar para quem consiga fazer o trabalho. Portanto, isto é saber dizer que não.
de outra maneira, ou simplesmente uma técnica que eu aprendi há uns tempos com um colega, que é, Filipa, quando não queres fazer um trabalho, em vez de estares a dizer que passas para outro, que às vezes a gente nem quer passar para outro, né? Não vamos passar presentes envenenados, aprendi uma técnica que dizes aquela frase clichê: de momento estou noutro projeto pelo que não posso aceitar o vosso. Simpático. É uma maneira de dizer que não. Portanto, mas nós temos que perceber estas questões na gestão da cliente. Isto faz tudo parte da comunicação e de conhecermos com quem queremos trabalhar também. Ok? Depois vamos aqui falar de algumas verdades. Desconfortável. O cliente tem sempre razão. Claro. Tem, não tem? Não. Mas eu cresci a ouvir isto. Eu cresci a ouvir esta questão de que o cliente tem sempre razão. O meu pai, que era bancário na Caixa Geral de Depósitos, vinha frustrado para casa todos os dias a dizer: não, porque eles no banco dizem que o cliente tem sempre razão e eu tenho que lhes dar razão e tenho que resolver. Portanto, nós crescemos a ouvir esta frase, que é: o cliente tem sempre razão. Não tem. Às vezes pode ter, mas não tem. E nós temos que meter isto na cabeça. O cliente não tem sempre razão, nós temos que saber ler o contexto, temos que perceber o orçamento, temos que perceber o negócio, e muitas vezes é o que eu digo, eles vão para casa chorar porque não pensaram ainda bem naquilo que nos querem pedir. Então a gente diz, vão pensar e depois voltem então outra vez com o pedido que querem. Mas não, isto é uma verdade que temos que meter na cabeça, que o cliente não tem sempre razão. E depois, outra questão que é: nós já deixámos de ser pessoas que executam trabalho. Okay? Até há uns anos atrás, quando éramos poucos a fazer isto, e havia poucos sites online, por exemplo, nós executávamos, pediam e executávamos. Nós agora somos tradutores. O nosso trabalho é ouvir o que nos pedem e traduzir aquilo realmente para percebermos o que é que vamos fazer. Este é que é o grande desafio da comunicação na gestão do cliente, que é nós temos que saber traduzir o que é que vamos fazer, porque nós já deixámos de simplesmente, está aqui o briefing e faz. Quando há briefing, ok? Quando não há, aí temos um problema. E então nós temos que pensar no negócio, nós temos sempre os dois lados, e a gestão do cliente funciona bem quando nós percebemos que nós somos a ponte entre os dois lados. Nós já não estamos só a trabalhar aqui a executar, mas nós temos que perceber qual é que é o negócio, o que é que fazem, o que é que vão vender, quem são as pessoas, porque senão estamos todos a fazer coisas iguais. E isso, fartos de ver coisas iguais, estamos nós. Como é que eu vou ter num portfólio? Imagina que eu fazia só sites, não faço, mas se eu fizesse só sites e estivesse sempre a fazer a mesma resposta, o meu portfólio seria todo igual. O que ia diferenciar era, se calhar, a identidade, se estivesse bem aplicada nos sites. Portanto, nós temos que saber traduzir, saber ouvir os objetivos dos nossos clientes para realmente depois percebermos o que é que vamos fazer. E não ao contrário, não é? Eu não vou chegar, olha, tenho um site em WordPress para fazer, o que é que vendes? Não é isto. É exatamente o contrário. Portanto, é percebermos como é que nós vamos pegar no negócio em si e até saber desenhar o que é que vai aparecer primeiro, o que é que aparece depois, o que é melhor pôr, o que é que não é melhor pôr, para realmente fazermos um cliente feliz no fim. Ok? Portanto, e os bons projetos falham antes mesmo de começarmos a trabalhar ou a programar. É logo aqui. Está bem? Portanto, quando nós aceitamos um trabalho e vamos para casa fazê-lo, já não é bem assim, que tomara eu que os clientes viessem todos com o briefing completo, bonitinho, pronto a fazer. Não vêm. Nós temos que ensinar, nós temos que ouvir e temos que fazer as perguntas certas. E às vezes não estamos a fazer as perguntas certas. Ok? E estamos a falar sempre aqui de uma questão muito importante, não fosse uma pessoa da estratégia, é que vai decidir as decisões técnicas. Eu é que vou decidir depois, consoante o negócio, o que é que eu vou implementar ou fazer, e não o contrário. Portanto, a questão da estratégia é tão importante, porque senão a gente não sabe, é como a questão do preciso de um orçamento para um site. Vocês conseguem fazer um orçamento para um site só assim? Não, não é? Portanto, nós temos que definir muito bem esta estratégia. O que é que eu queria dizer? Um bom site não começa aqui, não começa no WordPress, começa na conversa certa. Portanto, vamos começar a fazer as perguntas que, se calhar, às vezes até temos medo de fazer aos clientes, mas eles vão se sentir apoiados. Vão se sentir que nós percebemos tanto do nosso negócio, porque nós também temos um negócio, mas queremos saber o máximo do negócio deles. Queremos saber o que é que eles têm para vender, o
que é que eles precisam para depois nós começarmos a implementar. Se levarem isto daqui hoje, já é ótimo, mas pensem sempre que nós temos que fazer muito trabalho, já não somos só a tal questão de executar, somos os tradutores e temos que pegar naquilo que ouvimos para depois aplicarmos. Ok? Eu acho que até terminei bem, cedo. A minha gestão de slides estava perfeita. Fantástico. Sim. Obrigado, Filipa. Ora, assim sendo, temos ainda um espaçozinho para uma questão. Ora, aqui vamos. Obrigado, Filipa. A minha pergunta é o seguinte. Eu acho que o desenvolvedor é uma pessoa mais técnica, ela sempre tem uma certa dificuldade na conversa, principalmente com pessoas não técnicas, que é o cliente. Porque exatamente o cliente não sabe exatamente que ele quer um chatbot que precisa ter tal. Ele não se importa, ele não precisa se importar com isso, ele não se importa e realmente ele não precisa. E eu vejo que os desenvolvedores têm uma certa dificuldade nesse aspecto de comunicação com o cliente. Você manda ele reimplementar algo em Rust, ele vai fazer com um sorriso de orelha a orelha, sem ver o tempo passar. Mas se pedir para ele conversar com o cliente, ele vai ter uma dificuldade. Para você, qual seria um path, um caminho para esse desenvolvedor que quer melhorar na oratória, na comunicação, entender, em traduzir o que o cliente quer para o que precisa ser feito? Qual seria esse caminho que você vê que ele pode melhorar nesse aspecto? Obrigada pela pergunta. É uma boa questão. Eu acho que quando, e isso nem todos temos este desenvolver da comunicação, mas uma coisa que facilita imenso é ter já preparado várias perguntas que eu mando. O cliente até me pode mandar um briefing e às vezes não tem informação, é só estratégia conceptual, mas não efetivamente o que é que nós precisamos de fazer. E nessa fase até pode ajudar a ter já um formulário, as perguntas-chave, que normalmente, se eu for ao telefone ou fazer uma call vai ser difícil, mas faz logo um meio caminho que é, olha, podes-me por favor preencher isto. Às vezes não têm sequer as respostas para isso, mas é o trabalho de casa que é, eu preciso saber estas coisas do teu próprio negócio, estrategicamente ou não, objetivos ou não. Portanto, isso pode-te ajudar já quando fores falar com o cliente, já sabes mais informação. Portanto, e não tens que estar a perguntar e a apontar e essas questões. Mas eu já tenho muita coisa preparada para lhes perguntar, que é, eu preciso de a próxima conversa, tanto eu já estou preparada como o cliente já foi pensar melhor nessas questões. E depois é uma questão também de, isto de cliente para cliente vai-se melhorando, não é? Nós vamos aprender a dizer que não, vamos aprendendo, porque há coisas que se vão repetindo. Todas estas questões que eu vos falei repetem-se em quase todos os trabalhos. Uma ou duas vai-se repetir. Portanto, ajuda se calhar já a teres previamente perguntas-chave, não é? E isso assim faz logo assim um primeiro approach. Depois, é começar a falar mais com os clientes e as coisas vão percebendo e tu já sabes que há problemas que isto já me aconteceu, eu vou fazer desta maneira ou vou gerir da outra, ok? Espero ter ajudado. Uma questão? Ora, força. Obrigado, Filipa. Nesse último slide tu terminas com começa na conversa certa, não é? Eu queria saber o que é que tu defines por o que é que tu precisas ter nessa conversa, que resultados é que tens de ter com esse cliente, ou seja, que informação é que tens de ter do projeto para sair lá do género, ok, não há aqui red flags. Consegues escrever mais ou menos o que é que seria uma green flag nessa conversa? Ok, a conversa certa é fazer as perguntas certas, não é? Portanto, eu normalmente vou logo muito... eu faço um bocadinho de advogado do diabo. Eu tenho que perceber mesmo qual é que é o modelo de negócio. Acima de tudo, nós temos que perceber como é que o cliente vai fazer dinheiro. Porque isto não estamos a falar de fazer hobbies, não é? Isto estamos todos aqui para fazer dinheiro. Portanto, eu tenho que efetivamente perceber qual é que é o modelo de negócio, como é que ele quer fazer dinheiro através do site. Porque acontece muitas vezes, e já me aconteceu, ter há pouco tempo uma cliente, eu vou mandar o site abaixo. Porque está parado, não tem visitas, mas está a fazer alguma coisa para isso. Nós também temos que educar. Nós, quando vamos sugerir fazer um blog, não é só porque fica bonito ter um blog se efetivamente ninguém escrever. Mas eu acho que nesta conversa nós temos que perceber o que é que vende, daqui a quanto tempo, quanto é que imagina. Temos que perceber o crescimento, se isto realmente é tão certo para nós, porque nós vamos fazer o nosso melhor trabalho, como para o cliente, se ele leva isto a sério.
E eu às vezes faço exatamente estas perguntas, que é, isto é só para vender 3 produtos? É só para ter um site? Não vai mexer mais? Porque isso ajuda-me também a perceber a dimensão do negócio do cliente. É um site para estar online e estático, 4 páginas? Está a pensar ter mais idiomas no futuro? Se eu perceber que na cabeça daquele cliente isto tem uma evolução de negócio e que há dinheiro a crescer, eu também percebo que ele está predisposto a trabalhar nisso. Portanto, a questão da estratégia, da identidade, nós falámos muito disso na outra vez que eu falei cá, da identidade, se as coisas já vêm preparadas, eu também percebo a dimensão do negócio. Tudo vai perceber o investimento. Se nós percebermos isso, assim, não, se calhar quero, este cliente tem visão. E isso ajuda-me a perceber. Se é um cliente que não sabe bem o que quer, não se vê daqui a 5 anos a fazer mais, não tem uma segunda fase para o site, porque nós fazemos coisas por fases, não é? Nós podemos fazer um site agora e vem a seguir os idiomas, e daqui a um ano é que tem loja online. Portanto, se eu conseguir perceber que há visão daquele lado de negócio, isso para mim já é uma green flag. Espero ter ajudado. Obrigado, Filipa. A Filipa vai estar disponível por aí mais algum tempo, com toda a certeza, e está disponível para as vossas questões, que eu sei que vocês têm questões a fazer. E então, agora, um forte aplauso para a Filipa. Obrigada. Esta é a nossa print. Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Avançamos então na sessão da Track 1 do WordCamp Portugal 2026 e depois de falarmos sobre gestão de projetos e do relacionamento de projetos com o nosso relacionamento com os clientes, dos projetos, das aspirações e das expectativas, vamos saber o que acontece depois de um projeto já estar lançado. Ora, esse projeto trata-se de uma loja de e-commerce que nos dias de hoje tem, para além dos clientes físicos, de nós, humanos, outros potenciais clientes. E esses clientes são as ferramentas de inteligência artificial. Para já, ainda não há muitas a fazer compras, mas vocês sabem o que é que vai acontecer. Por isso, aquilo que
nós, ao longo dos próximos minutos, vamos abordar tem a ver com o facto de muitas lojas de e-commerce, nesta altura, não estarem efetivamente preparadas para compras feitas por não humanos, mas às instruções dos humanos. E esse é um problema que vamos ter que resolver, porque senão a concorrência vai agarrar os nossos clientes. A tarefa do Pedro Fonseca, ao longo dos próximos minutos, é mostrar-nos como é que nós podemos fazer as coisas para melhorar essa situação. O Pedro Fonseca é um informático que adora escrever, é um parceiro da empresa, é o meu sócio na nossa empresa e ao longo dos últimos anos é um ativo fundamental da comunidade portuguesa do WordPress, além de ser alguém que tem uma propensão muito significativa para a estratégia e para o relacionamento com clientes. Um forte aplauso para Pedro Fonseca. Obrigado a todos e obrigado, Freitas, sócio Freitas. Antes de mais, eu queria só dizer uma coisa que é, eu venho normalmente a estes eventos do WordCamp para aprender. De vez em quando venho também para partilhar. Eu não venho aqui para ensinar nada a ninguém. Portanto, eu espero que ao longo de mais ou menos 20 minutos, vocês sintam as dores que eu tenho tido nos últimos meses. Eu vou partilhar convosco muita coisa que eu tenho pensado sobre este futuro da nossa relação com o cliente, como a Freitas estava a dizer, mas eu não tenho certezas de nada. Eu tenho apenas algumas ideias, gostava de partilhar convosco e desde já convido-vos, depois da apresentação, a encontrarem-me aí, ofereçam-me um café e eu falo com vocês sobre todas as coisas que o vosso negócio pode vir a enfrentar relativamente a ter que estar a responder a estas ferramentas da inteligência artificial. Já agora, só para começar, porque toda a gente gosta de começar uma apresentação a fazer perguntas, quem é que daqui tem uma loja online ou gera uma loja online? Ok, então os outros também vão aprender, mas eu vou falar principalmente para vocês. Ora bem, nos últimos anos temos ouvido sempre esta expressão de o conteúdo é rei. O conteúdo é rei foi dito e repetido muitas e muitas vezes. Nós habituamos a estar online para fazer o quê? Para produzir conteúdo, para produzir produtos para humanos e esperamos normalmente que a Google indexe tudo aquilo que nós vamos estar a produzir. Mas nós estamos em 2026 e vocês têm visto que hoje em dia estamos a falar de muito mais do que simplesmente estar a produzir conteúdo, estar a vender apenas para os nossos clientes e esperar que a Google nos indexe. O que nós provavelmente vamos começar a ter este ano vão ser alguns visitantes do nosso site, alguns potenciais compradores que muito provavelmente vão ao vosso site, mas não vão estar a ver as vossas lindas fotografias, não vão ver as vossas animações no site, vão se borrifar para tudo que vocês têm lá, não vai ler o blog, mas muito provavelmente vai tentar fazer uma compra. E isto era algo que eu queria partilhar convosco, as experiências, os testes que eu tenho feito. Mais uma vez, ainda estou a explorar isto, não é algo que eu já tenha certezas absolutas, mas pode ser que desta discussão eu tenha aqui mais de 100 pessoas, de certeza que alguém dizendo alguma coisa e recebendo feedback da vossa parte, nós vamos tirar daqui muita coisa positiva. Sendo assim, normalmente, quando olhamos para estes tempos de 1 minuto e 45, é o tempo em que, num cenário hipotético que eu já vos vou contar, levou para que um agente efetuasse uma compra online. Ou seja, vamos imaginar isto, no 1 minuto e 45 é o tempo que normalmente nós não demoramos para fazer uma compra online. Mesmo que saibamos muito bem o que é que queremos fazer, é muito difícil cumprir todos os passos desta compra apenas neste tempo. O cenário que eu vos vou dizer é uma coisa relativamente simples. Eu vou dar a ordem a um agente de IA para comprar o kit manifesto de inteligência artificial da Caximédia. Este é um produto que existe num e-commerce que não está disponível através de nenhum link, apesar de estar indexado. Mas nós nunca promovemos esta loja no nosso site. E o que eu vou dizer à IA é: compra o kit manifesto da Caximédia, de preferência compra se ele chegar a tempo de eu o levar ao WordCamp Europa. Se eles aceitarem devoluções, podes avançar com a compra,
paga com qualquer método de pagamento que esteja disponível. E quando eu dou esta ordem à IA, o que acontece é isto. O agente vai-me abrir uma janela de sessão, vai diretamente à loja que está dentro do site da Caximédia, vai encontrar o kit manifesto da Caximédia, vai identificar e vai adicionar o produto ao carrinho. Existem aqui alguns passos que eu muitas vezes digo, eu não sei se adicionei mesmo ao carrinho ou não. Vou clicar no ver carrinho para ver se o produto foi adicionado. Verifica no carrinho que existe um produto. Vai avançar para finalizar a compra. Neste momento está a guardar o carregamento da página, identifica que existe um formulário que vai pedir alguns dados, o cursor dele vai andar a navegar pelos vários campos, a ver que informação é que existe. Quando ele consegue identificar os campos todos, e ele vai preencher com os dados que ele já conhece a meu respeito, o nome, morada, o número de telefone. Está neste momento a verificar as opções de entrega. Está a verificar, inclusive, se existem portos ou não. Viu que existe MBWay. Vai preencher com o meu telefone no MBWay. Não sei se ouviram aí o dinheiro a cair. Foi lá longe, porque a Caxi não é aqui perto. Mas o dinheiro caiu e temos uma venda feita. Ou seja, sem intervenção humana, eu dei uma ordem relativamente clara à inteligência artificial, ao meu agente de compras, e num site do e-commerce, ele já está a fazer a compra. Já agora, houve aqui um passo que eu não vos mostrei, mas o meu telemóvel realmente apareceu o pagamento pendente da MBWay. Eu não paguei porque escusava pagar à Caxi, mas a compra ficou registada. Okay? Portanto, o que ele diz foi, eu finalizei a compra, os dados da compra são estes, ainda me mostrou, porque o plugin de pagamentos mostra depois uma referência multibanco se for necessário, mas todo o processo desencadeou. Se eu for ao back-office do meu site, tem lá uma encomenda feita. E isto é algo que nós temos que dizer, será que isto vai acontecer? Será que isto se aplica ao meu negócio? O que é que eu tenho que começar a ter em conta? Há negócios em que eu acho que isto não vai acontecer para já. Se eu quiser comprar umas sapatilhas, provavelmente eu quero ver as várias sapatilhas, eu quero experimentar sapatilhas. Não é um negócio que seja fácil de eu entregar a compra à inteligência artificial nos dias de hoje. Mas vamos supor que nós estamos aqui a falar todos uns com os outros e alguém diz, olha, ouvi este CD de música fenomenal. E nós estamos a partilhar, até fomos sair ontem à noite, ouvimos a música e dissemos, eu quero comprar este CD de música. Eu estou-me a borrifar, se eu vou comprar na FNAC, na Vorta, na Amazon, não quero saber disso. Eu vou simplesmente dizer à IA, eu gosto desta música, se existir à venda, se conseguir que isto seja entregue no prazo de uma semana, se a loja tiver boa reputação online, avança com a compra. E eu não tenho que me preocupar mais com isto. Há negócios, e provavelmente vocês conhecem negócios, em que digam, se calhar isto pode vir a acontecer. A mim, se calhar isto até dava jeito. Podemos pegar até num outro caso, serviços de compras recorrentes. Eu preciso comprar, por exemplo, ração para o meu cão. Eu posso pedir à IA e diz, vai-me fazer a compra da ração, não quero preocupar mais com isto. Portanto, isto será uma realidade que, como o Freitas estava a dizer, muito provavelmente vamos ver, não no final do ano, mas daqui a muito pouco tempo. Isto já funciona e desafio-vos, inclusive, a fazerem este teste no vosso site. O que é que acontece? Nós temos andado, como eu tinha dito, nos últimos anos a trabalhar muito para humanos. Um site bonito para vender para humanos não é um site preparado, provavelmente, para vender para a IA. Nós humanos gostamos de ver imagens, nós humanos gostamos de estar a ler todos os textos descritivos. A IA gosta de ler ficheiros do schema, gosta de ler metadados, gosta de ler o schema.org. E nem sempre nós temos toda esta informação devidamente preenchida. O que é que vai acontecer? Se hoje em dia a IA tiver dificuldades em fazer compras no vosso site, ela não vai ficar sempre a tentar até conseguir ultrapassar os problemas. Eles normalmente vão pela via de menor esforço e vão procurar a concorrência. E vocês perderam um negócio. O que é que eu queria estar a falar convosco? Vamos abordar aqui alguns pilares de macro-ideias
e depois vamos detalhar alguns destes pontos, de coisas que devemos ter em conta para melhorar esta fricção. Primeira coisa, não adianta dizer que a IA vai comprar se a IA não chegar ao nosso site. É preciso facilitar que a IA chegue ao nosso site para que depois possa fazer compras. E nós não estamos a facilitar, muitas vezes, que a IA possa vir ao nosso site. Um dos casos, se o nosso site demorar muito tempo a abrir, se o tempo de abertura para alguém chegar ao nosso site for muito lento, a IA não vai tentar. Vai experimentar, provavelmente vai dizer, olha, o site está em baixo, ou este site não responde. E vai passar para o site seguinte. Portanto, uma das coisas que nós podemos pegar e dizer, há discussões técnicas, vocês podem me dizer, 0.2 é muito pouco, eu quero 0.4, estou-me a borrifar, tem que ser rápido. Portanto, o que nós devemos fazer é, se hoje em dia nós não temos paciência, enquanto humanos, para esperar, aí há muito menos. Portanto, temos que começar a pensar onde é que está o meu alojamento, como é que eu estou a trabalhar o meu alojamento, de maneira a garantir bons tempos de resposta para quem visita o meu site. Outra das coisas que acontece, muitas vezes nós temos a mania de vamos bloquear aqui os bots. Vamos bloquear bots porque os bots vão atacar o meu site. Muitas vezes nós bloqueamos de forma cega. Provavelmente vocês começam a dizer o meu site está com problemas de performance porque estou a ter muito tráfego vindo do país tal. E bloqueamos às cegas o país tal. O que nós devemos começar a fazer é analisar, por exemplo, como é que está configurada a nossa firewall, analisar o fecheiro robôs.txt e ver que bots é que nós estamos a bloquear e quais são os bots que nós queremos deixar passar. Já agora, gestores de loja, se vocês não souberem mexer nisto, não há nenhum problema. Falem com algum técnico que perceba. Provavelmente vocês têm algum informático que dá suporte ao vosso site. Digam, olha, o Pedro falou que eu tenho que começar a ter atenção aos bots. Vamos começar a analisar quais são os bots que eu quero que visitem o meu negócio e os que eu não quero. Outro dos problemas de entrar nas lojas, e de certeza que vocês conhecem isto, que é muitas vezes nós vamos a um site de e-commerce e o que é que nos vai aparecer? O típico pop-up de dizer gira a roleta para ganhar 5% de desconto. A gente acha piada a isto. A IA não acha piada nenhuma. O que é que nós estamos a fazer? O site é carregado, a IA vai ler o site e quando a IA quer começar a trabalhar, o que é que vamos dizer? Toma lá o pop-up. Perdemos o foco, perdemos a navegação, perdemos uma venda. Temos que começar a ver o que é que nós queremos fazer. Isto não faz sentido hoje em dia. Eu sempre fui anti-pop-ups e agora, abençoados, nem que seja pela IA, nós vamos começar a abolir este tipo de problemas. Outra das coisas que eu vos queria estar a dizer é habitual hoje em dia, nós já temos os permalinks configurados, temos uma estrutura limpa do URL, mas muitas vezes não nos esquecemos de que tipo de estrutura é que estamos a usar. Eu, há bocado, estava-vos a dizer, não existe no site da Caxi nenhum link, nenhuma opção de menu que envie para a loja. Mas o que é que acontece? A IA tenta adivinhar padrões. E a IA sabe perfeitamente que um site que está em WordPress, provavelmente, se eu escrever /loja, vou encontrar a loja. Encontrou. Portanto, o que nós podemos fazer é, se nós tivermos estruturas lógicas do URL, vamos estar, inclusive, a dar algum contexto à IA antes de ele chegar até ao nosso site. Portanto, há algumas coisas que nós podemos começar a fazer. Espero bem que vocês já tenham isso hoje em dia, mas vamos começar a dizer, eu preciso de facilitar este acesso à IA. Muito bem, a IA já chegou ao nosso site. Vamos começar a seguir. A IA tem que ler a informação que está lá. Porquê? Porque se a IA entra e não entende o que é que se passa na loja, o que nós vamos estar a fazer é, estamos a ter um cliente que não entende, está perdido na loja e diz, aqui não há nada. Mais uma vez, schema.org, para estarmos a trabalhar toda a informação. Muitos de nós trabalham com schema.org através de plugins. Usar plugins para editar o schema.org costuma ser plugin pago. Vocês, mais uma vez, podem utilizar esses plugins ou falar com o vosso técnico de começar a dizer schema.org passa a ser, a partir de agora, uma ferramenta fundamental porque eu quero vender para este novo público. Vamos então começar a olhar que tipo de informação é que eu tenho na minha loja e que tipo de comunicação é que eu costumo utilizar. Apenas 500 euros, só 500 euros. Parece uma boa oportunidade. Mas o que é que quer dizer, na realidade, só 500 euros? Será que só 500 euros é uma promoção? Será que só 500 euros é o preço base e a seguir tem importes, a seguir tem que adicionar impostos?
O que é que eu estou a dizer quando digo só 500 euros? Na realidade, se nós estivermos a trabalhar com as nossas ferramentas do esquema, nós podemos dizer qual é o preço que nós temos do nosso produto e, inclusive, podemos dizer se está disponível ou não. Esta informação, apesar de podermos mostrar de alguma forma ao humano, deveria estar devidamente registada no esquema para que a IA consiga saber se aquele produto está disponível ou não e qual o verdadeiro preço. Já que falamos de disponibilidade, e este é um dos problemas que eu muitas vezes tenho com alguns clientes. Há bocado estavas a falar de problemas com clientes e eu não sei porque eles têm sempre a mania de dizer eu não quero que saibam a disponibilidade, não quero publicar o meu stock. Porquê é que eu não quero publicar o meu stock? Porque é segredo. Então vamos começar a usar aqui algumas artimanhas de dizer temos quantidade limitada, ou está disponível, não está disponível. Uma das coisas que nós podemos fazer, e eu acredito seriamente que a IA vai ser capaz de fazer isso, a IA vai saber qual é a diferença entre alguém ter um estoque de 14 ou de 2. E se tiver um estoque de 14, ele vai dizer, ok, isto provavelmente não é um produto que esgota, mas se for um estoque de 2, pode acelerar a compra. É fundamental nós começarmos a dizer, eu tenho um estoque e este é o estoque disponível na minha loja. Mais uma vez, comunicar para humanos, mas também comunicar através dos nossos fecheiros de esquema. Voltamos a mais uma das questões que muitas vezes nós não sabemos estar a trabalhar e isto, por exemplo, é um dos pontos que me irritam um pouco quando visito a Amazon. Que é, eu muitas vezes tenho variações de produto e as variações de produto correspondem muitas vezes de uma forma não lógica à variação de preço. Ou seja, eu vou ver um produto em cor preta e custa 100 euros e em cor amarela custa 150. Eu não entendo o porquê, a IA também não vai entender porquê. O que é que ele acontece? Ele, quando vai entrar na página de produto, vai ver um preço associado a um atributo e ele não vai imaginar que mudando apenas uma das opções, que seja uma opção de cor, que vai ter impacto no preço. Então há várias maneiras e muitas vezes nós vemos ou temos discussões com os clientes de como é que eu vou gerir as variações. Porque vamos começar a dizer, será que as variações de produto deveriam ser múltiplas variações, dar total flexibilidade e a experiência do utilizador ser, à medida que vou escolhendo as várias opções, eu vejo se está disponível, se não está disponível, qual é o preço numa variação ou de outra. Podemos fazer isto. Muitas vezes discutimos, vou ter uma página única para cada variação e dentro destas várias opções nós podemos escolher qualquer uma delas. O que é que eu digo? Devem ser bem trabalhadas. Uma delas que eu gosto é de nós podermos dizer eu vou ter um URL único para cada uma das escolhas da variação, ou seja, basicamente a seguir à frente do URL, o ponto de interrogação, atributo e o valor. Desta forma, é possível eu associar a cada um deste URL único o preço daquela variação, a disponibilidade daquela variação. Ou então, o que eu deveria fazer, se eu quero ter uma opção única, com um único URL em que as pessoas interagem com as variações e vão tendo preços diferentes, mais uma vez, nós podemos definir todas estas variações e preços no nosso esquema. Um URL único com todas as hipóteses disponíveis. Muito bem. A IA entrou no nosso site, a IA está a conseguir ler toda a informação dos nossos produtos e agora a IA vai ter que fazer a compra. E aqui começa o martírio. Porquê começa o martírio? Porque é natural que o processo de checkout seja um processo com alta fricção. Porquê? Porque envolve dados pessoais, envolve transações bancárias, envolve tanta sensibilidade que nós dizemos é bom que estejas atento e com algum cuidado. Mas a IA não gosta de processos de alta fricção. Quanto menor a fricção, muito provavelmente vai gastar menos tokens e eles querem ser eficientes e podem começar a comprar em algum local onde o processo não tenha tanta fricção. Falando em fricção, mais uma coisa que eu quero ver acabar de uma vez por todas, que é porque é que as lojas ainda obrigam a criar uma conta para alguém poder fazer uma compra. Eu não quero criar uma conta e a IA não quer criar uma conta. A IA não quer estar a criar, a inventar passwords que sejam passwords seguras, que têm que ter não sei quantos caracteres, não sei quantos caracteres alfanuméricos. Isto não funciona. Não funcionando, mais uma vez, estamos a criar fricção.
até se nós dissemos que vai criar conta, essa conta provavelmente vai enviar um e-mail e aí iria ter que verificar um e-mail para confirmar que aceita a conta para poder continuar com o processo de compra. Isto não faz sentido. Portanto, o que é que nós temos que começar a fazer? Fazer uma compra como convidado. Deveria estar instalado em todas as opções, em todas as lojas online. Ainda não é o que acontece, porque muitas vezes nós somos malta do marketing e queremos um e-mail à viva força. Vamos começar a ter atenção a isto. Depois de passarmos a parte que estávamos a dizer de criar a conta convidado, temos o nosso número de identificação fiscal. Hoje em dia, há sites que nos obrigam a preencher o NIF. Hoje em dia, há sites que têm regras de validação do NIF. E nós não sei, eu pelo menos não acredito que a IA tenha que estar a preencher o nosso NIF. O que é que nós podemos fazer? Se me disserem que é difícil implementar em WooCommerce ou no WordPress, que se mude. Mas deveríamos fazer uma coisa tão simples como eu só preciso do NIF no momento de emitir fatura. Eu só emito fatura depois de fazer um pagamento. Enquanto não houver pagamento, eu não preciso do NIF para nada. O que é que eu vou fazer? Há um pagamento. O pagamento, o que vai estar a fazer é gerar uma entrada, um movimento, e só depois é que eu vou pedir os dados. Dá-nos trabalho? Dá, mas este é o processo normal. Nós, quando estamos, muitas vezes, mesmo se formos, por exemplo, na nossa loja, alguém que visita a nossa loja, primeiro paga e depois é que a gente passa a fatura. Não é o contrário. Há coisas que normalmente nós temos, sempre foi assim, como estávamos a dizer, se calhar é a altura de mudar. Portanto, não há cá que estar a pedir onde é que está o nosso papel. O papel é vender. Mais uma vez, vamos chegar à parte que funciona cá muito bem em Portugal, que são a parte ou os procedimentos de pagamento. Nós temos, e funciona bem, todos os processos de pagamento, como eu estava a dizer, do MBWay, que vocês viram há pouco a funcionar. No entanto, a IA não vai ao meu telemóvel autorizar o pagamento. E nós, mesmo assim, ainda vemos muitas lojas que, dentro destes processos, fazem outro tipo de métodos de pagamento que são considerados obsoletos, e estou a falar de transferência bancária, que é algo que não faz sentido nenhum hoje em dia nós estamos a deixar implementado na nossa loja. O que é que temos que começar a fazer? Temos que começar a escolher gateways de pagamento que permitam que a IA, sem sair do nosso site, consiga avançar com o pagamento e a loja receber logo o dinheiro. Não há cá estar a emitir uma referência multibanco e ficarmos ad eternum à espera porque ninguém foi fazer o pagamento com aquela referência. Portanto, uma das coisas que nós deveríamos começar a fazer é estar atento a quais são as gateways que estão disponíveis. Não vou estar aqui a fazer nenhum tipo de publicidade, mas toda a gente sabe que existem gateways que estão na linha da frente dos pagamentos com IA e começar a adotá-los, mesmo que isso tenha algum custo, mas adotá-los para o nosso negócio. Por fim, há pouco eu tinha dito, a IA entrou no site, identificou que existia um formulário e muitas vezes nós temos a mania de estar a pedir muita informação no formulário que não faz sentido nenhum. Muitas vezes nós dizemos que a malta do marketing nos pede alguma coisa como se alguém comprou uma peça de roupa para criança, vamos perguntar o sexo da criança e a data de nascimento ou a idade. Porque a malta do marketing quer isto, quer saber que daqui a um ano vamos enviar o cupão. A IA não sabe, ou provavelmente não vai estar a preencher esses dados, a dizer que eu tenho uma criança com a data de nascimento tal. Ou, ainda assim, existem outros campos que não são tão rebuscados e não são pedidos pelo marketing, mas muitas vezes nós temos. E eu, se vos fizer a pergunta, o que é que nós temos que preencher no campo morada 2, eu se calhar vou receber mais do que uma resposta. Porque ninguém sabe exatamente para que é o morada 2. Alguém pode dizer, eu sei, ok, fiz para ti. Nós não sabemos. Portanto, o que é que nós podemos começar a fazer? Nós podemos começar a programar os nossos formulários com o que nós chamamos de HTML autocomplete, de maneira que a IA identifique qual é o campo suposto de estar a preencher, vá usar a informação que já sabe e com o autocomplete preencha baseado em todo o histórico que nós temos de navegação. Por fim, gestão de erros. O que é que acontece quando eu estou a tentar fazer um procedimento e recebo um erro? Muitas vezes recebo um aviso sonoro, muitas vezes recebo uma coisa pintada de vermelho, mas nem sempre te explicam o que é preciso fazer. O que é que se tem que fazer? Esta informação tem que estar totalmente disponível para a IA saber que houve um erro e conseguir ultrapassar esse erro. Se não lhe dermos o contexto do que é que está a passar, ele diz,
Mais uma vez, há fricção e estou aqui bloqueado. O que é que eu tenho que fazer? É manter a minha IA a gostar de navegar no meu site. Uma dica extra que eu gostava de dizer, isto mais uma vez, façam este exercício que nós já falamos há um ano, quando estávamos a falar de um tema diferente, mas muito, muito parecido, que era o tema da acessibilidade. Experimentem visitar o vosso site e fazer uma compra sem usar o rato. Usem apenas o teclado e façam uma compra. Porque basicamente é isso que nós temos que fazer. Se o nosso site estiver bom em termos de acessibilidade, estará garantidamente também preparado, não para quem tem problemas de acessibilidade, mas para a IA, que tem uma maneira de interagir que não é exatamente igual à nossa. Por fim, entrou no site, entendeu, vai fazer um pagamento, mas diz, alto lá, antes de fazer o pagamento, estou a pagar a quem? E vamos ver se eu posso ou não posso confiar neste site que está aqui à minha frente. Onde é que vocês estão a colocar as identificações do vosso negócio? Normalmente colocamos no rodapé do site, deixamos escondido na página de contactos, mas, mais uma vez, é possível deixar esta informação no esquema. E a IA não vai ter que andar a navegar no site a ver onde é que eles optaram por estar a escrever a informação de contacto. A informação está num ficheiro único, onde eu sei que exatamente num determinado campo tem o campo de contacto para falar com o cliente. Mas eu tinha pedido que é necessário garantir que o produto pode ser devolvido. Eu pergunto-vos, onde é que essa informação deve estar? Escondida nos termos e condições? Vamos pedir à IA que vá ler todos os termos e condições e deduza daquele texto como é que funciona a devolução? Não. Nós temos a possibilidade de colocar um atributo no esquema a dizer como é que funcionam as nossas devoluções. Tem custo, não tem custo, quanto tempo é que demora, quantas é que existem. Tudo isso pode ser feito e a IA rapidamente consegue saber se cumpre ou não cumpre e de que maneira é que é necessário estamos a fazer para ter a devolução. Por fim, voltamos à última parte ainda relacionada com a segurança. Será que vocês estão a cumprir com todas as normas de segurança? E sim, estou a falar inclusive da password. Muitas vezes nós dizemos que já não se usa admin, mas existem passwords que dão dó de estarmos a ver. Portanto, o que é que um site que não é seguro, um site que não cumpre com as normas básicas de segurança, não é de todo um site fiável. Ora bem, depois disto tudo, nós passamos, como eu estava a dizer, anos e anos a otimizar sites para humanos. A otimizar sites para serem indexados pela Google. Eu acredito que a partir de agora vamos ter que começar a trabalhar também para este nosso cliente, que será o agente IA. Não se trata de todo de estar a dizer vamos na loucura de começar a vender feitos doidos para a IA. Não é isso que vai acontecer. Nós temos é que ser excelentes a vender para os 2 clientes que vamos ter. O que é que eu vos ia dizer? Eu tenho aqui, e tínhamos anunciado, 50 pontos. Eu só vos apresentei 15 pontos. Onde é que estão os outros 35? Muito bem, eu tenho um PDF para vocês descarregarem. Se vocês lerem o QR Code neste momento, vão ter acesso a toda uma checklist de 50 pontos, estes 15 e mais 35, e eu espero que vocês tenham a partir de agora sites que vendam não só para os vossos clientes atuais, mas para muitos, muitos novos clientes da gente. Obrigado a todos. Pedro Fonseca. Obrigado, Pedro. Foi mesmo em cima da hora, não temos lamentavelmente tempo para perguntas e respostas, mas o Pedro vai estar por aí para essas perguntas e respostas, se quiserem colocá-las, mas temos aqui um presentinho para entregar e um retrato.
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Obrigado e bem-vindos. E bem-vindos. A última sessão que eu vou apresentar é garantidamente a última vez que vocês me vão ver aqui no palco, hoje. Okay? E vamos abordar ao longo dos próximos instantes um tópico que é importantíssimo e que envolve, curiosamente, porque isto é completamente inovador, inteligência artificial. Não tínhamos falado deste tópico ainda neste evento. Hein? Pá, uma premiere. Ora, e esta sessão, que eu já tive a oportunidade de ver, é interessantíssima por vários motivos que vocês vão descobrir ao longo desta sessão. Inclusive porque há ali umas coisas, umas particularidades relacionadas com pizzas. O Carlos Moreira vai apresentar-nos ao longo dos próximos minutos uma forma de podermos fazer a prototipagem de projetos WordPress utilizando a inteligência artificial e a REST API. O Carlos Moreira é um programador que desenvolve, sobretudo, plugins e que agora passa o tempo a gastar tokens de ferramentas de inteligência artificial. E, curiosamente, parece que ainda lhe pagam para isso. Carlos Moreira, o palco é teu. Obrigado. Ok. O meu nome é Carlos, obrigado José pela apresentação. Já é tarde, acho que já toda a gente está cansado, vi muita gente a bocejar, isto já é depois do almoço, é o final do dia e ainda por cima eu tenho uma slot de 1 hora inteira agora para apresentar. Espero que não seja assim muito maçadora. Quem é que esteve de manhã na talk do Harari do outro lado, que ele lançava roçados e tudo? Pronto, é difícil competir com, com ele, mas espero pelo menos manter-vos acordados. Vá. Ok, a minha apresentação tem assim muitas buzzwords no título. Vibe coding, prototipar, inteligência artificial, REST API, se calhar não dá para perceber bem quem é o público-alvo. E eu vou começar se calhar por esclarecer isso. Para falar de inteligência artificial e WordPress, já tivemos para aí 5 ou 6 talks, não é? Já sabemos. E claro que temos que falar de MCPs adapters, agents, blá blá blá, 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 muita coisa. Eu tenho uma boa e uma má notícia que eu não vou falar nada disto. Já houve muita gente que falou disso. Eu não sou a pessoa certa para esclarecer muitas destas coisas que aqui estão. A minha apresentação é, se calhar, para um nível mais simples. Quem nunca tocou numa linha de código, espero que saia daqui com algumas ideias. Quem já é programador avançado, se calhar sai daqui com alguma inspiração. Não vou mostrar nenhuma linha de código, não vou falar em terminal, não vou falar em MCPs, não vou usar termos técnicos, ou quando utilizar, não precisam de decorar, ok? E também aqui vou distinguir, eu usei a expressão vibe coding no título da apresentação, que para mim é diferente de desenvolvimento assistido com inteligência artificial, como vimos o Marcel, que se calhar encaixa mais no desenvolvimento assistido com inteligência artificial, ou como de manhã tivemos o Romain e outras pessoas mais com background de programação.
e que usam a inteligência artificial como parceiros no desenvolvimento. Eu vou falar mais como vibe coding, que é, nós temos uma ideia, damos ideia à inteligência artificial e ela, mesmo sem não sendo pessoas técnicas, conseguimos fazer as coisas acontecer. E prototipagem com inteligência artificial. Okay, o que é que eu quero dizer com isto? Nos últimos meses têm surgido imensas ferramentas de prototipagem com inteligência artificial. Lovable, Manus, o próprio SiteGround tem uma ferramenta própria, Replit, V0, o Google AI Studio. Eu, a primeira vez que pensei numa apresentação neste contexto, há 8 meses atrás, ainda estavam a aparecer, agora 8 meses depois, eu acho que já toda a gente usou. Quem é que ainda, ou, não sei, quem é que já usou uma ferramenta do género? Quem é que já experimentou? Alguém que não levantou a mão, quase toda a gente levantou. Ok. No fundo, para quem ainda não sabe o que são estas ferramentas, nós temos este é como o ChatGPT, não é? Nós temos a textárea para descrever o que nós queremos e estas ferramentas lançam-nos o protótipo e depois nós vamos interagindo com a inteligência artificial para muda a cor do botão, muda isto, muda aquilo. E ela vai fazendo, nós sem tocar em código, vamos conseguindo fazer com que estes protótipos ganhem forma. E aqui também uso a palavra protótipo, apesar de que se calhar não são coisas prontas para produção, são protótipos, apesar de já tenho visto coisas que vão diretamente para a produção daqui destas ferramentas. E a verdade é que desde há 8 meses até agora as ferramentas melhoraram muito, os problemas do passado estão a ser resolvidos, por isso aqui... Mas a minha ideia é continuar a chamar de ferramentas de prototipagem. Agora, fazer uma pausa e perguntar se toda a gente pode verificar o telemóvel se tem a internet que está a funcionar, que vou precisar daqui a pouco. A rede é WordCamp, é aberta. Se quiserem só verificar que está a funcionar. Ok. Já vão perceber daqui a pouco. Falamos então ferramentas de prototipagem, prototipar com a inteligência artificial e a outra metade do título da minha apresentação, a WordPress REST API. Aqui também, quem sabe o que é a REST API do WordPress? Ok, quantos menos mãos era melhor, está aqui meia sala que sabe o que é, pronto, não faz mal. Quem não sabe, também não precisa de saber o que é, precisa de saber que existe, só para conseguir interagir com a inteligência artificial de forma melhor, mais eficiente. O que é esta REST API? Todos os sites WordPress vêm... Não. O que é que aconteceu? Mudei de ecrã. Obrigado, Álvaro. Todos os sites WordPress, por defeito, pode ser desligada, mas por defeito tem esta REST API. É uma coisa que não interessa nada para os comuns mortais, mas que existe para interagir com aplicações externas. Quando vocês ouvem falar de headless WordPress, e até o próprio WordPress dentro também utiliza a REST API para ler e escrever dados na base de dados do WordPress, ok? É uma interface que não é para nós humanos, é para o próprio código. No fundo, se nós formos a um URL como no site do WordCamp Portugal e escrevermos WP-JSON, vamos ver código que para nós humanos não interessa nada. Que se formos de V2 speakers, vai ter uma lista dos speakers, mas isto é tipo o Matrix, para nós não interessa nada, é código, mas estão aqui os dados, estão estruturados para depois outro código é mais fácil ler e também é de própria inteligência artificial. Mas o que vos interessa aqui para o que eu vou falar é que saber que existe. Ok? E agora a parte do vibe coding. Okay. Nós temos aquelas plataformas de prototipagem e eu tenho utilizado mais o Lovable, que foi das primeiras que experimentei e tem funcionado bem. E agora a REST API. E agora também dizer outra coisa. A REST API
os dados estão lá. Eu não preciso de ser o proprietário do site para ir visitar aquela página, aqueles dados. Eu não sei, por acaso tenho acesso ao back-office do site do WordCamp Portugal, mas vocês também podem ir lá e ter a lista dos speakers, a lista dos organizadores e uma série, o programa, naquele formato Matrix que para nós não interessa, mas está lá e vocês podem ir. Ok, agora a parte, o momento de sacar os vossos telemóveis para perceberem melhor o que é que... É seguro, sim, não vou roubar os vossos dados. Não fiquem com medo. Se preferirem, o link no fundo é este, mas... Ok, vocês, para quem está a começar a abrir, no fundo isto é uma app, uma coisa muito básica para escolher as sessões do WordCamp. Aparece uma de cada vez, no fundo adiciona quero ver ou ignorar não quero ver. Só uma espécie de, pronto, vocês vinham cá hoje, quero ver esta, não quero ver esta. Uma coisa muito simples, ok? E como é que isto foi feito? Isto foi feito de uma forma muito simples. Eu fui a uma dessas plataformas de prototipagem, descrevi, isto é um parágrafo que eu descrevi nem sequer muito detalhado, né? Vamos criar uma aplicação para o site do WordCamp, vamos ler da REST API, aqui dar o contexto para ele perceber melhor, mostra-me um orador de cada vez, mostra-me a foto, a descrição, um botão mais, menos, depois posso ver, pronto, isto nem sequer é um documento de projeto muito detalhado, isto é um parágrafo. Mas com esta descrição, ele criou aquilo que vocês viram, que já está, não sei, 90% funcional, o design não é muito bonito, mas tem bugs, certamente, mas vocês conseguem criar estas pequenas brincadeiras de forma muito fácil, utilizando estas ferramentas de prototipagem e a inteligência com a REST API. E isto demorou-me, foram 3 minutos e gastou 5 créditos no Lovable, que ainda é no plano grátis, ok? Ou seja, isto que vocês viram agora, obviamente não é um produto se calhar finalizado, mas tem um WordPress, é o WordPress que está a alimentar isso e foi prototipado de forma muito rápida com a inteligência artificial. E agora aqui, ok, este exemplo é objetivo, é palpável, é prático. Nós percebemos os dados que existem no site da mesma forma. São os speakers, as apresentações, as fotos. Eu só mudei o formato e só apresentei de outra forma mais amigável, se calhar, para o telemóvel. Mas aqui também deixo o desafio. Nós temos os dados e podemos usar os dados como quisermos e usar a inteligência artificial como potenciador de uma ideia que não tem nada a ver. Os dados existem ou nasceram para um formato, para ser apresentados de uma forma, mas podemos completamente abstrair e apresentá-los de outra forma. E vou mostrar outro exemplo. Eu aqui pedi ao Lovable, a estas ferramentas de prototipagem, olha, vai ler da REST API do site do WordCamp, vai buscar a lista dos organizadores, a malta que anda por aí de t-shirt vermelha, e vamos montar um puzzle com as imagens deles, e depois do utilizador construir o puzzle, mostra um cupom de desconto para o bilhete. Pronto, um parágrafo como o outro, muito vago. E pronto, e ele, em alguns minutos, vai buscar, este é o Fábio, não é? Isto foram só alguns minutos. E agora, eu dou este exemplo que não é aplicável a um mundo real, ou mais ou menos, mas imaginem que vocês têm uma loja online. Eu aqui acho que não era muito bom fazer puzzles, ok? Espetacular, confetti, está aqui o teu cupom grátis, copiar e tens o desconto para o bilhete. E este exemplo é um exemplo, saiu os dados do orador, do Fábio, não nasceram para ser um puzzle, não é? Mas nós podemos transformar os dados e dar-lhes a volta e apresentar de outra forma. Quem tem uma loja online pode lançar uma campanha do Dia dos Namorados ou do Natal,
olha, pedir, olha, vai ler os produtos, usa a REST API, vai ler os produtos da categoria de Natal, mostra um produto aleatório, faz um puzzle e não sei o quê, e quando o utilizador, quando o puzzle é completo, mostra um cupom de desconto para a loja, etc. Isto é útil, se calhar, para campanhas virais, rápidas, para a malta de marketing que anda aí, que não é programadora, para não andar a chatear o programador. Vocês vão e fazem, se tiverem um site WordPress, conseguem fazer estas brincadeiras sem sequer fazer login no site WordPress. Se a REST API estiver, e normalmente está, conseguem fazer estas brincadeiras e lançar umas campanhas assim, de forma, ou até prototipar, não é? Têm uma ideia e vão a estas plataformas validar a ideia. E nós podemos ainda sair ainda mais fora da caixa. O José já viu uma versão desta apresentação há 6 meses em Itália, em que eu realmente usei ali a pizza, mas aqui estamos em Portugal, eu usei criei um exemplo diferente, mais contextualizado. E este exemplo que eu vou dar está ainda mais longe os dados foram pensados, né, para voltando ali à parte dos oradores e da seleção de apresentações, e descrevi então ao Lovable, olha, vamos fazer aqui uma coisa fora da caixa, eu quero fazer um jogo para selecionar as apresentações que eu quero ver no WordCamp Portugal, vai buscar com a REST API, mas quero construir aqui um jogo. Em Itália, eles apareciam, nós tínhamos uma pizza no fundo, uma margarita, e vinham o ananás e nós tínhamos que desviar, tínhamos que escolher um dos oradores para defender a pizza do ananás que caía. Aqui, a ideia que eu descrevi ao Lovable foi, olha, vamos aqui com um barco Ravelo, os oradores vão cair como pipas de vinho, e as que eu quero ver vou tentar apanhar, e as que eu não quero ver vou deixar cair, mas também não posso ver todas, algumas vamos ter que sacrificar algumas. Esta ainda é dos créditos do puzzle, e vamos ver o resultado deste WordCamp Rebelo. Pronto. Eu aqui estou a selecionar o Simon quero ver, a Anne também queria ver. E, olha, não consegui, temos pena. O Harari gostei muito, olha, está ali um lugar ao lado. E isto, o José também. Mas este exemplo para quê? Para vos mostrar que podemos fazer coisas completamente fora da caixa, que não tem nada a ver com o formato original ou o formato que nós esperamos. Aqui é preciso... Marcelo, será que ficas? Gemini, desculpa, Gemini. E aqui parecem o Slobodan, aquelas publicidades que nos aparecem dos jogos em que está uma coisa, está alguém quase a perder, e não dá para toda a gente. Ou Roma, mas sacrificamos o Lucas, pronto, ok. Mas olha, eu tenho que ficar, claro. O Jorge, será? Ficou, mas o Urus não deu, não dá para toda a gente, claro. Ok, estão a acompanhar pelo menos a mensagem que eu quero passar aqui, que é brincar com os dados, vá. E acho que estou perto do final. A Filipa fica? A Filipa ficou. Ok. Isto já demorou um bocadinho mais. A primeira versão fez assim um barco assim um bocado feinho. Olha, dei-lhe uma imagem de referência de um barco e ele lá. E aqui já gastei um bocado mais créditos, mas pronto. E aqui o limite é a vossa imaginação, não é? Vocês têm os dados do vosso site WordPress e vocês podem brincar com eles, criar campanhas. No Meetup do Porto alguém tinha descrito que tinha feito uma coisa parecida para fazer uma raspadinha também para qualquer promoção que estavam a lançar com o site deles. E para fazer este tipo de coisas vocês não precisam perceber de código. É seguro no sentido de vocês estão só a ler dados. Não há aqui nenhum problema de segurança. Vocês estão só a ler dados e a apresentá-los do outro lado. Aqui depois, ok, se calhar não querem o link lovable. Qualquer coisa. Aqui se calhar já tem que chatear o programador, mas pronto. Pelo menos já tem a coisa montada. Ok. Carlos, isso é muito fixe, mas e se eu quiser escrever no site WordPress, né? Aqui dar um passo um bocado mais complicado.
Nós aqui atrás estivemos só a ler dados, mas também era fixe escrever dados. E isso é possível. Tem mais uns passos. E agora vamos também fazer outra vez um live. Antes, não precisam de abrir ainda. Eu vou abrir aqui. Ok? É um site WordPress vazio. Ok? Ok? Já mostrei. E agora vou passar ao slide seguinte. Se cá tenho que fazer outra vez. Ok? Agora sim. Vamos lá. Vamos ver se isto corre bem. Estas live demos é sempre este risco. Aqui espero que seja mais divertido ou não. Também é diferente de cada apresentação. Tenho mudado um bocadito o que é que faz. O username e password é WCPT, os dois. Ok? Se alguém estiver a ver o streaming em casa, já está também a tentar hackear o site. Mas é uma conta com privilégios limitados, obviamente. Ok? Levantem o braço se já conseguiram fazer o login. Ok? Ótimo, ótimo. Vocês já perceberam aí, a câmera está-vos a pedir autorização se calhar para poder tirar fotos. A ideia é que vocês tirem uma foto do vosso nome, do vosso crachá, ok? Do vosso badge. Depois de tirarem a foto ou o nome, vai-vos continuar a fazer perguntas. E eu já não acho que tem qualquer coisa a ver com animais, se me lembro bem. Objeto, ok, isso, estão-me a lembrar, exato. Ok? Pronto, continuem a fazer, então eu vou falando. O que é que eu vos estou a mostrar? Estou a mostrar uma coisa. O desafio é escrever dados para o nosso site WordPress e aqui pelo meio coloquei um bocado de inteligência artificial a fazer uma coisa simples, que é ler o texto, podia ser uma coisa de OCR também, mas e depois a seguir com esses dados fazer 2 ou 3 perguntas e vai criar uma imagem só para vocês. Ok? Já chegaram até ao fim? Cada um tem uma imagem uma imagenzinha. Podem continuar. Vamos ver se resultou. Espetacular. Isto é muita malta medieval, dragões. Vamos ver se ainda chegaram mais alguns entretanto. Tem paginação? Obrigado. É lá, tanta gente afinal. A Filipa. Gemini. Ok. Perceberam a ideia, não é? E com este exemplo simples, aqui mostrei que vocês podem criar uma ferramenta, uma coisa simples. Eu já vou um bocado descrever os prompts, mas aqui mostrar que isto podia ser uma coisa para ler um QR Code, podia ser uma coisa para fazer check-in que vai mudar um metafield num custom post type. Não é? Aqui está a criar posts com imagens, com as imagens de destaque, as featured images. Mas vocês podem fazer o que quiserem. Uma interação com uma aplicação que se vai refletir no vosso site WordPress. Ok, vamos voltar aqui. Ok. E tem um passo a mais. É que nós, para conseguirmos escrever no nosso site WordPress, precisamos de algum tipo de autenticação. Não podemos abrir para qualquer pessoa. E com a REST API, para nos autenticarmos, precisamos de um plugin extra. Existem vários, se vocês procurarem JWT REST API para WordPress, vão aparecer vários, ok? Qualquer um deles serve. Precisam de instalar isso no vosso site para que depois possam fazer a autenticação através da tal REST API. Ok? Estes plugins são fáceis de configurar. Normalmente não tem sequer configuração. Dependendo das permissões do vosso servidor, talvez seja preciso escrever uma linha de código no wp-config da vossa instalação. Aqui é a única parte um bocadinho mais técnica, se precisarem, nem sempre é preciso precisarem fazer este passo. Ok? Depois de terem este plugin instalado, o processo é o mesmo. Vocês vão à ferramenta de prototipagem
e constroem o prompt. Aqui, se calhar, a minha sugestão é elevar um bocadinho, em vez de ir diretamente à ferramenta de prototipagem, usar a inteligência artificial para criar um PRD, que é um Product Requirement Document, ou seja, usar a própria AI para vos fazer o prompt. Para não ser só esse vosso parágrafo da vossa ideia, se calhar dar esse parágrafo ao vosso chat GPT ou Claude, ou o que quiserem, pedirem ajuda para vos criar o prompt que depois vão usar na ferramenta de prototipagem. E dizer que pedirem para utilizarem a REST API e dizer que já têm um plugin JWT instalado. Ele assim já sabe que vocês têm tudo o que vocês precisam no vosso site para que o prompt, para o que ele vai construir, seja o que nós vimos agora. Ok? É relativamente simples e aqui também abre-se muitas possibilidades de fazer experiências em Lisboa, quando fiz esta apresentação. O exemplo que eu tinha dado era nós tirávamos fotografias a um objeto, que podia ser uma cadeira, uma mesa, e a inteligência artificial removia o fundo e publicava como um campo de preço e publicava diretamente no site como um produto. Isto através desta interface. Vocês podem criar interfaces para os vossos clientes que não sequer tocam na administração do WordPress. Fazem à medida para o vosso cliente usando esta estratégia. E simplificam e tiram tudo. Fazem à medida, não é? Porque conseguimos escrever dados para dentro do WordPress. Então, o primeiro passo era instalar o plugin, o segundo, preparar o prompt. Eu aqui, neste exemplo, usei o Claude e ele depois dá-me este documento MD que depois enviei para o Lovable, depois pedi para fazer uma ou duas alterações e tivemos o resultado daquilo que nós vimos, que vocês experimentaram agora. Ok. Agora a terceira fase e para não vos amassar muito e provavelmente vou acabar muito antes do tempo, deixa eu ver que horas são. Ainda tenho 20 minutos, mas tudo bem. Aqui, esta próxima fase da minha apresentação já é quase a transição do vibe coding para a programação assistida com AI. É usar na mesma esta estratégia, mas que é de uma forma mais... Para quem tem a experiência de programação atrás, tem a vantagem de conseguir fazer coisas mais avançadas. E vou dar um exemplo prático. Eu estou na equipa de organização do WordCamp Europa, que vai acontecer daqui a algumas semanas na Polónia. Estou na equipa de voluntários e vamos ter que fazer a gestão de entre 100 e 150 voluntários em 3 dias, e é preciso fazer a gestão de turnos, quantas pessoas por turno, a seleção de turno, pronto, gerir 150 pessoas durante o evento neste contexto. E nós no passado usávamos ferramentas que já existiam no mercado, LiveForce, Time Counter e outras, que têm um preço assim um bocado alto, e eu pensei, bem, nesta fase nós conseguimos desenvolver uma coisa à medida para nós. E isto que eu vou descrever aqui não é novidade, já foi falado aqui muitas vezes no WordCamp, noutras apresentações, ontem, etc. E toda a gente faz isto de certeza, vamos falar com a inteligência artificial. Olha, eu preciso disto, diz-me mais ou menos o que é que eu vou precisar para desenvolver uma ferramenta que faça isto. E vou conversando com a inteligência artificial, ele vai-me dizendo e vai-se criando uma espécie de documento de requisitos que depois vai se transformar no prompt, ok? E eu depois da conversa com a inteligência artificial sabia o que é que eu ia precisar e sabia, porque já fiz parte da organização há outros anos e sabia no mundo real o que é que nos dava jeito. Usei na mesma o Lovable, não precisava, mas usei na mesma o Lovable para criar só o protótipo. Aqui sim, só o protótipo aqui isto não são dados reais, é só o protótipo, porque eu sei que o Lovable já traz o Tailwind, há uma série de... Pronto, como é uma ferramenta interna, não precisava assim de grandes decisões de design, precisava era de funcionar. Usei o Lovable e depois fui lá descrevendo o que queria, como queria, só o protótipo. Depois de ter o protótipo que não fazia nada, trouxe para a minha máquina o código, o protótipo, e continuei a desenvolver localmente com o Codex. E aqui a vantagem
eu tendo já um background de programador, já sei o que é um CPT, já sei o que são os metafields, e depois de ter aquele protótipo, localmente fui descrevendo, olha, eu quero fazer isto como um plugin WordPress, os turnos de voluntário vão ser um custom post type, as horas vão ser um metafield, os utilizadores vão ser os voluntários com privilégios, ou seja, este tipo de linguagem, se calhar já quem tem este background consegue levar o que é possível fazer hoje outro nível acima. E pronto, e desenvolvemos esta plataforma para nós, que vai ser usada este ano. Aqui já falo em coisas mais técnicas, não é? E aqui é um site que não tem nada a ver com o WordPress, o front. Pronto, não tem nada a ver com o admin do WordPress, mas está a ler, no fundo, esta é a informação. Tal como nos meus exemplos, estava a ler dos organizadores, dos speakers, etc., que está no site do WordPress, a aplicação que eu fiz para os voluntários também é um site, é uma instalação WordPress, mas o interface, no fundo é um headless, não é? Mas para não... é um site headless, mas é só uma aplicação interna. Ok, reparem noutra coisa. Este interface não é muito diferente de quando eu mostrei o Lovable. Mesmo desenvolvendo localmente, a experiência, mesmo para o programador, está-se a aproximar dessas ferramentas de prototipagem mais simples. Claro que há malta que depois tem as outras tabs de lado com os agentes que falam entre eles e não sei o quê, pronto, coisas MCPs e não sei o quê. Mas sem complicar muito, o desenvolvimento local atualmente é quase estas conversas. Podemos ou não ter o preview já do lado direito, já não é muito diferente. Se há 8 meses as coisas não eram assim, só estas coisas como o Lovable ofereciam esta experiência mais simples, o próprio desenvolvimento local começa a aproximar-se. Não precisa de ser assim, mas nós conseguimos aproximar o desenvolvimento local próximo do que as ferramentas de prototipagem oferecem. Recapitulando, planear, usar a AI para planear, usar o Lovable ou qualquer outra para prototipar, ou localmente até, e depois desenvolver localmente. Eu usei o Local WP, também há o Studio, o Codex podia ter sido o Claude, e usar o Git pronto, para fazer controles de versão. Ok, estávamos quase a acabar. E dizer que agora é uma questão de criatividade e dizer que vocês não precisam de ser programadores, precisam é ter uma ideia, experimentar, saber que existe a REST API que vos ajuda a ler os dados do WordPress, podem ler, podem escrever. No fundo é isso. E acabar com... há um meme que me cruzei há pouco tempo e vocês hoje é divertidíssimo, cruzamos com memes que depois começamos a identificar-nos com eles, claro. E eu gostei muito deste. Os programadores em 2030. Este é um produtor de música muito conhecido, trabalhou com muitas bandas, ganhou muitos Grammys, mas que não sabe tocar instrumentos. E ele... Vamos ver vamos ver outra vez. Não tem habilidades técnicas. Estás a ser pago para quê? A minha confiança que eu tenho no meu gosto e a minha habilidade em expressar o que eu sinto. Será que nós programadores vamos também transformar-nos neste perfil? Não é? Temos já um bocado este perfil, não é? De orquestradores. E também há outro problema, há o reverso da medalha. Nós estamos aqui, ontem o Tiago falava e quando o Marcelo também falava, se há 6 meses confiávamos em 50% do código, agora o Tiago falava já que podemos confiar em 80%, 90% do código e se calhar daqui a pouco podemos confiar em 100% do código. E eu digo sem vergonha, a AI programa muito melhor do que eu. Já não faz sentido eu olhar para o código quase. Mas também aqui há o risco, que cada vez menor, mas estamos a deixar passar código sem grande controle de segurança. Não é? Cada vez o risco é menor, mas
Epá, é preciso perceber que isto acontece. Eu já falei nisto, mas recapitulando, usar a inteligência artificial para vos ajudar a preparar. É ok, não é preciso rever o código, é impossível rever código manualmente. Acho que já... Se no início, eu lembro-me destas discussões aí há 6 meses, não, mas temos que ter ainda a parte humana para rever, não é aprovado sem nenhum humano ter olhado para isto. É mentira. Já ninguém... É impossível, acho que são milhares de linhas de código que é impossível uma revisão manual. Mas pelo menos quem desenvolve, se for um desenvolvimento informado, em princípio os riscos de segurança são menores. E depois também há limitações de SEO, que se calhar não vale a pena expandir muito, mas pelo menos no Lovable, construir um site inteiro no Lovable não faz sentido, apesar de que acho que lançaram agora umas soluções que vêm melhorar o SEO, mas ainda há limitações de SEO. Isto é ótimo para ferramentas que não visíveis para o público, quase não sites de marketing, mas para estas ferramentas assim isto é ótimo, e para prototipar. E antecipando algumas perguntas que eu não tenho resposta, mas todos os dias no Twitter ou em qualquer lado cruzo-me com novos produtos de AI, WordPress, não sei o quê, e nem sequer experimentei, mas deixo aqui alguns exemplos. Aqui o By Miles diz que funciona como um Lovable, em que nós descrevemos o que nós queremos e ele cria o site em WordPress. Eu não experimentei, mas para dizer que este tipo de produtos estão a começar a aparecer agora e vão ser cada vez mais frequentes. Porque agora o próprio WordPress já vai ter AI no core e as abilities e essas coisas permite que este tipo de produtos apareçam. E este é outro exemplo que eu também não experimentei, mas é um plugin que instalas, é um MCP, que depois ligamos ao nosso chat GPT, já se falou muito destas coisas aqui, para depois interagir com as informações do nosso site com linguagem natural. E cada vez mais vão aparecer produtos AI para resolver uma série de problemas que o WordPress ainda está a fazer um bocado o catch-up, mas não está assim tão longe. Ok, deixo-vos tempo para perguntas. Acho que ainda temos algum tempo. 15 minutos. Temos podemos 15 debater minutinhos aqui. para perguntas e respostas. Ora então, Carlos Moreira. Questões. Ok, eu tenho uma, tem a ver com as questões, com a componente da segurança. Tu foste ali buscar dados ao site do WordCamp, dados que são públicos, o que significa que tens, de certa forma, autorização para os utilizar. Mas imagina uma situação em que haja dados de um website que tu não dominas, que tu não controlas e que uma determinada pessoa vai recolher essa informação e utilizá-la. Como é que vês essa situação? Como é que nós, enquanto criadores de sites, de projetos, podemos agir nessa matéria? Não é um problema novo. Já há 15 anos já havia os RSS e havia sites de notícias que faziam scraping das RSS e publicavam as notícias no outro lado. É o mesmo problema apresentado de forma diferente. Eu aqui não falei nisso, não é? No site WordCamp foi uma experiência, por acaso estou na organização, mas pode acontecer eu fazer como para esta apresentação em Lisboa criei exemplos com sites de pessoas que eu conhecia sem elas saberem. Mas é um problema que aqui é ético-legal. Aqui o meu exemplo era técnico. Isto é possível, não tenho resposta, mas é um problema antigo, não é um problema de agora da inteligência artificial. Não tenho resposta. E outra coisa, isto sempre foi possível fazer. Não é uma novidade a inteligência artificial. Agora é muito mais fácil com a inteligência artificial fazer isto, que a REST API já existe há imensos anos no WordPress. Okay. Questões? Ok. Obrigado, Carlos. Muito boa apresentação. Em relação à revisão do código, há uma espécie de plugin que podemos usar no Git quando criamos um pull request. Chama-se CodeRabbit
e basicamente ele analisa tudo que está lá, vê falhas de segurança, etc. E aconselho, é muito bom. Code Rabbit. Obrigado. Code Rabbit. Também para dizer, no caso do plugin que fiz para os voluntários, também corri com o plugin review oficial da equipa de plugins do WordPress. Não é um desenvolvimento cego, depois é preciso ter algum conhecimento para depois fazer esses cheques todos de segurança. Mas, pelo menos para a primeira parte de ler dados, eu acho estas coisas muito engraçadas, porque aí não há implicações de segurança, haverá implicações de se temos ou não autorização para utilizar esses dados. Temos mais um bocadinho, ok. Olá, Carlos. Eu nunca usei o Lovable. Podes dizer porque é que preferes em relação às outras e no fundo, porque é que preferes isso? Por exemplo, a tentar localmente com o Cloud ou qualquer coisa, criar essas coisas? Pronto, primeiro, o Lovable surgiu, foi das primeiras que eu experimentei depois o Bolt, experimentei depois um bocado humanos, etc. Voltei ao Lovable, não acho que seja o melhor, talvez, mas é o que depois ali já estava, comecei a pagar a mensalidade e depois já estou a pagar deste e os resultados são semelhantes. Não sou defensor do Lovable, não tenho assim, não sou grande defensor do Lovable, mas é o que eu uso porque tem funcionado. Fazer localmente posso, e já fiz outras coisas localmente. Aqui a ideia também era dar a quem nunca trabalhou em código, porque trabalhar localmente já implica um bocadinho mais de passos. De repente já tens que abrir o terminal, abrir o terminal para uma pessoa que nunca abriu o terminal, pronto, não é, ou que tem que instalar o VS Code ou qualquer coisa. Pronto. E o Lovable permite esta porta de entrada, é criar uma conta e tens lá o interface para ti. Ainda uso, apesar de já poder fazer localmente, ainda uso o Lovable para prototipagem, que já o resultado localmente ia ser muito parecido, porque na verdade o Lovable usa também por trás, é o Cloud e os modelos que nós também usamos localmente. E como eu disse também, o próprio desenvolvimento local está-se a aproximar, nós já quase conseguimos replicar aquela interface de ter o chat e o preview, já podemos replicar também localmente e se calhar não vai faltar muito para quem nunca programou localmente já conseguir instalar um software qualquer que é o Lovable, mas local e fazer o que agora o Lovable oferece, mas localmente, sim. Uma oportunidade para uma questão. Esta é mais a título pessoal. Tu referiste que utiliza o Windtail, certo? O? Windtail. O Tailwind, sim. O Tailwind, desculpa. Sim, sim. O Tailwind. Não achas que todas essas plataformas têm UI muito semelhante uma das outras? Tem. Não sai muito daquele tipo de UI? E é muito fácil de identificar o que é criado por... Acho que isso para sites de marketing, se estás a fazer uma landing page, é horrível, porque realmente os sites são todos iguais, não há assim. Mas para estas ferramentas internas, não é? Como esta coisa de pós-voluntários, esta coisa para tirar a foto e fazer acontecer alguma coisa, não acho mal, porque o Tailwind já é mais que testado e comprovado, o UI é limpinho e funciona. Agora, para landing pages, é tentador criar com estas ferramentas, mas nós conseguimos identificar muito facilmente hoje em dia estas landing pages que foram criadas com estas ferramentas. E aqui também separa quem tiver... Depois, os programadores vão ter a vantagem de terem sido programadores. Os designers têm a vantagem de serem designers e conseguirem, em cima daquilo, limpar aquilo e dar uma identidade àquilo. A pessoa perfeita seria, sei lá, um programador que consegue identificar o bom design e consegue limpar aquilo. Ou usar aquilo como referência. Mas é verdade, o que tu dizes é verdade. Os sites são todos... O slide que eu tinha da landing page que ele criou é igual a tantas outras, que se eu pedir outra coisa diferente, aquilo é igual, só muda o texto. Isso é verdade. Está a ficar melhor, mas usando o Tailwind como base, ele de raiz, sempre os cantos redondinhos. Sim, depois há aí ferramentas de prototipagem a aparecer que não usam o Tailwind e se calhar, não sei, já me cruzei com o Aura.build que
em princípio faz coisas mais fora da caixa. Mas sim, aqui, quanto mais background tu tiveres na área, seja do design, do marketing ou não sei o que, vais trabalhar em cima daquilo e melhorar aquilo ou fazer completamente noutra ferramenta. Não é? No Figma, se calhar fazes a mesma coisa no Figma com o design, que depois vais a malta do marketing, olha, este texto está um bocado fraquinho, do copy, vamos mudar isto. O programador vai identificar outras coisas. Quanto maior for a tua equipa e as tuas capacidades, melhor o produto final é. Mas este gap de qualquer pessoa conseguir entrar e fazer qualquer coisa rápido também acho que é engraçado. Sim, concordo. Como o protótipo é um bom ponto de partida para depois desenvolver em cima. Sim. E como gamificação também da plataforma, o que criaste foi espetacular. Sim, isto acho que para o pessoal de marketing fazer estas brincadeiras do puzzle e de não sei o quê, acho que é ótimo. Ok, última oportunidade para mais uma questão. Em 3, em 2, em 1. Ok. Carlos, obrigado. Obrigado. Fantástico. Temos aqui Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya! Hi, amazing Portuguese Waters community. I would like to invite you. We would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!
Olá, vamos começar aqui também a sessão. Penso que temos um dia extremamente cheio de diferentes talks sobre AI principalmente, mas também muito sobre como podemos utilizar no nosso dia-a-dia de uma forma prática e como a WordPress também nos mantém a garantia de que vamos conseguindo integrar diferentes ferramentas. Acho que aprendemos todos muito hoje. Temos uma sessão final que promete sobre IA. E, portanto, vou apresentar o Marcel, vou-lhe passar a palavra para esta última sessão e volto já daqui a pouco para depois fecharmos e para os sorteios. Portanto, o Marcel é fundador e arquiteto principal da agência Plugins Lab, sediada aqui no Porto. É uma pessoa já muito conhecida também aqui na comunidade, pela sua excelente carreira, pela perspectiva que nos traz sempre de novas ferramentas. Aprendemos muito com o Marcel e, portanto, acho que vai ser em cheio fechar assim. Espero que gostem desta última sessão. Passo-te a palavra. Venho cá no fim, depois os sorteios. Ok, muito obrigado. Ora, muito bem. Sejam tão bem-vindos. Afinal, este microfone também funciona. Ok, fixe. Eu acho que depois de, sei lá, 8 horas, 7 horas, estamos a ouvir a palavra IA, acabámos com IA, acho que era a melhor forma. Eu tenho, por acaso, uma tarefa um bocado ingrata, não é? Porque vocês estão fartos de falar disto, estão fartos de ouvir MCPs, skills, cloud code, isto e aquilo. E, portanto, eu quando fiz esta apresentação, não tinha a ideia do programa do WordCamp, e quando vi que me colocaram em último lugar, comecei a alterar a apresentação. E, portanto, há bocado, quando quem foi o José Freitas que me viu ali com o computador a mexer, era isso que eu andava a fazer. Não, na verdade, eu não alterei muito a apresentação, mudei se calhar algumas coisas e reduzi um bocado aquilo que já foi falado hoje em termos técnicos. E eu acho que o principal objetivo que eu gostaria que vocês hoje saíssem daqui é que saíssem com vontade de segunda-feira abrir o computador e começar a realmente implementar a inteligência artificial. Ponto final, parágrafo. Pode ser instalar o Claude, e eu vou falar do Claude, pode ser também o Codex, pode ser o Gemini CLI, tanto faz, aquilo que vocês acharem melhor. Na minha opinião, o Cloud Code neste momento tem tudo aquilo que nós precisamos para trabalhar com o WordPress de forma confortável, ok? Portanto, estou a falar do Cloud como podia estar a falar de outro qualquer. Portanto, a minha ideia é que vocês, segunda-feira, abram o computador, instalem o Cloud Code e que saibam, pelo menos, o que fazer para começar a experimentar, desenvolver um plugin, mesmo muito, muito simples, com o Cloud Code, ok? Eu que hoje vou falar tem mais a ver com a parte do desenvolvedor, programador, mas quem faz planeamento de projetos, quem faz design, quem faz implementação do WordPress, quem faz tudo aquilo que tem a ver com colocar um site online, o Cloud Code vai ajudar. Okay? Isto não está só apenas a beneficiar quem programa, está também a beneficiar todas as outras partes. Bom, mas antes de entrarmos lá, deixem-me só partilhar um bocadinho convosco o que é que tem acontecido ultimamente. Portanto, eu, neste momento, tenho uma agência, a Plugins Lab. Nós somos apenas 2 pessoas. Agora, com o Cloud Code, somos 200. E nós estávamos contratados por uma empresa americana durante muitos anos. E, portanto, regressámos muito recentemente ao trabalho de freelance, em dezembro do ano passado. E viemos de um ambiente em que não tínhamos autorização para utilizar a inteligência artificial de uma forma livre e, digamos assim, útil como gostaríamos de ter utilizado. Portanto, até há muito pouco tempo, as minhas ferramentas de IA eram limitadas no que diz respeito ao trabalho que eu fazia para essa empresa, mas em todos os outros projetos que eu fazia por fora, obviamente que podia utilizar à vontade. E, portanto, agora que regresso, digamos assim, um pouco à parte do freelance, em que ando à procura de clientes e que ando à procura de informações, digamos assim, de como utilizar esta ferramenta, apercebi-me, de facto, que há pouquíssima informação online, e aquela que existe, um bocado contraditória de como nós podemos aplicar o AI de uma forma assim mais organizada. Okay? E, portanto, daí o que eu resolvi fazer foi
lançar um desafio para mim próprio, que é, vou tentar portanto, atacar todos estes clientes de uma forma que seja exclusivamente através da IA. Nós já ouvimos hoje falar que para utilizar IA temos que saber o que é que estamos a fazer, temos que saber o que é que estamos a ler, temos que saber como utilizar, etc. Eu concordo com isso tudo, mas eu não concordo que a gente só possa começar a utilizar a IA se estamos perfeitamente confortáveis e estamos conscientes de que temos conhecimento todo técnico antes de começar a usar. Ok? Eu acho que todos nós deveríamos instalar o Cloud Code e começar de alguma forma. Essa forma pode ser simplesmente uma conversa com o Cloud Code. Arrancá-lo dentro de uma pasta de um plugin e dizer gostaria de começar a programar com o Cloud Code. Gostaria que desse uma vista de olhos neste código-fonte. O que é que tu achas deste código? E começa uma conversa, digamos assim, sem qualquer objetivo de programar inicialmente, mas de uma forma de que vocês percebam o que é que o Cloud Code é capaz de fazer. Okay? Capaz de ler o código, capaz de dar algumas sugestões. Vocês podem dizer, não percebi. Vocês podem dizer, dá-me um exemplo. Vocês podem dizer, o que é que tu alterarias neste ficheiro. E podem, dessa forma, ir interagindo devagarinho com ele, para irem percebendo que tipos de ferramentas é que ele vai utilizando para vos responder a estas perguntas. Isto é uma conversa muito simples que vão ter com ele, ok? Sem compromissos, não estão ali para sair daquele dia com um código feito pelo Cloud Code, nem nada disso. ChatGPT era o que nós fazíamos antes, copy-paste, janelinha, de um lado para o outro, copiávamos imenso código, trazíamos para lá, portanto era uma forma muito desconectada de o fazer, e então realmente em dezembro foi quando eu mudei completamente para Cloud Code, e ainda outro dia falávamos sobre isso, e ainda hoje falei com imensa gente sobre isso, e houve quem me perguntasse, mas tu tens coragem de dizer que deixaste sequer de escrever uma linha de código? Eu deixei de escrever linhas de código, de facto, mas não é assim tão escandaloso dizê-lo, tendo em vista o trabalho que a gente faz, ou especialmente aquele trabalho que eu faço. Há muita coisa que eu ainda obviamente escrevo, que eu controlo, há comunicações que eu também faço e que sou eu que as faço e que não é o AI, mas aquelas classes, aqueles ficheiros, aquelas conexões todas que nós fazíamos manualmente, deixamos de fazer, ok? E portanto, houve alguma fricção em admitir isto para nós próprios primeiro, e também houve alguma fricção de dizer aos clientes que nos perguntam diretamente, mas quem é que escreveu este código? Foste tu ou foi o AI? E nós explicamos todo este processo ao cliente. Alguns são céticos em relação a este assunto, ainda temos assim alguma dificuldade em explicar como é que nós introduzimos o IA na nossa programação. Outros ficam contentes em saber que nós estamos a utilizar uma ferramenta que está cá para nos ajudar a desenvolver código mais seguro, mais atual e a entregar mais depressa. Okay? Então, cá está uma parte da apresentação em que nós hoje já ouvimos falar sobre muita coisa. E eu acho que só queria aqui destacar o seguinte, que era realmente a diferença do que é um agente para um chat GPT no browser ou uma coisa do género. E o que é que significa harness. Por acaso não traduzi a palavra harness para português, mas o conceito de harness simplesmente significa que tudo aquilo que a gente vai fazer com o Cloud Code está limitado. Está limitado a nível de ficheiros que nós vamos poder ler e escrever, está limitado aos acessos que ele tem, à pasta onde ele está a correr, está limitado às ferramentas que vai usar, às permissões, etc. E, portanto, quando nós estamos a falar de um agente, estamos a falar de um modelo que está a correr em loop e que está a tentar executar diferentes ferramentas para chegar a um objetivo. Quando chegou a esse objetivo, comunica que o fez e nós estamos próximos para a própria instrução. O agente, propriamente dito, sem as ferramentas, não faria nada. Estas ferramentas, estamos a falar ler um ficheiro, ler o conteúdo de uma pasta, escrever para um ficheiro, aceder por FTP, aceder por SSH, fazer uma pesquisa online, tudo isso. Okay? E, portanto, se nós tivermos estas duas questões em consideração, configurar bem o harness e utilizar os agentes com as ferramentas que nós temos todos os ingredientes necessários para podermos trabalhar. Já ouvimos falar sobre MCP, já ouvimos falar sobre skills, se calhar não ouvimos tanto falar sobre hooks. Eu vou saltar um bocadinho mais estes pormenores técnicos à frente. São quase 6 da tarde, já estamos cansados, não precisamos estar a falar muito sobre isto. Se calhar preferia mais para o final, se tivéssemos algum tempo, de trocarmos algumas perguntas e respostas para falarmos um bocadinho mais sobre como começar ou como é que vocês podem tirar melhor proveito do dia de hoje. Mas basicamente, isto são tudo funcionalidades que nós temos ao nosso dispor e a forma como o Cloud Code ou outros agentes estão montados hoje em dia está
absolutamente dominada a questão técnica e necessária para nós podermos começar a utilizar agentes para desenvolverem WordPress. Não precisamos de mais nada. Se isto parasse de evoluir hoje e tivéssemos essas ferramentas para sempre durante os próximos anos, não precisamos de absolutamente mais nada. E, portanto, o momento é agora. Temos que começar. Muito bem. O que é este conceito de developer arquiteto? Eu costumo fazer esta analogia, efetivamente utilizando a palavra arquiteto. O arquiteto provavelmente não sabe muito bem como colocar os tijolos ou como fazer o cimento, ou provavelmente tem um conhecimento teórico de como fazê-lo, mas sabe perfeitamente como é que tem que desenhar a casa de forma que ela não caia, que utilize os materiais corretos e que sobreviva ao maior tempo possível. Não é? Portanto, é um bocado isto que está a acontecer connosco. Nós estamos a habituar a construir o código, a meter o cimento, a colar os tijolos e a montar essa estrutura toda, e ao mesmo tempo estávamos a ser arquitetos, não é? Porque estávamos a desenhar de alguma forma o projeto antes de começar a desenvolvê-lo, e portanto estávamos a desenvolver, ou estávamos a fazer estas duas funcionalidades, duas funções no nosso projeto, e quem é freelancer faz um conjunto de outras também. Há um curso da Anthropic que se chama AI Fluency, como se nós fôssemos fluentes numa linguagem. Não é? Como somos fluentes em alemão, em inglês, português, francês, também temos de ser fluentes em inteligência artificial. E o que é que significa isto, ser influente em inteligência artificial? A Anthropic é uma das poucas empresas, se compararmos com a Microsoft, com a OpenAI, com a Google, que tem uma forma de lidar com a inteligência artificial ligeiramente diferente das restantes. É uma empresa que está mais preocupada com o futuro, com o aproveitamento para efeitos maliciosos da inteligência artificial. É alguém que está preocupada com o nosso bem-estar, com a saúde mental e todos estes pormenores. E, portanto, lançou uma data de cursos gratuitos que nós podemos fazer. Se calhar no LinkedIn já têm visto algumas dos nossos colegas a publicar que completaram o curso da Anthropic disto ou daquilo. Já são vários cursos que existem online. Aquilo que eu vos quero falar hoje, que para mim serviu de inspiração para adotar estas regras, é o tal curso dos 4Ds, que felizmente traduzido para português, continuamos a ter 4Ds na mesma, que as palavras em português também são. Calhou bem. Então nós vamos falar sobre delegação. O que é que nós delegamos ao AI? É importante. Nós não delegamos, faz aí um site em WordPress. Não é? Vamos falar sobre discernimento, como é que nós vamos avaliar o output daquilo que foi feito pelo AI e aquilo que nós decidimos que está bem feito e está mal feito, e ele vai repetir. Vamos falar sobre descrições, como é que nós vamos comunicar com a gente. Há uma forma específica de falar com ele. Ele provavelmente entenderia se nós disséssemos: opa, faz aí um site. Até aqui ele vai lá. Mas se calhar da forma mais técnica quando vamos falar, ou daquela descrição técnica que vamos fazer daquilo que queremos fazer, ele precisa de um bocadinho mais de informação do que vamos lá fazer um site. Não é? E depois, no fim, vamos falar sobre diligência. Quem é que faz o quê? O AI pode fazer tudo. Quem é que vamos atribuir as responsabilidades? Idealmente, o AI vai fazer algo daquilo que não carrega muita responsabilidade. Ou seja, se estivermos a fazer um site e esse site ainda está em staging, podemos deixar, se calhar, o AI fazer mais qualquer coisita, mas quando vai para a produção, se calhar a boa ideia sermos nós a colocarmos em produção. Não que não dê também para o AI fazer, e não possamos também montar todas as despesas à volta para que o AI também possa ser responsável a trazer esse site em produção. Mas aí então já tem a ver com responsabilidade, não é? E a responsabilidade é sempre nossa e nunca da inteligência artificial sozinha. Ok? Então vamos abordar um bocadinho mais sobre isto. Aqui o Ryan Lepo da OpenAI diz: Skill sets are shifting towards systems thinking, system design and delegation. Isto, no fundo, é aquilo que nós estávamos a falar há bocado em termos do arquiteto e em termos do programador. Nós vamos deixar mais de ter que ter a nossa skill set, as nossas capacidades no que diz respeito à programação e vamos passar mais a ser desenhadores de sistemas, arquitetos. Vamos ser os profissionais em delegar as tarefas que nós fazíamos até hoje. Para quem faz gestão do projeto e para quem tem uma equipa de programadores, isto se calhar são conceitos já um bocado conhecidos. Quem trabalha com uma equipa sabe que o José vai fazer front-end, o Manel vai fazer back-end, alguém vai ser responsável pela comunicação com o cliente, outro alguém vai tratar das publicações, etc. E, portanto, no fundo é um bocado isto que nós estamos aqui a falar. Portanto, nós vamos desenhar o sistema, ok? Vamos pensar bem como é que vamos resolver o problema que temos à nossa frente. E
e é o próprio Cloud Code que vai escrever o código. Eu aqui também pensei em entrar em pormenores um bocadinho mais técnicos e temos aqui coisas escritas como o Cloud Code, como o Cloud MD, skills, MCP, subagentes, etc. Lá está, vamos saltar um bocadinho esta parte técnica à frente. No final da apresentação vou partilhar convosco um repositório que tem tudo isto configurado para vocês começarem a trabalhar com Cloud Code e a desenvolver plugins com esta ferramenta. Não dá só para plugins, também dá para outras coisas. Mas em vez de estarmos aqui a falar tecnicamente o que é que está a acontecer behind the scenes, vamos falar um bocadinho mais à frente. Eu aqui só queria que vocês ficassem mesmo com a ideia, esta ideia de que agora são arquitetos, deixaram de ser os programadores, e que o nosso output daquilo que vamos fazer é o setup de tudo aquilo que vai acontecer e não as linhas de código, ok? Então vamos falar sobre o primeiro D, delegação. Nós vamos delegar o quê? Vamos delegar implementação, vamos delegar scaffolding, vamos implementar refactoring, vamos delegar ler código-fonte, vamos delegar instalar plugins, que também podemos fazer através do Cloud Code, e vamos manter responsabilidades como arquitetura. Nós não vamos pedir ao Cloud Code para desenhar a arquitetura por nós, ok? Temos de ser nós a fazer. Quem quiser pode delegar isso na inteligência artificial ou fazer perguntas no que diz respeito ao que é que achas desta arquitetura. Concordas com as minhas decisões? No curso que a Anthropic promove, acha que nesta parte em particular da delegação, a arquitetura é da responsabilidade nossa e não do AI. A segurança também deve ser da nossa responsabilidade. Nós devemos ser conscientes dos riscos de segurança que estamos a pôr quando publicamos o nosso trabalho. Podemos, mais uma vez, perguntar à inteligência artificial o que é que tu achas, o que é que está mal feito. E existem ferramentas para validar a segurança, mas não vamos delegar a responsabilidade na segurança na inteligência artificial. Okay? Também decisões sobre o produto, como é que ele deve ser apresentado, entre outras questões. E então, vibe coding, não é? E o que é, e porque é que falha, e porque é que este termo é muito utilizado e, na minha opinião, é muito confundido com aquilo que eu estou hoje aqui a falar. O vibe coding é algo que se pode definir como eu aceito o output sem ler e logo vejo se funciona. Okay? E vou martelando até funcionar. Isto funciona para protótipos, não é? Funciona para experimentarmos, para explorarmos, mas não funciona para colocar código em produção. E, portanto, aqui o que nós temos que fazer é realmente assumir este projeto, o projeto é nosso, e temos que aplicar um outro método para desenvolver. E esse outro método passa por este desenvolvimento agêntico que estamos aqui a falar hoje. Temos aqui outro quote que eu também acho muito interessante. Software fundamentals matter now more than they ever have. Aquela questão de vamos ficar sem empregos. Interessa aquilo que nós sabemos de conhecimento. Agora que o AI nos vai substituir, entre aspas. E eu acho que é exatamente aquilo que esta quote está a dizer, que é agora interessa ainda mais. Para nós podermos correr o risco de utilizar a inteligência artificial para fazer parte destas delegações que estamos a atribuir à inteligência artificial, o nosso conhecimento tem que ser garantido. Não podemos delegar sem saber aquilo que estamos a delegar. Okay? Portanto, vamos falar outra vez sobre a vibe. O que é vibe? Não é? O que está em cima é vibe coding e abaixo desta pirâmide, para mim, é aquilo que se aproxima mais ao desenvolvimento através de agents. Não é? Podemos dizer que eu quero um site fantástico e vou começar o meu vibe coding. Provavelmente, hoje em dia, a inteligência artificial é inteligente e começa a perguntar, ok, mas é um site sobre o quê? E qual é a tua stack? E o que é que vamos fazer? Okay? Quero um site WordPress fantástico. Ok, já estamos a definir a stack, mas o que é fantástico? É sobre o quê? Ainda faltam algumas dessas informações. Quero um site WordPress com um tema próprio. O tema próprio tem que ter blocos Gutenberg e ACF Pro. Tem que ter uma pricing table, tem que ter variantes e por aí afora. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a linha que separa aquilo que é considerado vibe coding daquilo que é considerado a utilização correta de agentes para o desenvolvimento tem a ver efetivamente com a arquitetura daquilo que queremos fazer e voltamos mais uma vez a essa palavra. E, portanto, tudo aquilo que está ali em baixo, a laranja, são as tais situações que eu não vou repetir, que nos vão permitir garantir, digamos assim, todas essas garantias. Nós, no fundo, estamos a utilizar o mesmo agente, não é? Ou seja, quem faz vibe coding e escreve que era um site fantástico, diz assim, mas eu vou usar o code na mesma. Portanto, é o mesmo agente,
mas aqui a disciplina é completamente diferente, ok? Cada passo que eu faço neste desenvolvimento agêntico, ele é mensurável, ele é testado, ele é catalogado, e não avançamos para o próximo passo sem ter a certeza de que o anterior está bem executado, ok? E o agente, neste caso, sabe nos informar e sabe nos dizer se aquilo que a gente fez até agora num determinado projeto é o suficiente, está suficientemente testado e está sólido ou não para continuar. Eu considero que se não houver esses testes, e nós testes aqui estamos a falar o simples teste de ir ao browser e verificar se funciona, como também estamos a falar de testes unitários e estamos a falar de testes de browser automatizados, de diferentes níveis de testes que existem. Sem testar, eu acho que aí sim continuamos então na definição do vibe coding. Okay? Discernimento. Eu acho que aqui este segundo D também é bastante importante, porque nós temos que, lá está, ter o tal conhecimento para avaliar aquilo que foi feito. Temos que ter noção do que é qualidade, temos que ter noção do que é adequado para aquilo que nós estamos a fazer com a inteligência artificial. E o loop que nós estamos a fazer com estas interações com o agente é efetivamente um loop onde o discernimento é a parte central. Ele acabou de fazer, de executar, e nós, ei pá, não tenho agora, tenho lá vontade de ler isto tudo que ele fez. Esta parte é absolutamente importante. Não só deverias ter vontade, como é a tua responsabilidade de olhar para tudo aquilo que foi feito, todas as decisões que foram tomadas pelo meio e tentar perceber. Foi longe demais? Então eu tenho que corrigir. Foi a medida correta? Então ótimo. Fez pouco? Então se calhar podemos ir um bocadinho mais. Esta é a parte, no meu ponto de vista, também muito importante. E se não olharmos para aquele output todo, voltamos ao vibe coding, não é? Olha que fixe. Ele está pronto. Next. Existem também formas de reduzir um bocado o output que o Cloud Code nos dá no que diz respeito a toda a tarefa que faz. Isso é tudo configurável. Se quisermos que ele nos responda de uma forma mais resumida ou mais concreta, ou tendo conhecimento daquilo que nós estamos a fazer e do projeto que estamos a trabalhar, dizer aquilo que é importante e aquilo que não é importante. E, portanto, perder esse tempo inicial a configurar tudo isto é também importante e ajuda nesta parte. Portanto, tira aquele peso de que agora temos estas linhas todas para ler e faz, digamos assim, um resumo um bocadinho mais concentrado naquilo que a gente considera importante sabermos ao fim de cada passo. Então, vamos falar sobre o harness. E aqui apresento-vos então a tal ferramenta que vos disse que vou partilhar convosco mais para o final, o QR Codezito. Nós vimos várias formas de trabalhar com Cloud Code. O Tiago ontem apresentou uma forma de como ele trabalha com o Cloud Code parecida com esta. Portanto, há diferentes fases, ou diferentes... Parecida com esta no sentido de há diferentes momentos, digamos assim, no projeto em que nós estamos a trabalhar e que existem documentos que são produzidos. Aqui, neste caso em particular, o que eu estou a propor é, digamos assim, uma estrutura base daquilo que eu considero essencial para que nós possamos começar a utilizar agentes para codificar com WordPress e, neste caso em particular, plugins. Então, nós temos aqui ficheiros como o cloud.md, o agents.md que serve para o codex e os outros. Temos o ficheiro readme, temos uma data de situações que não vou estar agora aqui a descrever, mas basicamente algo que vocês podem levar para casa e começar a desdobrar e começar a ver o que é que está aqui dentro e começar a implementar e começar a estudar o que está aqui. Nós tivemos hoje uma talk também que nos falou sobre skills, que nos mostrou quais são as skills que o WordPress nos recomenda instalar para ajudar o Cloud Code a desenvolver plugins, a desenvolver blocos e por aí fora. Eles estão todos aqui dentro também. A minha recomendação é que, quando forem ver este repositório, tem lá um readme com as instruções, não olhem para já nada destes ficheiros, não se preocupem com isso. Sigam lá os pequenos passos que eu dou para começarem a desenvolver um plugin de teste, de exemplo. Façam um plugin de início até ao fim, respondam às perguntas todas que ele vos apresenta e depois vejam o resultado. E depois olhem para trás e façam uma análise. Então, afinal, o que é que aconteceu aqui? E aos poucos vão-se introduzindo neste meio que é relativamente complexo, mas que, uma vez passarem para o lado de cá, digamos assim, vai ser absolutamente viciante. Descrição, terceiro D, muito importante, não é? Todos os projetos começam com, digamos assim, uma descrição daquilo que nós estamos a fazer. Eu aqui nesta apresentação não incluí, mas uma das práticas que nós temos também connosco, um bocado à semelhança daquilo que o Tiago apresentou ontem, nós temos no fundo 4 ficheiros, ou vá lá, 5 ficheiros que nós
costumamos produzir. O José Freitas hoje também falou sobre quando faz produção de conteúdos, também é uma data de ficheiros que prepara antes de, se quer entregar isto a uma inteligência artificial, vai começar a produzir conteúdos. Os ficheiros que nós utilizamos definem uma arquitetura, definem um plano, definem um progresso e no final definem um diário. E o conceito de diário aqui foi mais recentemente introduzido, no que diz respeito a, quando o projeto está pronto, utilizar a inteligência artificial e todo o histórico daquilo que foi feito para fazer uma espécie de análise do que é que correu bem e o que é que correu menos bem. E isso tem ajudado a corrigir, digamos assim, esta receita para o próximo projeto. Se nós, naquele momento em que acabamos aquele projeto, em que temos toda a informação fresquinha no contexto, mesmo que seja dividida entre diferentes contextos, este histórico e esta conversa, então o que é que tu achas? O que é que podemos corrigir? O que é que correu mal? O que é que podemos afinar no nosso sistema agêntico para que o próximo projeto corra melhor? E nós aqui estamos a falar de coisas, por exemplo, ele perdeu imenso tempo a perceber como funciona uma função qualquer que não sabia que existia no WordPress. Ou perdeu tempo a perceber que o plugin não funcionava porque os logos não davam a informação suficiente. Todo este género de informação e de experiências que nós estamos a ter durante o projeto é informação de ouro para registarmos, guardarmos e depois utilizarmos no próximo projeto. Okay? E, portanto, esta parte é muito importante. A parte dos skills, já falámos aqui. Os skills basicamente orientam o LLM a dizer o que é que nós estamos a fazer, o que é que precisamos de fazer. E já está quase pronto. Eu vou apressar então. Não vou falar sobre skills. Não vou falar sobre MCP servers, vou falar mais ao fim sobre 2 MCPs ou 3 MCPs que eu queria partilhar convosco também. Aliás, eles estão aqui, posso falar já deles. Isto agora é um modo rápido. O WP DevDocs é um MCP que eu criei para quem quiser tirar fotografias, depois no final tem QR codes. É um MCP que eu criei que lê todos os hooks e todas as funções que existem dentro do WordPress ou dentro dos plugins que estão a utilizar. Ele vai criar uma tabelazinha de referência e sempre que tiverem a utilizar o Code para programar um plugin qualquer, ele tem uma ideia, em vez de ir ao codebase todo do WordPress, ele tem um resumo dos nomes das funções e das descrições que cada uma delas faz. O WP Block Markup faz o mesmo para os blocos, varre todos os blocos que existem, varre as propriedades, quais os valores possíveis dentro dessas propriedades, para que quando estivermos a utilizar o Code para gerar código para o editor, ele não se engane a escrever markup para o Block Editor. E depois tem ali o WP Playground, que é um MCP para se quisermos testar rapidamente o plugin se está a funcionar ou não temos que estar com dockers ou com instalações ou mandar para um alojamento. Ele faz a criação de uma instalação WordPress utilizando o Playground para testar o plugin, no fundo. Vou ter que saltar subagentes. Mas basicamente subagentes significa que se vocês quiserem delegar diferentes responsabilidades ou partes do projeto a subagentes para eles irem executando, revisão de segurança, analisar a documentação, etc., também é possível. O Cloud Code pode arrancar com subagentes paralelos ao trabalho que vocês estão a fazer e as subagentes podem estar definidos, literalmente escritos por vocês. Vocês podem dizer, tu és um subagente, tu és o Manel, a responsabilidade do Manel é avaliar a segurança, tu deves reportar todos os problemas de segurança que existem, não deves fazer alteração de ficheiros nenhuma, e no final da tua análise tens que reportar a mim o que é que está mal e o que é que eu devo corrigir, talvez por uma categoria de muito grave, grave ou menos grave, algo assim deste género. Hooks são bocadinhos de códigos que correm antes ou depois ou durante aquilo que a gente quiser, durante o processo todo. O meu repositório tem algumas sugestões para hooks. Muito rapidamente, inteligência 4D, o que é que não delegamos? Já falámos há um bocado no início. Há responsabilidades que são nossas, há responsabilidades que não devemos delegar. Nós somos sempre responsáveis, o agente nunca é responsável. Essa é que é a parte mais importante. Vou-vos falar aqui rapidamente em os últimos 4 projetos que fiz 100% com AI. O primeiro, o AI Trade Doctor, é um site que tem um custom plugin, utiliza a OpenAI, utiliza Stripe, Affiliate WP. Foi todo ele desenhado com AI. Inclusive as instalações dos plugins e as configurações dos próprios plugins foram feitas com AI. Não se esqueçam que praticamente todas as configurações que plugins oferecem estão no WP Options e, portanto, são valores que a gente pode alterar e que o Cloud Code os entende. Não precisamos sequer de ir ao back-end alterar esses valores. A forma como eu estou a dizer isto agora, e agora que me estou a ouvir, vocês podem levar, mas então há bocado disseste que há delegação, diligência, etc. Isso não são coisas importantes.
À medida que vocês vão ficando mais confortáveis com esse sistema, alterações no back-end deste género podem delegar ao AI e não podem passar a responsabilidade do vosso lado para o AI. Mas aqui o AI Trade Doctor foi, digamos assim, o primeiro projeto. Chegamos ao fim e dissemos, isto foi tudo feito por AI. Incrível. O segundo projeto do lado direito também foi ele todo feito com AI, um projeto muito semelhante. No caso do Unix, eles já tinham um site, tiveram um problema com um sistema de pagamento, e aí utilizamos o AI para ir investigar o que é que estava a acontecer. E, portanto, o AI montou um sistema de telemetria, introduziu logs, e todos os dias corria autonomamente, ia lendo os logs e ia tentando perceber o que é que estava a acontecer com a experiência do utilizador durante um pagamento. E se não fosse o AI, provavelmente tínhamos demorado 2 ou 3 semanas a descobrir o que é que estava a acontecer. Ele descobriu em poucas horas. O último site, o da minha mulher, renovei recentemente e ele está feito em Astro. Mas com back-end em WordPress. Ok? E isto, porque é que eu pus aqui este exemplo? Porque eu acho que o que vai acontecer aqui num futuro muito próximo, no que diz respeito àquele trabalho que a gente faz de agência e quando temos os clientes a pedir nos sites, há um conjunto de decisões que nós vamos ter que tomar. E há um conjunto de soluções que nós temos que envolvem o WordPress que podem não precisar de ser particularmente o WordPress a fazer tudo. Neste caso em particular, o WordPress está com back-end para fazer blogs, para fazer formulários, e o que está em front-end tem um stack ligeiramente diferente. Mas quem me ensinou a conectar os dois um com o outro foi o Cloud Code. Foi uma conversa que tive com a inteligência artificial, discutimos para trás e para a frente, ele foi buscar artigos, eu já percebi, e portanto o que aconteceu foi, tivemos então a oportunidade de montar uma solução que eu não tinha conhecimento, não fazia noção como é que podia ligar um ao outro, e que funcionou bastante bem. Muito bem. Os tais MCP servers que eu abri ao público para vocês poderem utilizar, está dentro também daquela ferramenta que vos vou partilhar daqui um bocadinho. Todos eles estão disponíveis através do site github.com/pluginslab. Este é o que vocês devem tirar uma fotografia para começar a segunda-feira. Estão lá o README, tem lá as instruções todas. Segunda-feira ao almoço eu vou perguntar a cada um de vocês, se fizerem. A sério, invistam tempo nisto. Muito obrigado. Temos tempo para perguntas? Não. Queres passar o código que tinhas mostrado no teu computador? Para a próxima vez temos de ter aqui o Desenrasca. Pode ser. Ok. Enganaste-me, não foi? Eu bem parecia. Eu tinha preparado esta apresentação para 50 minutos. E vocês estão a dar 30 minutos, não é? Então agora vê lá, multiplicamos só por 10. Eu por acaso preparei aqui uma demonstraçãozita. Nós tínhamos Certo. decidido que deixávamos bastante tempo para as perguntas também. Eu se calhar, vamos arriscar fazer aqui uma pequena demonstração ao vivo, abrir o Cloud Code e ver se criamos aí um plugin. Temos algumas perguntas, vocês estão a pôr o dedo no ar. Podemos só guardar essas perguntas. Isto vai demorar 5 minutos. Vai acontecer uma de duas coisas. Vai funcionar ou não vai funcionar. Portanto, não... Vai funcionar. Está bem? Pronto. Então vá. Eu vou fingir que preparei isto. Não, por acaso até preparei um bocadinho. Vá. Eu estou a exagerar. Então vocês segunda-feira acordaram, lá se prepararam para ir trabalhar e ela disse, é verdade, o Marcelo disse que tínhamos que começar a trabalhar com isto. Foram lá ao tal repositório, seguiram o README, instalaram o Cloud Code, seguiram um comandozinho que eu tenho lá a dizer o que é que vocês devem executar quando vão começar a fazer o vosso primeiro plugin. Instalam o Cloud Code e arrancam um plugin dentro da pasta e é isto que vem, ok? Agora para efeitos práticos, não vou estar aqui a escrever o prompt todo. Eu preparei algumas skills que basicamente preenchem a prompt para mim. Eu depois posso partilhar convosco quais são estas prompts, mas são prompts que são aquilo que vocês vão aprender ao longo do tempo a fazer de um ponto de vista exaustivo o suficiente para fazer o tal trabalho, ok? Portanto,
esta prompt número 1 vai começar por fazer o quê? Ele vai dizer o que é que vai fazer. Ainda bem que ainda temos 15 minutos, assim podemos ficar a olhar para este coisinha. Portanto, o que ele vai fazer? Ele vai criar o esqueleto do plugin. O plugin chama-se WC Faker AI. E vai utilizar algumas convenções que já existem dentro do Cloud.md, portanto a tal batota que vos disse que fiz antes de ir para aqui. E, portanto, vai criar o ficheiro do plugin, o .php, e vai criar ali uma classe Bootstrap PHP. Isto tudo, estas orientações que ele está a utilizar, não interessa o modelo que vocês estão a utilizar, desde que seja o Cloud Code, um dos 3 modelos, ele está-se a basear muito naquela informação que existe já dentro do diretório, que grande parte dela vem do tal repositório que eu vos recomendo utilizar, ok? Então ele agora disse que criou o tal ficheiro, criou ali o Bootstrap, agora a próxima ação ele está-me a dizer para ir ativar o plugin. Portanto, vamos fazer isso. Eu vou aqui refrescar o ecrã, tenho aqui o plugin, ele ativa, ufa, funcionou. Este é um dos potenciais momentos em que falhava e não ativava, a gente, temos que ver o que é que aconteceu. Muito bem, então vamos para o segundo passo. E reparem que até o próprio Gemini já está ali a dizer, se existe uma Talk 01, deve existir uma Talk 02. Ele tem razão. Esta 2 o que é que vai fazer? Já vai implementar um bocadinho mais a ideia deste plugin. Qual é que é a ideia do plugin? Vamos criar uma funcionalidade que vai criar 5 produtos random dentro do nosso site do e-commerce. Okay? E vai utilizar a nova funcionalidade do WordPress 7, que é o conector com providers, não é, de AI, neste caso Anthropic, que eu já configurei lá a chave. Aliás, se fomos aqui ver nos settings e fomos aqui aos connectors, aquilo que a gente hoje viu em algumas das apresentações e que vai sair para a semana dia 20, julgo eu, eu já estou a tomar partido dessa funcionalidade, uma versão beta que instalei aqui, e configurei o Anthropic, portanto vamos utilizar o Anthropic para gerar produtos aleatoriamente. Ele vai inventar um nome, um preço, etc. E este plugin, a funcionalidade do plugin é fazer isso. Okay? Qual é que é a dificuldade que ele teria se eu não tivesse feito aqui uma ligeira batota mais uma vez? Esta informação sobre que função utilizar para conectar esta nova funcionalidade do WordPress, ele teria que ver o código-fonte do WordPress 7, porque de memória este LLM não sabe se quer que existe o WordPress 6.9 ou 6.8, até não sei até que ponto é que ele tem isto em memória. E, portanto, nós temos que lhe dar de alguma forma uma indicação, atenção que este WordPress é uma versão nova, aquilo que eu quero fazer, as funções estão nestes 2 ou 3 ficheiros do código-fonte do WordPress. Portanto, eu podia fazer isto de 2 formas, eu podia simplesmente lhe dizer, vai à procura, eu venho já, ou então, especificamente, dizer-lhe, aquilo que tu precisas saber está nesta pasta e nestes 3 ficheiros. Isso tem a ver com a tal delegação que falávamos há bocado. Eu não estou a dizer ao AI para ir fazer tudo sozinho. Eu estou-lhe a orientar especificamente para uns ficheiros, para ir lá ver como é que é a assinatura daquela função, quais são os parâmetros que nós estamos a passar ou que temos que passar para fazer esta conexão. E ele foi seguir essa instrução, foi ao código-fonte do WordPress 7, percebeu onde é que estavam essas funções e agora vai, esperemos nós, utilizá-la de forma correta. Muito bem, terminou. Vamos então aqui ver o que é que aconteceu. Vamos aqui assim a Tools e temos aqui o WC Faker. Portanto, ele conseguiu criar a Settings Page, criou ali assim um botãozinho para a gente carregar no botão, supostamente fez a ligação através do provider da Anthropic para ir lá perguntar, olha, inventa aí 5 nomes, ou 6, ou 7, ou 10. E supostamente isto deveria funcionar, não é? Posso fazer um mic drop se isto funcionar? Portanto, basicamente aquilo que está a acontecer, o motivo pelo qual ele está a demorar, ele efetivamente está a ir à API do Anthropic, a pedir um exemplo, depois outro, depois outro, depois outro. Yes! Eu esqueci-me de mostrar que não estava aqui produto nenhum antes. Acreditem, não está. Tem aí a hora, pois é. Podia ser uma funcionalidade do script, mudar a hora, mas não é. Vamos lá carregar outra vez o botão, só para aqueles que... mas já estavam lá os botões. Então, basicamente, eu acho que deu para entender a ideia, não é? Ou seja, nós aqui em 5 minutos, nem isso, conseguimos montar um plugin rapidinho que ligou à inteligência artificial,
tratou da comunicação toda, utilizamos a vantagem deste conector que o WordPress 7 nos traz. O próprio Cloud Code foi lá se informar como é que aquilo funciona. Ou seja, demora menos tempo criar os 5 produtos. Fazer um plugin. Exatamente. Portanto, agora temos de ter 10, não é? Lá estão eles. Claro que, obviamente, agora eu deixei ele livremente criar os nomes e as categorias e os valores, etc., daquilo que ele quisesse. Uma das dificuldades que nós temos como developers em WooCommerce, não sei se está aqui o Marco para dizer, não está na outra sala. Às vezes a dificuldade que temos é criar produtos de exemplo, ou clientes, ou encomendas, etc., para testarmos algumas das funcionalidades que temos. E acho que é uma das lacunas ainda que temos. Agora já não há mais desculpa, nós temos o Cloud Code e podemos nós inventar o nosso plugin que preenche estes produtos, que cria os produtos como a gente quer, com as variações que quisermos, porque o Cloud vai nos ajudar a criar isso tudo. Portanto, acabou aquele momento em que temos que andar à procura de um plugin que nos faz exatamente aquilo que a gente quer e podemos nós fazer nós próprios. O Talk 03 está aqui para demonstrar... Já não me lembro. Vamos ver. O que é que o Talk 3 vai fazer? Vai lançar o Security Reviewer. Ok. É o tal subagente que vos falava há bocado. Portanto, é um subagente que está desenhado neste repositório que vocês segunda-feira vão instalar e que vai fazer uma pequena análise da segurança do código que foi gerado. Okay? E esta segurança é feita com base em algumas definições que o próprio WordPress definiu, daquilo que considera ser seguro, está bem documentado, ele sabe sobre isso e vai aplicar alguma dessas regras no código que a gente acabou de gerar. O Talk 04 vai tentar fazer um commit neste repositório e o que eu tenho de commit para fazer, eu já falo sobre o commit, o que é que ele encontra? No findings. Ok, está seguro. Portanto, à partida, este código não tem um problema de segurança daqueles mais básicos, daqueles documentados, daqueles que a gente conhece. Ok? O Talk 04 vai fazer um commit. Antes de fazer commit, ele vai correr lints, vai correr uma data de testes de formatação de código, documentação e etc. E quando acabar, está a considerar que está pronto para ser feito um commit no repositório e podemos avançar à próxima funcionalidade. Ok? Esta parte, se calhar, não precisamos ficar aqui a ver. Já funcionou. Muito bem. Então, se calhar, passávamos então às questões. Obrigado. I had one job, era fazer um timer de 50 minutos e fiz um 30. Alguém tem pergunta? Ali atrás havia perguntas, ali daquele lado. Quanto tempo é que temos ainda para perguntas? Eu acho que era interessante aproveitarem... É isso, aproveitámos o tempo para fazer as perguntas todas que quisessem, mesmo que sejam as mais difíceis, as mais fáceis. Eu gostaria mesmo que fossem segunda-feira, que cheios de vontade de experimentar isto tudo. Ou amanhã. Oi. Olá. Boa tarde. Obrigado, antes de mais. Nada. Foi muito bom. As minhas perguntas dizem respeito aqui a duas coisas contraditórias que disseste, que eu tenho tentado há meses de resolver na minha cabeça também. Então vá. Que é, tu dizes, citas aí que os fundamentos nunca foram tão importantes. Ok. E ao fim e ao cabo, nós estamos a delegar tudo. Nós vamos perder skill. Esta é a minha visão. Nós vamos perder skill de programador. Ok. E, portanto, tu já sentes que perdeste skill desde dezembro a utilizar o Cloud? Eu sinto que ganhei, montei isto tudo. Certo. Eu percebo, mas os fundamentos, ganhaste? Ok. É uma boa pergunta. Eu estou, obviamente, a brincar à volta disto, mas... Eu comecei em programação em 98 e, portanto, a experiência que me traz, seja qual for a linguagem, seja qual for, digamos assim, o desafio, aquele ensinamento que já tive a trabalhar com mais de sei lá, 1000, 2000 clientes, permitiu-me criar mecanismos de defesa que eu, quando vejo situações a acontecer, consigo desconfiar delas com mais ou menos precisão. E, portanto, estou a julgar cada vez que faço trabalho deste género, o que é que eu posso delegar e confiar e garantir que nunca mais vou ver na minha vida e manter o mesmo grau de confiança que tenho quando for entregar,
E, portanto, a tua questão que tu fazes é, provavelmente se tu me pedisses agora para eu escrever um plugin e escolher o hook para executar naquele determinado momento e me perguntasses quais são os 3 parâmetros que passa naquela função, e esse conhecimento mais básico eu vou perdendo ao longo do tempo. Já não me desafio a mim próprio ter que saber quais são essas funções que fazem esse trabalho. Mesmo esta nova versão do WordPress 7 que veio traz novas funcionalidades, traz novas APIs. Portanto, o trabalho que eu tenho de fazer é ir ler documentação e tentar perceber o que é que foi feito de novo, mesmo não sendo eu a escrever esse código. Portanto, continua a haver essa preocupação da minha parte, ok? Mas, sei lá, dos 5.000 plugins que já programei, eu acho que já não preciso de saber de cor muito daquele código que se escreve. Portanto, posso delegar e confiar nesta ferramenta para fazê-lo por mim. É um balanço difícil de avaliar ainda. Eu ainda estou assim um bocado a combater, um bocado como tu, a tentar perceber quanto é que delego, no sentido de não perder eu próprio a sensibilidade daquilo que vai acontecer. Este desafio ainda é maior para quem está a começar agora. Não é? Obrigado. Nada. Mais perguntas? É o Arthur, não é? Aqui é o Arthur. Com certeza. Não é bem uma pergunta, é mais partilhar aqui como é que está a ser o meu desafio enquanto web designer numa pequena empresa. Somos só 4, mas eu sinto que não temos nenhum programador, apesar de eu ter uma licenciatura em tecnologias e design, nunca programei assim como vocês. Mas está-nos a dar a nós uma alavancagem muito grande e a conseguir clientes que era impossível anteriormente nós termos. Isto na construção imagina, eu quero um plugin, se calhar vou fazer uma coisa errada, posso quebrar algumas coisas de segurança, mas eu com a inteligência artificial consigo fazer algo para a minha empresa que antes era impensável para nós fazermos e assim conseguirmos crescer e crescemos também uma parte muito grande, que é a parte do salário de uma pequena empresa que tem muitos custos. E acho que isto pode ser também muito bom para nós mais pequenos. Pronto, é só dar aqui uma opinião que isto pode trazer muitas coisas boas para quem é mais pequeno. Pode. Mas pelo menos então, por favor, façam este curso da Antrópico dos 4Ds. Porque ele vos vai dizer até quando é que vocês podem confiar, entre aspas, cegamente, nesse vosso mecanismo, não é? E acho muito bem que o devam fazer. A vossa área não é a única área que dá poderes especiais a quem não tem conhecimentos de programação, mas se seguirem estas regras que eu falei aqui, se forem fazer esse curso, ele vai balizar muito bem aquilo que vocês devem tomar decisões e aquilo que vocês devem delegar a um profissional a fazer isso. Esses plugins que vocês estão a falar provavelmente são coisas mais simples, mas se forem coisas mais complexas até podem conseguir ver a funcionar, mas se calhar convinha passar os olhos por um profissional, não é? E se calhar esse profissional, ao receber, também ia fazer alguma avaliação utilizando a inteligência artificial, mas tem um cunho, digamos assim, de uma pessoa que é autorizada e que, pronto, que tem o conhecimento necessário, não é? Se vai fazer perguntas mais de acordo com encontrar os desafios que já sabe que está à espera. Exatamente. Arthur? Está ligado? Está ligado. Não está, não. Marcelo, muito obrigado pela apresentação, excelente apresentação, pelo teu tempo, partilhares com a comunidade portuguesa do WordPress. Eu fiz scan ao teu QR Code e a rapidez da inteligência artificial, certamente puseste logo a publicar e eu vou ler um bocadinho do teu texto. O Marcelo publicou um artigo no blog dele, no site dele, que diz: a nova era do WordPress de developer arquiteto. O que mostrei no WordCamp Portugal. A gente vai falar fora do que ele... Tu vais ler o artigo todo agora? Eu posso pôr aqui se quiseres. Eu vou já saltar. É só para saberes que eu estou a ler mesmo. O que mostrei no WordCamp Portugal 2026 sobre a engenharia agêntica para o WordPress, os 4Ds, etc. Vou saltar aqui para uma parte. Vai ser curioso. Eu, como conheço a Susana Schmidt, o que é que ele diz sobre a Susana Schmidt? E tu vais ler este artigo, ela depois vai ver. Diz o seguinte: nos casos reais, tem o Inix América e depois tem a susanaschmidt.com. É o site da minha mãe, fotógrafa em Matosinhos. É só isto. Ok. A minha mãe chama-se Susana. Não, estou a brincar.
eu estou a perceber que estás a dizer que está a dizer a minha mãe, a Susana Schmidt, não é? Isso tem um significado especial, mas que eu depois posso explicar o que é que isso significa. Mas mais perguntas? Não, mas não... Mas eu vou-te explicar depois qual é que é a questão. Mais questões? Obrigado também pela apresentação. A minha pergunta é muito simples. Eu vi que usaste o terminal para desenvolver os prompts. É mais rápido usar o terminal do que a parte visual do Cloud ou do Codex? Ok. Ou qual é que é o motivo? Ou O motivo são... te faz lembrar mais como sendo programador? Não. Idealmente nós gostaríamos de nos separar do terminal e não temos que voltar a ele. E se voltar ou não voltar é relativo. Há quem ainda continue a utilizar o terminal de uma forma bastante ativa. O único motivo pelo qual utiliza-se o terminal nestas ferramentas e todas elas utilizam o terminal tem a ver só simplesmente com o facto de todas aquelas funções e chamadas que podemos fazer no sistema operativo que têm a ver com conexão, com leitura de ficheiros, com um conjunto de ferramentas que a própria Linux, o sistema operativo nos traz para o macOS ou mesmo dentro do Linux ou do Windows, dentro de um PowerShell, todos aqueles scripts que já existem lá dentro, a AI pode utilizar. E, portanto, em vez de estar a invocar um processo em paralelo para executar um comando em terminal, nós já estamos lá dentro. E, portanto, é esse o único motivo. É mais rápido porque há vários pormenores de UI, não há uma camada entre back-end e front-end que se tem que lidar, etc, etc. Mas tem simplesmente a ver com o facto de todos aqueles comandos de terminal estão mesmo ali à beirinha, fáceis de utilizar. Tem a ver com isso. Mais uma só? Okay. Duas. Para mim podem ser três. uma bastante simples, tem a ver com isto. Entre o CLI e um IDE qualquer, há preferência tua? O VS Code é a minha preferência, mas isto é muito relativo. Tanto faz, não é? Era só uma questão de era o IDE e era preferência. Do IDE, qual era a preferência? É o VS Code, sim. É, não é? Sim. Agora para a pergunta que realmente era relevante. Ontem o Tiago falou-nos da questão do planeamento. Sim. Também já abordaste o assunto. Projetos maiores ou projetos menores, vale a pena sempre começar por aí? Sempre. Mesmo por muito pequeno que seja, o facto de existir um planeamento, existiu um tempo em que se pensou sobre aquilo que ia fazer e a própria inteligência artificial, no final desse planeamento está feito, convém perguntar o que é que falta? Falta mais aqui alguma coisa? Ou estou-me a esquecer? Ou tens alguma ideia? Ou tens alguma sugestão que possas acrescentar? A própria Cloud Code tem um modo de entrevista que basta a gente dizer entrevista-me sobre este planeamento e vamos lá tentar descobrir se falhei em algum pormenor. Ela própria vai-te fazer uma data de perguntas e sugerir respostas para essas perguntas que vai, no fundo, analisar esse planeamento mais ao detalhe. A única experiência que eu não tenho e que um dia gostava de ouvir uma talk sobre isso tem a ver com uma equipa de 20, 30, 40 developers, todos eles a utilizarem Cloud Code. Aí sim que eu acho que os desafios começam a existir. Porque o planeamento não pode ser simplesmente um ficheiro ou 2 ou 3, tem que ser um sistema inteiro, tem que haver uma distribuição bastante mais alargada. E são talks que, se nós formos ao YouTube e vermos os engenheiros da OpenAI e da Anthropic a falar, são os desafios que eles agora estão a lidar. Como é que eles organizam 600 developers ou 700 developers, todos utilizarem a inteligência artificial do ponto de vista de gestão do projeto, não é? Como é que não pisamos uns em cima dos outros, já que está tudo a acontecer tão depressa? Um projeto grande, as coisas têm um determinado ritmo, não é? Tem que acontecer umas coisas antes e outras depois. E como é que não se colide nesta corrida? E essa parte é, digamos assim, a minha curiosidade também, perceber como é que uma equipa de 100 pessoas, 200, coordenaria um projeto utilizando o Cloud Code. Obrigado. Falta uma. Olá, boa tarde. Olá. Muito obrigado pela talk. Nada. Isto vai um bocado de encontro ao que estavas a acabar de falar. Eu tenho andado a vir a explorar o Cloud Code nos últimos meses e acabei por fazer mais ou menos o que tu fizeste, que foi desenvolver o meu próprio plugin. Exato. Uma das dificuldades que eu estou a ter é, entre projetos,
eu criei uma forma do cloud de guardar as memórias e iterar essas memórias. E eu sinto que do projeto 1 para o projeto 2 não há ali uma certa partilha e ele está a lutar contra os mesmos bugs. Ok. Arranjaste alguma forma de fundir isso tudo? Ou... Sim, existem várias formas de fazer. Hoje em dia, houve quem falasse do Obsidian, que é uma ferramenta que nos permite recolher documentação baseada da forma que a gente quiser. O próprio Cloud Code tem 2 níveis, não é? Tem um nível global, que tem a memória global, que mesmo dentro desta memória global pode definir por pastas memórias de cada um dos projetos em que não esteja gravada na própria pasta do projeto essa tal memória. Eu, no meu caso em particular, toda a documentação que tenho dos diferentes projetos vivem desses diferentes projetos e aquele tal diário de final que eu referi há bocado, onde se faz esse resumo, é aí nesse momento em que quais são as conclusões que a gente tira deste projeto que poderão servir para todos os outros. E é nesse momento em que eu transfiro essa informação que está localizada naquele fecheiro, naquele repositório, para a memória global do Cloud Code. Ok. E depois fazer backup dessa memória global do Cloud Code. Claro. Deixa-me só aqui adicionar mais uma coisita, que é, eu estou a fazer isso, em vez de chegar ao fim do projeto e criar esse fecheiro, eu estou a fazê-lo em tempo real. Ou seja, eu divido o meu projeto em sprints, ao fim de cada sprint faço um face finish que escreve esse fecheiro e desenvolve vários fecheiros. Sim. E eu estou... É essa dificuldadezinha que eu estou a lutar agora um bocado. Então, o que vais fazer é no Cloud Code, no Cloud.md geral, global, de toda a instalação, é que vais definir essa regra. Em que vais definir da forma como trabalhas, como é que tu queres gerir a memória, onde é que queres que ela seja guardada, porque no fundo são ficheiros que são guardados nos sítios onde tu quiseres. O Cloud Code é que te propõe uma determinada hierarquia. Eu, no meu caso em particular, inclusive agora ultimamente instalei um open source que chama-se Outline, que é uma coisa parecida com o Notion, mas que corre no nosso próprio servidor no escritório, e que tem um MCP que vai comunicar, digamos assim, todas essas experiências e os documentos com essa wiki. Nós chamamos de uma wiki. E portanto nós fugimos um bocado da estrutura normal do Cloud Code dessa memória e construímos uma memória à nossa maneira. Mas a indicação, as instruções sobre como isso funciona, está no fecheiro cloud.md genérico que corre no computador inteiro. Ok. Olha, muito obrigado. Nada, obrigado. Chamado aqui ao stage. Olá pessoal, eu posso fazer sorteios, mas não há aqui nada para dar. Vê lá. Está aqui ninguém. Pessoal da site PT, podem ser os primeiros. Acho que estava muita gente. A Fernanda, pois. Acho que estava muita gente lá fora à espera para entrar. Acho que não estava cá. Vocês têm que ligar o computador, não é? Então venham já vocês, rápido. Foi o fim. HDMI, exatamente. Deixa-me só pousar aqui. Vão se sentando aqui à frente. Há aqui muitos lugares à frente. Can come over to the front. Não, micro-ondas. Micro-ondas. There's a lot of empty seats here. Passa para aqui para falar tu. Come on. Eu depois clico só aqui. So, hands up who participated in any of the
any of the challenges? Hands up, please. Just trying to understand if we do. Yeah. Okay, so can I do this in English? Maybe it's easier for everyone. Okay. So as you know, some of our the two top level sponsors, we gave them the opportunity of them giving us stuff to us. And we're gonna do, applause for all the sponsors. Carolina will mention all the sponsors in the closing remarks, but for now, let's give a great round of applause to these ones, one each time. So, site.pt has made a raffle for a Core Book Air Plus. Okay, so it's a computer, right? Yeah. And they are going to do this with random.com Yeah. or... Yeah, with a random wheel. Okay, so you want to start? Hey. Isabel Lino. First time in a WordCamp. The first person that I know that came here because she saw the ads on national TV. Photo. Yeah, it's doing good. Thank you very much. I hope to have you here next year with 2 computers. So one thing that I forgot to mention, and I'm glad it didn't happen now, is if the winner is not present, we just jump immediately to another one, okay? It didn't happen now. So who goes first? If Pay or PT Servidor is the same? You don't care? Yeah? Okay. Let's go. So PT Servidor hosting company. Let's go. They have a hair fryer. I actually got, not cheating, I have this model at home. It's really good. So this was this is not random. This was a performance-based a quiz, and the winner is the one that answered quicker. So that's the reason we're going to start with the first place and go down. So if the first one is not here, the second one will get the first prize. You got it, right? So and the first place is Leonardo Costa. Leonardo Costa. There you go. Picture. Yeah. Leonardo, e cozinhar, como é que é? Agora parece que é mais fácil também. Sim, né? Estás lixado, já foste. Hã? Mas, olha, eu acho que tens que abrir isso porque eles não tinham como fritar os croquetes. Senão ninguém come hoje. So, second place, estes livros que já toda a gente conhece. Second place is... António Almeida. António Almeida. Opa, o homem vai lá dar a prenda ao homem para comentar. Fotógrafo, pá, deixa, dá tempo de tirar a fotografia. And the third place. So everybody's here. It's really cool. It's very good. The third place is Alexandre Faustino. Oh, I know him. Where is he? He's not here. I was literally with him outside and asked him, are you going to stay for the after party? And I was like, I think I'm going home. Really? I promise. So the fourth place is Diogo Souza. Mas espera aí. Espera aí, desculpa lá. Pessoal, o que é que tens aqui? Não, há uma explicação técnica. Quando nós estivemos a fazer para ganhar Air Fryer, nós usámos o original do nosso amigo Diogo. Mas o ticket dele não está em Diogo, está em Léo. Ok? Leonardo.
Regulamento. É o nome de chegar no badge. Ah, mas o Leonardo não está cá, porque ele é irmão do nosso amigo. Ele vem em substituição. E eu estou a substituir o Diogo. Se quiser. Podes passar ao próximo. Passa ao próximo. Mas são aqueles livros? Já tenho. Devemos chegar lá. Sou Luís Silva. Luís Dias, desculpe. Luís Dias. Luís Dias, olha, está aqui à frente mais rápido. Diz mesmo Luís Dias, não diz? Just in case. Pronto, fotografia. Salva de palmas para o PT Servidor, obrigado. E agora a If Then Pay. Já agora deixamos, let me tell you that PT Servidor, you probably saw on the bag, they were sponsors of our wonderful tote bags. And If Then Pay, that are going to do the raffle now, were the sponsors of the wonderful bottle that we gave you. Okay, so this the mechanics here it's random, right? We take the. So do we have like a kid or something? We're gonna put the kid to work. No. Nossa voluntária mais nova. Salva de palmas. So, what are we gonna raffle now? The headphones? Sim. The headphones. So. Cento e dois. 102. No way. So the younger volunteer gives a prize to the younger attendee. And they say WordPress people are getting olds. Oh! Yeah, stuff are changing. AI, kids, you know. Good one. You can go now. Or you can sit here. You can sit here. Yeah. She speaks Spanish, right? Te puedes quedar aquí, no problema. And now for a Razer keyboard. And the winner is 39. 39. 39. We have a winner. So thanks again for our sponsors for these raffles. Always make like a good moment at the end. Thank you. And Carolina Osorio, which was our wonderful lead organizer. She cheated because there are actually two organizers here. But both did the check-in at the beginning, so it's fine. So we are closing the event. It was a full day. I hope you enjoy as much as us, because we prepared this event for a long, long time. We have here several months of work and organizing everything. It's always a pleasure to be here and to work with an amazing team that makes this all possible. Onde é que está? Onde é que está as closing? We are closing, so Sim. vou falar agora em português, pronto, parece-me bem. Pronto, tinha acabado de dizer que é um gosto enorme, apesar de todo o trabalho que também temos. Nós estamos todos aqui, somos todos voluntários.
ao longo dos últimos meses temos estado a trabalhar para criar este evento, com toda a complexidade que também tem. Só é possível porque vocês estão cá hoje e queria agradecer-vos em primeiro lugar também por isso, apesar de que depois vou estar a falar de coisas que já vai aparecer também na apresentação, mas efetivamente estamos aqui hoje todos juntos numa era tão diferente, não é? A inteligência artificial trouxe-nos a debater temas realmente diferentes, que têm um impacto direto na nossa vida, no nosso trabalho e, portanto, no fundo, o importante era conseguirmos perceber de que forma é que continuamos a criar valor, tanto nas nossas carreiras como para os nossos clientes, de que forma é que conseguimos usar estas ferramentas da melhor maneira, da forma como conseguimos também nós tirar melhor proveito. E penso que à velocidade a que vivemos e numa sociedade tão rápida, sem dúvida que a melhor forma de aprendermos mais rápido é em comunidade e é de facto a partilhar as experiências que vamos tendo, porque as ferramentas estão sempre a sair, estão sempre a ser atualizadas e é realmente muito complicado conseguirmos acompanhar tudo. Portanto, acho que o WordCamp este ano teve também uma afluência muito interessante, pessoas novas que apareceram, ficamos muito felizes por terem vindo. E penso que também é reflexo desta mudança tão rápida e de todos sentirmos que precisamos, se calhar, de partilhar mais aquilo que vamos fazendo, e acho que aqui tivemos uma excelente oportunidade. Pronto, agora que a apresentação já está a funcionar, não é? Temos aqui tudo para avançar e para fechar em grande. Os sorteios já aconteceram, pronto, ficaram resolvidos também, sempre com peripécias engraçadas, mas pronto, ficou também organizado. Portanto, nos meus agradecimentos, obviamente, um destaque muito grande aos speakers que dedicaram o seu tempo, totalmente voluntários também, dedicaram o seu tempo, dedicaram-se a preparar conteúdos que há sempre um risco também nestas sessões, que está sempre tudo a mudar, portanto, candidataram-se há muito tempo atrás, dedicaram tempo e partilharam aquilo que estão a fazer para que todos possamos também implementar na nossa vida. Muito obrigada a todos. Just a quick note, I was just saying that we are really grateful for having so much amazing talks today. It's a pleasure, of course, to receive all the speakers and have all your inputs in our event. It's, of course, one of the most important parts. So I will go ahead and thank you, the organizers. I did that already. It's a big team. I will change for the next slide. It's a big team. We work for several months. Thank you all. Thank you all for being part of the WordCamp Portugal. All of them were amazing at their tasks. It was a really, really meaningful and helpful collaboration. I'm really grateful for having you all, and thank you so much for all the effort you did all these months. So I will ask to join here to the stage both organizers and volunteers, because volunteers also did an amazing job. Without them during the event, we will have... It's really important to give you a big thank you. We'll take a picture, but next year or next time you can be this side. So please feel free and enjoy with us being as a volunteer. Neil, please, I'm here. That's better. There. We want to thank Carolina for taking the job of leading this WordCamp. She's been in the community, I don't know, for more than 10 years. And
even in this special moment, I think you will remember it forever. I hope you did an amazing job. Thank you. Maybe a few years from now we'll have here another volunteer, and it was inspiring to see the younger generation to be here. So I'll just highlight the last question, that is the after party. We'll have the after party here at the same place outside where we had the coffee breaks. We just have a difference about 1 hour. We'll start at 8 p.m. more or less until 9:30. So the place is here. We'll have time to network, share, discuss a lot of questions to our speakers. So it's a great opportunity to close the event with the networking, and then we have the party. So we are all invited, and we would like to have you both. We'll have you all. So at the end of the event, of course, we must thank again all our sponsors, because we need amazing speakers, we need amazing volunteers and organizers, but we also need sponsors, and those sponsors trust on our work together during all this preparation, and we are trying to work close to add value to them too. So I will thank them all one by one, and of course I will hope that you join me celebrating those sponsors. So starting with PT Servidor, thank you. We have this year beautiful tote bags, and thank you for supporting us this way. If Then Pay, which thank you so much for the beautiful bottles. Site PT, you iglots. Our community and global sponsors, Woo, WordPress.com, Hostinger, and Bluehost. Our sponsors, Modular, PTSP, EasyPay, and WebHS. Huge and silver sponsors, the Naked Cats, Cape Cloud, Elementor, WebTech, Invoice Express, Virgo, and Wigilabs. Thank you. We had sponsors and partners, and those partners we are really thankful to. RTP, Desafio Digital, and Corex. I'm sorry. I had to apologize. I'm really, really sorry. Yeah. We missed a full track of people. Almost 50 people missing from the photo. And then I think, okay, this is a WordCamp about AI. What can go wrong? Let's add some people. And it worked. But Carolina didn't agree, so we took another one. Just in case. And if you want to be part of a much bigger family photo, we have WordCamp Europe.
And to talk about WordCamp Europe, we have a message from the lead of the local team from WordCamp Europe, Sebastian. What's the second name of Sebastian? Sebastian, right? Sebastian will do. And he doesn't sound. No. Mike, no. Sound, Mac, whatever. No. There. Yeah. No. Yeah. No. There. Yeah. Yeah. No. No. Okay, it's working. We would like to invite you. Sebastian, are you there? Maybe it's a bit busy there. Hey, we have Sebastian. No. Maybe not. Okay. He invited us. Okay, Sebastian and Bapu invited us to Poland to go next in the 4 to 6 or whatever. I'm really sorry. It's always nice to be able to joke and to have a joyful moment. So we have WCU 2 weeks from now. Tira. We just need to unplug, right? It's better. Unplug. So I was saying that we have WordCamp Europe. You won't forget it all. So 2 weeks from now, more or less. Then we have here in Portugal WordPress Day for AI with Ruben in Algarve. If you want to. Here in Portugal, the next event after the event in Algarve, it's just next year with WordPress Portugal in 2027 with Fabio. He's responsible. And then we would like also to highlight, because we are here in Porto, a lot of people visit north of Spain a lot. We have an amazing community, and we have here also the lead organizer, Senhor Presidente. WordCamp Galicia will take place in Coruña. Coruña, 16, 18 November. October. Coruña. Okay. So let's go party. I think it's better. Thank you. Hi, amazing Portuguese WordPress community. I would like to invite you, we would like to invite you to WordCamp Europe 2026 in Krakow. A lot of activities, great food, and 8 hours long after party are waiting for you. So, see ya!